Liz está sozinha na carruagem, agarrada ao seu bichinho de pelúcia. Minha irmã não me abandonou. Ela não sabe que eu sou uma criança má. Então, não há motivos para me abandonar. Esses são alguns dos pensamentos da Liz. Ela continua repetindo para si mesma de novo e de novo que sua irmã não a abandonou. Liz não entende por que Raquel teve que mandar ela para um lugar tão distante. Se Raquel quisesse abandonar, era só ter negligenciado ela. Isso é muito estranho. Liz então pergunta para Bella se tem algo que ela não está contando. Bella é pega de surpresa. Ela começa a gaguejar em busca das melhores palavras. Mas isso só deixa Liz completamente furiosa. Ela pergunta quem a Bella é. E Bella responde que é empregada jovem senhorita. Então, por que a Bella está escondendo algo dela? Bella responde que porque foi um pedido da duquesa. Liz diz que é bom que a Bella obedeça a irmã dela. Mas Bella não pode esconder as coisas dela. Bella aperta o vestido com força, antes de dizer que o ducado Agnes está indo para a guerra. Liz fica confusa. Por que uma guerra? Na guerra só existe morte e caos. Se a irmã dela está indo para a guerra, então ela está em perigo. Liz se levanta e bate na porta da carruagem, chamando a atenção do Arthur. Ela quer proteger sua irmã, então finge estar se sentindo mal. Raquel pode estar chorando com medo nesse exato momento. Arthur dá ordem para eles fazerem uma pausa. Raquel não tem poderes como a Liz, então não tem como ela se proteger. Liz pede desculpas usando o máximo do seu charme. Arthur diz que não tem problemas, já que já estava na hora deles descansarem mesmo. Liz precisa proteger a sua irmã. Ela está pisando na poça de água. A água é pesada e muito inconsistente, por isso é difícil controlá-la. Então ela só precisa deixar a água mais leve, mais veloz, mais gelada e afiada. Ela começa a mover a água e usa ela para fazer um corte no rosto do Arthur. Graças a esse poder que a Raquel ajudou ela a conseguir ao dar paz de espírito a ela, Liz é mais forte do que qualquer um. Ela vai ter que matar todos eles. Para isso, ela já congelou a água ao seu redor e a transformou em lanças pontiagudas de gelo, deixando Arthur chocado. Liz precisa tornar a espada da irmã. Ela então ordena que todos congelem. Recapitulando, esse mundo pertence a um webtoon em que a protagonista, uma santa loira, derrota a vilã, Liz Agnes, juntando forças com vários protagonistas masculinos. E sim, são protagonistas no plural. Tem o protagonista principal, que é o príncipe herdeiro do Império Castro, e também aquele que a Liz amava, Edwick. E como subprotagonistas, tem o segundo gêmeo do Ducado Nois, Noel, o Cavaleiro da Santa, responsável por aniquilar todo o exército Agnes e anunciar a morte da Liz, Rupert. E por último, o rei mercenário, César, o servo leal da Santa, e aquele que reuniu todos os mercenários que serviram como uma primeira onda de ataques que deu início à queda do Ducado Agnus. Também é este garoto bem na frente da Raquel agora. Rupert pergunta o que a duquesa vai fazer agora. Raquel pensa que ele é só um pequeno garoto por enquanto. Mas com um sorriso, ela manda Rupert subjugar ele. Prontamente, Rupert concorda, já indo sacar sua espada. Como eles estão indo para a guerra, quanto mais mercenários eles conseguirem, melhor será. Sem falar que se eles resolverem o problema do rei mercenário logo na infância, não haverão espadas que possam ferir a Liz no futuro. Diferente da história original, Liz dessa vez crescerá segura e cheia de amor. Liz não será maltratada por ter se tornado uma duquesa tão jovem. Ela terá uma casa, ou melhor, um lar, onde será apenas uma criança normal, vivendo feliz e aproveitando o máximo que pode. Como a irmã mais nova de uma duquesa poderosa, Liz será mais preciosa do que qualquer outra pessoa. Será gentil e brilhará nesse mundo. Rupert e César estão lutando. César está conseguindo defender os golpes do Rupert, mas não por muito tempo, pois depois de um golpe, a espada foge das suas mãos. Rupert informa que está feito. Vendo dois dos protagonistas se enfrentando, Raquel fica feliz ao imaginar eles brigando no futuro pela fofa e gentil Liz. César pede para que o matem. Mas por que deveriam fazer isso? Raquel foi ali atrás do pai do César. César grita perguntando como podem dizer que vieram atrás do pai dele, mesmo sabendo como mal ele está. Mas Raquel simplesmente passa por ele, deixando o menino ainda mais desesperado, pois não é para tocarem no pai dele. O pai dele é praticamente uma casca vazia. Mas Raquel continua a andar, sem se importar com as súplicas do garoto. O antigo rei mercenário, o pai do rei mercenário César, é o homem que ficou em estado vegetativo por causa de um veneno desconhecido. Na história original, César perdeu seu pai para esse veneno.
e depois tornou o rei mercenário após cravar uma espada no peito dos inimigos do seu genitor. Um brilho começa a envolver o garoto, e Raquel diz que precisa da força dele. Ela foi ali para salvar o rei mercenário, então pede para ele fazer o mesmo por ela, enquanto conjura um brilho em sua mão. Mercenários são pessoas que lutam em busca de dinheiro e liberdade. Entre eles, havia um homem ao qual todos os mercenários se curvaram e tratavam como um deus. Este é o rei mercenário Javites. Ele nunca deixou mercenários para trás. Ajudou e fez com que todos recebessem pagamentos justos. Resgatou aqueles que foram injustamente presos e matou sem misericórdia todos aqueles que mexiam com os mercenários, sendo um nobre ou não. Ele é um homem que protege aqueles que estão sob seu comando e que, apesar da quantidade de assassinos à sua procura, se manteve firme. Até 2 anos atrás, quando entrou em reclusão por causa da sua doença, ele era o rei mercenário. O rei mercenário agora estende para Raquel uma insígnia que é o símbolo de um juramento. Aquele foi o presente que ele recebeu das 5 guildas que prometeram um dia retribuir o favor. Mesmo que seja apenas uma vez, Raquel será capaz de mobilizar todos aqueles que pertencem às 5 guildas de todo o Império. Raquel é a benfeitora dele, e o mercenário jamais esquece uma dívida. Mesmo que ele seja fraco, ele ainda quer oferecer o poder que ele tem. Na história original, essa insígnia é dada ao César pela Santa. Mas agora, tanto a salvação do César quanto a insígnia são dela. Uma das espadas que seriam apontadas para Liz no futuro foi resolvida. Raquel entra na carruagem, mas o rei mercenário a para. Ele diz ter muitas perguntas, mas será breve, pois não quer tomar muito tempo dela. Ele quer saber o que aconteceu com ele e como a Raquel salvou. Raquel explica que ele foi envenenado pela erva de Pierro, um veneno que mata a alma. Na verdade, diferente de um veneno, talvez seja mais próximo de uma maldição. Raquel conjura uma esfera de luz, o que deixa todos surpresos por ela ser uma maga. Esse incidente deixou tudo ainda mais claro para Raquel. O poder dela é o poder de purificar as coisas impuras. Tem outra coisa que ela descobriu além do seu poder. A verdadeira Raquel foi morta pela erva de Pierro, mas assim que ela foi parar esse corpo, ele ficou bem. César pergunta como seu pai ficou daquele jeito, e Raquel responde que quanto mais consumida, mais profunda e mais mortal a maldição será. E ela é facilmente colocada em coisas simples, como o álcool. Vemos a ilusão de uma mulher agarrada ao rei mercenário, o chamando de querido, e dizendo que trouxe uma ótima bebida para ele. Ela ainda acrescenta que o César já está tão crescido que, se quiser, pode beber também. César tenta dizer que é aquela mulher, mas seu pai o para. Ele diz que isso já é o suficiente para ele, e que ele ainda tem muitas coisas para resolver nesse mundo. Mas quando ele acabar com tudo, gostaria de visitá-la e agradecer a ela. Raquel diz que estará esperando por isso. Enquanto isso, Arthur está perguntando se eles vão matar todos os cavaleiros Lexville, e se isso foi uma ordem da duquesa. Liz diz que sua irmã não sabe nada sobre isso, e Arthur percebe que então Liz está fazendo isso por conta própria, o que é um alívio de certa forma. Se a irmã da duquesa é uma maga, Raquel provavelmente também é. Se ela fosse inimiga deles, seria algo complicado. Arthur questiona o que ela vai fazer depois de matar todos eles. Se a duquesa descobrir que eles morreram, ela suspeitará da irmã. Como eles vão morrer de qualquer forma, ela irá contar. Liz dirá que encontraram bandidos. Eles mataram todos e ela e a Bella fugiram. Raquel acreditará nisso. Então, ele pode simplesmente ficar parado e morrer. Arthur pensa que mesmo que ela seja uma maga, ainda uma criança. Nem em sonho os cavaleiros Lexville seriam exterminados por bandidos. Uma ameaça infantil misturada com magia e sangue. É algo bem familiar para o Arthur. Ele vai começar acabando com essa situação primeiro. Os dois se encaram, e logo depois começam a lutar. Liz atacando com suas lanças de gelo, e Arthur se defendendo delas, as partindo em pedaços. Isso está deixando Liz irritada, enquanto Arthur sorri com confiança. Ele corta um pedaço de gelo, fazendo alguns fragmentos irem na direção da Liz, que acaba fechando os olhos na tentativa de evitar se machucar. Nisso, ele usa essa distração e acaba segurando a criança pela cintura. Liz furiosa se prepara para usar seus poderes. Mas Arthur coloca a espada no pescoço da Bella, ameaçando a Liz para ela parar e ir o resto do caminho quietinha. O pescoço da Bella já está sendo cortado pela lâmina, então Liz diz que se ele tocar na Bella, ela mesma vai matar ele. Liz é uma lâmina inexperiente, mas bem afiada. Essa menina, sem dúvida, já feriu alguém antes. O que diabos a duquesa Agnes está criando? Arthur diz que o senhor dele é um homem bem assustador. Se ela fizer algo com eles, o ducado inteiro acabará sofrendo a responsabilidade disso. E pelo jeito que a Liz está agora, deve saber que a duquesa está indo para a guerra.
Então, ela não vai querer que a duquesa tenha um novo inimigo quando está se preparando. A magia da Liz é poderosa, então ela acha que poderá proteger a irmã de tudo. Mas a duquesa não é tão fraca quanto ela pensa. A duquesa passará por essa guerra com suas próprias forças. Então a Liz deveria aproveitar essa oportunidade para aprender a não usar seus poderes descuidadamente. Liz sabe que o que ele está falando é verdade, mas isso é muito frustrante. Vendo toda essa situação, Arthur chega à conclusão de que a duquesa realmente não sabe de nada. Antes da Liz sair, a Raquel deu um manual de como cuidar de uma criança, que dizia um monte de coisas que ele não deveria fazer, como não ser violento, assustador ou mostrar a espada. Liz encara o Arthur, o que deixa ele confuso. Ela diz que algum dia irá matar ele. Arthur está um pouco desconfortável com toda hora isso de vou te matar. Ela não pode parar com esse negócio de matar, não? Dante aparece perguntando o que o Arthur está fazendo na frente de uma criança. Arthur tenta dizer que não é o que parece, mas Dante diz que é desrespeitoso ficar falando coisas assim na frente de uma jovem senhorita tão frágil. Liz começa a fazer uns cálculos. Se ele falou que ela é uma jovem senhorita frágil, significa que ela parece inofensiva, e isso não é algo negativo. A parte do jovem indica que ela precisa ser protegida, e essa pessoa parece alguém que pode ir contra esse tio chato. Então isso significa que ele é uma pessoa legal com ela. Dante continua dando uns esporros no Arthur, pois mesmo sendo um cavaleiro Lexville, ele conseguiu se ferir. Arthur tenta se explicar, mas Liz, com uma expressão inocente, pede desculpas, pois acabou arranhando Arthur. Arthur fica confuso, pois foi o gelo. Mas Liz diz que o tio colocou uma espada no pescoço da Bella e ameaçou. Então Liz não sabia o que fazer. Arthur fica nervoso, pois falando assim vão pensar que ele... Dante diz que sem dúvidas ele é um homem mau. Não existe motivo para ele ter feito algo tão bárbaro. Ele só tinha que escoltar uma criança e a empregada dela. Onde ele colocou o cavalheirismo dele? Isso é um desastre. A partir de agora, Arthur está proibido de se aproximar da jovem senhorita. Arthur acha isso tudo muito injusto. Raquel parece estar se iludindo achando que terá vantagem nessa batalha tola. Isso tudo acabará antes mesmo que ela consiga se preparar. Isso é o que o conde deve estar pensando, e por isso o exército dele está avançando rápido. Marcos informa que eles possuem 7.000 homens e alguns mercenários, enquanto o exército da Raquel tem 15.000 homens. Então Marcos não sabe de onde vem tanta confiança. Raquel pergunta quantos mercenários o conde tem. Marcos responde que não tem como saber a quantidade exata. Marcos tentou contratar as 5 guildas do Império, mas foi ignorado. Provavelmente porque o preço ofertado a eles foi mais alto. Raquel mostra a insígnia dizendo que eles irão responder agora, já que o juramento entre mercenários é absoluto. Marcos pergunta onde Raquel conseguiu aquilo, mas ela diz apenas que não foi nada demais. Agora a pergunta que resta é de onde vem essa confiança do conde. O poder para atrair 5 guildas e toda essa confiança para atacar uma duquesa não é algo que vem apenas de um conde. Eles vão ter que vigiar a família imperial de agora em diante. A família imperial é constituída por pessoas que trabalharam com o ducado Agnus por muito tempo e que facilmente poderiam arrastar eles para uma conspiração. As dúvidas que estavam enterradas começam a ser respondidas. Aquele corpo estava viciado em erva de Pierro, que é controlado pela família imperial. Havia uma pessoa que estava olhando para a jovem duquesa que havia perdido seus pais, com um olhar de desconfiança e suspeita. Este é o atual imperador que foi coroado 3 anos atrás. Na mesma época da coroação, o antigo duque Agnus havia pedido ao seu médico particular para pesquisar mais sobre a erva de Pierro. Mas logo após esse pedido, aconteceu o acidente que matou o duque. Marcos diz que irá enviar os melhores espiões secretamente. Raquel sorri, pois tanto o presente quanto o futuro mudaram quando ela assumiu aquele corpo. Na história original, essa conspiração contra os Agnus nunca foi descoberta, e Alice teve que viver nessa conspiração desde os 9 anos. Quanto mais o ducado Agnus crescer, mais pressão o imperador fará. Para proteger sua amada criança e as terras onde ela irá viver, Raquel terá que passar por essa difícil batalha. Lembrando a sua irmã, Raquel sorri. Ela não gosta, mas terá que apressar a sucessão do protagonista masculino ao trono. Raquel então manda Marcos trazer todas as pessoas dos vilarejos próximos e os colocar em segurança no castelo. Depois disso, é para queimar todos os vilarejos para que o exército do conde não consiga quaisquer recursos. Mestre é um título recebido por pessoas que dominaram completamente alguma área e atingiram a perfeição. Entre os mestres, o mais precioso é o cavaleiro que atingiu o nível de mestre com espada. Um dia um rumor começou a se espalhar por um jornal de que o mestre da espada havia nascido no Império Castro. As pessoas começaram a falar sobre isso. Uma disse que esse é o primeiro mestre da espada em 100 anos.
mas outra disse que isso eram apenas rumores sem sentido. Uma terceira pessoa disse que não parecia ser, e que a pessoa dos rumores é o Arthur, o cão de caça dos Lexville. Esse mesmo cara que está fazendo beicinho agora. O Grão-Duque pergunta se ele sofreu alguma emboscada, e o Arthur responde que pode-se dizer que sim. Aquela mocinha é uma maga. Ela pode ser fraca se comparada com Theo, mas já chegou no nível de transformar água em gelo. A duquesa e essa mocinha são magas. Se elas se tornarem inimigas deles, seria bem irritante. Dante grita encantado que parece uma boneca. Uma pessoa tão fofa nunca visitou aquele grão-ducado frio e chato. Dante se sente vivo agora. Ele agradece a Liz por ter ido ali. Se ela precisar de qualquer coisa, pode falar para ele. Liz diz estar tudo bem, chamando Dante de tio. Dante está tão encantado que até acha legal ser chamado de tio. Ele pergunta se ela gostaria de conhecer o castelo. Theo está achando tudo isso muito barulhento. Ele manda o Arthur ser o guia e o Dante deve ficar para reportar as coisas a ele. Dante concorda triste, enquanto Arthur fica desesperado por ter que ficar com aquela senhorita violenta que nem sabe quem eles são. Liz segura a manga dele e, se aproximando, diz que gostou tanto deles, mas com expressão ameaçadora, acrescenta que se eles contarem para a irmã dela, eles estão mortos. Arthur já ouviu que vai morrer mais vezes do que quando estava na guerra. Theo manda Liz não causar problemas e expulsa eles dali irritado. Uma vez sozinhos, Dante informa que foi confirmado que o mensageiro da família imperial foi enviado ao condado Wickens. Ele verificou a informação diversas vezes. Theo percebe que então a família imperial irá intervir na guerra. Eles foram os responsáveis pela morte do antigo Duque Agnus. Parece que planejam usar essas táticas sujas e dar um fim em tudo logo. Isso é péssimo. Será preciso achar a localização da Duquesa Agnus para manter ela em segurança. Parece que o imperador está planejando contratar as 5 guildas e colocá-la sob o comando dos Wickens, já que apenas com a posição do conde seria impossível controlar as guildas. Com as guildas e o poder da família imperial, a duquesa ficará em desvantagem contra os Wickens. Se a Raquel não conseguir resolver isso, eles irão intervir. Dante concorda. Ia falar algo sobre a duquesa, mas Theo manda ele não falar nada. Aquilo está vindo em breve. Dante diz que fará os preparativos para a ausência do Grão-Duque. Theo se pergunta se deveria ter dado um aviso mais firme para aquela menina sorrateira, pois quando ele não estiver ali, ele não sabe se vai conseguir manter ela sob controle apenas com um não cause problemas. Dante é o gênio da família Geraldo, uma família que serve os Lexville há gerações. Ele é responsável por tornar o exército dos Lexville conhecido como Covil de Monstros, e também por torná-los em verdadeiros monstros. Esse é o mesmo Dante que está perguntando ao Arthur por que ele está falando de uma menina tão fofa. Mas Arthur pede pro Dante acordar. Desesperado, ele diz que a Liz não é nada fofa. Ela é uma cobra das mais venenosas e vai causar muita dor de cabeça se tirarem o olho dela por um instante. Dante acha lamentável que o Arthur não consiga reconhecer a fofura de uma jovem dama. Ele questiona por quanto tempo Arthur vai continuar com essa paranoia. Mas com a lágrima no olho, Arthur diz estar apenas preocupado. Dante diz que se ele tem tanto tempo para reclamar, então tem para cuidar da Liz, pois ele está muito ocupado. Mas Arthur não está dizendo essas coisas por desgostar da Liz. Se for ver apenas por talento, ela é um monstro parecido com o senhor dele. Arthur entra na sala em que seu mestre está, mas é recebido com um monte de lanças de gelo, o que deixa ele completamente assustado. Theo diz para Liz que não é assim. Liz nem está se preocupando com o controle, então o poder está saindo como bem quiser, e isso não é bom. Liz ainda é muito imatura. Irritada, Liz diz que mesmo com o tio falando isso, não tem como ser melhor. Theo diz que tio não, Grão-Duque, e que a habilidade de manipulação dela é horrível. Enquanto isso, Arthur está completamente atordoado, pois ele quase morreu, e eles nem se importam com ele. Liz diz que isso não importa, pois ela vai matar aquele tio, mais conhecido como Arthur, de qualquer forma. Arthur percebeu que a Liz guarda muito rancor. Theo chama a Liz como Ei, e dessa vez é a Liz que o corrige, dizendo que Ei não, é Liz Agnus. Theo pede para ela não dizer que vai matar o Arthur a partir de agora. Arthur fica emocionado, mas isso dura pouco, pois logo em seguida, Theo diz que declarações de guerra dos fortes precisam ser feitas de forma rápida e confiante, e apenas quando tiver certeza, ela poderá falar essas coisas. Liz diz ter entendido, e Theo diz que então não vai mais se intrometer nisso. Tadinho do Arthur. Theo pede para Liz não se esquecer do que ele falou, e Liz diz com uma expressão fofa que é a irmã mais nova da Raquel, então ela não causa problemas. Theo sorri confiante de que educou a menina bem. Raquel está toda acabada, com enormes olheiras debaixo dos olhos, enquanto preenche um monte de papéis. Essa é a primeira vez que ela e a Liz estão longe por tanto tempo, então ela está morrendo de preocupação.
Ela pergunta ao Theo se ele chegou em segurança. Sem dúvidas, Lisa está mais segura do que a Raquel. Como esperado do Grão-Duque, a confiança dele para garantir a segurança de alguém está em outro nível. Isso é um alívio. Enquanto isso, o Grão-Duque está só pensando que a Raquel nem imagina o tipo de monstro que ela está criando. Ele então comenta que, para falar a verdade, ele é quem deveria estar preocupado. Raquel fica emocionada pelo Theo realmente estar preocupado com a irmã dela. E Theo percebe que ela realmente não faz a mínima ideia. Raquel muda de assunto e, se aproximando do Theo, diz que para ele ter ido até ali, deve ser por causa daquilo. Ele vai precisar agora? Theo responde que ainda não. Ele dirá quando. Agora, ele só quer descansar um pouco. Raquel diz que irá pedir para preparar um quarto e um banho para ele. Theo diz que será melhor se a Raquel fosse lavar antes, o que faz ela perguntar se está tão fedida assim. Theo von Lexville, o homem mais poderoso do mundo. Um perigoso e brutal Grão-Duque, que sem qualquer piedade devasta populações e cria um mar de sangue. Mas que agora parece apenas um homem lamentável. Talvez seja porque ela viu o lado fraco dele diversas vezes. Mas ainda assim, ela não consegue se livrar desse sentimento de pena. Ela não está se importando muito com isso? Mas existem outras pessoas com quem ela precisa simpatizar também, como os soldados dela que estão lutando na guerra, o povo dela que nunca passou por uma guerra, e até ela mesma, que nunca imaginou que estaria em guerra. Mas quando ela pensa nesse homem, ela fica inquieta. Será o medo da guerra? Talvez ela seja muito cansada. No começo, ela só imaginava um futuro feliz com a Liz. Ela nunca imaginou que teria que passar por coisas tão pesadas como morte e brutalidade. Talvez seja por isso que os sentimentos dela estão tão intensos. Raquel se joga na cama, se sentindo exausta. Tanto o cabelo dela quanto sua mente parecem algodões carregados de água. Ela só quer descansar. Ela pede para os cavaleiros na porta avisar quando o Grão-Duque estiver indo. Então ficará tudo bem se ela descansar só um pouco nessa situação, certo? Todo esse peso sufocante em cima dela... Peso? Ela abre os olhos, sentindo um forte peso sobre si. É possível ouvir alguém perguntando o que o Grão-Duque está fazendo e se a Duquesa está bem. Quando Raquel percebe, o Grão-Duque está deitado sobre ela. Ela diz estar bem. Quem não parece bem é o Theo. Diversos cavaleiros são caídos machucados, enquanto outros estão preparados para proteger a Duquesa. Raquel pede para eles ficarem tranquilos. Eles podem sair. Está na hora. Por causa de toda a confusão, Raquel não percebeu naquele dia. Mas o poder mágico desse homem está enlouquecido tentando matar seu próprio mestre. Não apenas seu mestre. É como se o poder dele fosse milhares de espinhos e fogo do inferno, queimando e ansiando por carne e sangue. Raquel está tentando confortar o Duque da sua dor, quando de repente ela se vê em meio a uma escuridão. Sem saber onde está, ela começa a caminhar. Mas então ela fica assustada ao ver algo como uma enorme serpente envolta por uma espécie de fogo. De repente, uma mão preta é vista saindo daquele bicho. Raquel percebeu instintivamente que isso não se tratava de algo que ela poderia purificar sendo tão fraca. Dizem que o poder mágico é algo que vem da alma. Por causa da erva de Pierro, ela conseguiu clarear ainda mais suas dúvidas. Se aquele corpo tivesse nascido com poder mágico, seria impossível ela ter ficado viciada em erva de Pierro. Então, se a alma é a fonte do poder mágico, o poder mágico do Grão-Duque é a alma de outra pessoa. Theo para, sem conseguir dizer nada. A falta de negação indica que ela está certa. Theo fica assustada ao ver que a Raquel está chorando. Ela pergunta por que ele está agindo tão normalmente. Ele nunca quis essa dor. Ele nasceu em Lexville e então recebeu essa maldição. Ele é só uma vítima. É muito triste essa alma presa nesse corpo que não consegue se libertar. E também um homem que precisa sofrer toda essa dor por um poder indesejado. Sem acreditar no que está vendo, Theo pergunta por que ela está chorando. Por que ela está chorando? Porque ela tem empatia e sente pena. Ela pergunta se ele está bem agora. Ao que Theo responde que não é tão fraco assim. Além do que, parece que ela que não está bem. Apenas com esse fraco poder, Raquel não conseguirá purificar a alma que está presa no coração desse homem. Mas naquele dia, ele diz que quando ela o toca, a maldição se acalma. Então Raquel está determinada a tocar ele mais diretamente. Theo já está assustado, achando que Raquel enlouqueceu. Mas Raquel diz que está bem sã. Ela sabe que ele odeia ser tocado. Mas ele mesmo disse que a maldição se acalma. Então ela pede a mão dele. Theo resolve ir embora dali sob o pretexto de que já está muito tarde. Mas Raquel o puxa, dizendo que ele não vai embora assim. Ela está determinada a resolver isso agora. Ela joga ele na cama. Theo manda ela esperar. Mas ela já está passando a mão pelo peitoral dele. Uma maldição está presa no coração desse homem, bem debaixo da mão dela. Raquel nem consegue imaginar quanto tempo essa maldição existe, ou que emoções terríveis estão conectadas nela. De repente, Theo muda as posições dele, ficando agora em cima dela. Ele não sabe se ela só é descuidada, ou se na verdade está querendo isso.
Por algum motivo, Lisa está com muita raiva. Pro Arthur não tem um momento em que essa criança não está brava. Liz congela o bolo dele só de raiva e pergunta quando ela pode voltar para casa. Arthur diz que mesmo que ela implore, ela só vai quando chegar a hora certa. E pode ter certeza que isso é algo que ele quer mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Só que o Dan chega bem nessa hora e começa a brigar com Arthur por ele estar falando isso na frente da Liz. Arthur realmente não tem jeito. Liz sussurra para o Arthur que é muito feio xingar na frente de uma criança. Então o tio realmente é um adulto muito ruim. Arthur sussurra de volta que se ela só ficasse quieta, ele não xingaria. Dante informa que irá enviar uma mensageira até os Agnus e pergunta se tem algo que a Liz gostaria de mandar para a duquesa. Liz diz toda encantada que quer escrever uma carta. Dante pede para ela ir até ele quando terminar. Arthur grita desesperado, pergunta se o Dante tem alguma coisa para falar para o senhor dele. Ele tem certeza que é algo bem importante. Dante tampa o ouvido da Liz para ela não ouvir, enquanto Arthur chuta ser sobre o Conde Wickens e a família imperial. Se é isso, então ele vai até o Grão-Duque, já que seria um problemão se o mensageiro fosse atacado e uma mensagem tão importante não fosse entregue. Dante manda ele não falar besteiras. Ele precisa ficar ali e proteger a preciosa convidada deles. Arthur diz que é ele quem precisa de proteção ali. Mas Dante manda ele parar de falar coisas sem sentido e desperdiçar o tempo dele. Ele se despede da Liz com olhos brilhantes, enquanto Arthur só pensa que vai morrer. A refrescante brisa da noite. A luz do luar sobre a escuridão. O som das batidas do coração. A respiração suave e os cabelos balançando. Theo segura a mão dela. Ela não sabe se está sentindo medo ou expectativa, mas ela não consegue mexer a mão. Então Theo a solta, mandando ela ser cuidadosa. Ela fica muito indefesa. Raquel começa a gritar envergonhada e expulsa o Theo do quarto. Ela bate a porta do quarto com toda a força, enquanto ainda grita completamente envergonhada. Ela não entende por que agiu assim. Ela ficou parecendo uma lunática. Raquel então começa a chorar, e os guardas espancados perguntam se ela está bem. Ela responde que sim. Foi apenas decepcionante o Grão-Duque ter confundido as intenções puras dela. Theo tenta dizer que não é muito fácil de acreditar depois que ela... Mas Raquel interrompe, gritando que já está muito tarde. Então é para ele ir dormir. Não era a Raquel que estava determinada? Mas ela apenas grita para ele ir dormir. Theo então resolve ir embora. O gosto e o cheiro de sangue que ele sente significa que a maldição ainda está ativa. Sempre que ele passa pela dor da maldição, os efeitos colaterais depois são horríveis. Ele tem coisas como emoções inconstantes e pesadelos. Mas hoje, ele não sente nenhum efeito colateral deixado pela dor. Sentado em sua cama, ele pensa que é estranho. É muito pacífico ficar ao lado da duquesa. Nada acontece, e algumas vezes, os sorrisos escapam. Ele nem sequer se lembrou da maldição que tanto deseja se livrar. Era como se ele fosse uma pessoa normal. As mãos dela estavam frias. Sabendo a terrível realidade da maldição dele, como é possível que ela o trate tão normalmente? Por que ela chorou pensando nele? Ele se pergunta o que pode acontecer, se ele tentar descobrir mais sobre ela. Marcos está informando a Raquel de que o conde desistiu do cerco, o que deixa Raquel completamente desnorteada. Talvez porque as 5 guildas se aliaram a Raquel, então eles tiveram que mudar a estratégia de combate. O exército está recuando lentamente e... Ela quer que ele volte mais tarde? Raquel diz que está tudo bem. É só que ela não conseguiu dormir nada por culpa do Grão-Duque. Quando as pessoas estão determinadas, coisas podem acontecer. Mas eles apenas seguraram as mãos. Ele estava segurando ela tão forte que ela pensou que ele poderia acabar... Calma, calma, ela precisa focar. Raquel pergunta se o conde está se movendo junto do exército e obtém uma resposta positiva. Então ele está confiando nas guildas e avançando sem pensar? As guildas mercenárias são poderosas, mas não é como se fossem tão fortes quando usadas em guerras assim. Sem dúvida tem mais alguma coisa no meio de tudo isso. Algo que pode tornar um conde confiante contra um duque. Será se seria o próprio imperador? As coisas ficariam complicadas, já que a família imperial não pode se envolver em batalhas territoriais entre os nobres. Se for fazer algo, então seria apenas um apoio por trás dos panos. Por isso o conde tentou usar as guildas mercenárias.
Mas seu plano acabou sendo destruído por ela ter usado a insígnia e as guildas terem se unido a ela. Raquel então tem uma ótima ideia. Ela pergunta quando os mercenários chegam e Marcos responde que daqui 10 dias. Raquel então manda o Marcos mobilizar os soldados dela e deixar o exército do Conde recuar. Eles não precisam lutar com aqueles que estão recuando. Marcos pergunta se eles vão atacar o ponto fraco do inimigo. Se eles atacarem o exército que está recuando, eles seriam capazes de reduzir um bom número dos soldados inimigos. O Conde também sabe disso. Marcos diz que eles estão recuando lentamente. Então, se eles atacarem o inimigo que está em alerta máximo, eles não conseguirão grandes resultados. Por isso, atacar seu ponto fraco é algo que eles farão mais tarde. Mas o que ela está pensando em fazer agora também tem relação com esse ponto fraco. O Conde ter avançado assim, desenfreadamente, deu uma ótima ideia a ela de como dar um grande golpe nele. Talvez essa guerra acabe com menos destruição do que ela estava imaginando. Ela está doida para voltar logo, para que Alice cure toda essa exaustão mental que ela está sentindo. Enquanto isso, o dia a dia da Alice está sendo apenas perturbar o Arthur. A família imperial não pode intervir nas guerras territoriais entre nobres. Na realidade, em todas as batalhas, sempre um lado foi favorecido pela família imperial, mas tudo foi feito por meios não oficiais. No entanto, como já é conhecido que o motivo dessa guerra é a duquesa Agnus, caso a intervenção da família imperial em apoio aos Vikings se torne pública, a reputação de ambos sofrerá um grande golpe. Por isso, eles tentaram usar os mercenários para mascarar o exército imperial. O imperador jamais ajudará os Vikings, tendo o risco de ser descoberto. Então ele terá que lutar com suas próprias tropas até descobrir um plano confiável. Como uma luz no fim do túnel, a família imperial ofereceu apoio. Mas como uma terrível tempestade, os Agnus devastaram as esperanças, pegando o apoio das guildas mercenárias. O que aquela mulherzinha fez? Ela só pode estar usando magia negra. O exército dos Vikings já avançou no território Agnus, mas os números não são nem perto do suficiente para formar um cerco. Ele consegue aguentar mais um ano com todos os recursos que tem, então ele precisa achar alguma brecha para atacar as forças da duquesa quando ela estiver recuando. Mas ele tem que destruir a duquesa completamente em um ano. Um homem entra na tenda surpreso. Ele manda o Conde se acalmar. O Conde está completamente irritado, e para tentar acalmá-lo, o homem diz que tanto faz o que acontecer. Contanto que a família imperial esteja com eles, eles serão os vencedores no fim. O Conde concorda, pois a família imperial está ao seu lado, e o homem suspira aliviado. O Conde ia dizer mais alguma coisa, mas é interrompido por um cavaleiro que entra desesperado, informando que algo aconteceu com o castelo do condado. Enquanto Raquel trabalha, Theo está de boas no sofá, parecendo bem à vontade. Theo pergunta se ela precisa de ajuda. Essa é uma boa oportunidade para ele descobrir os segredos do ducado. Mas irritada, Raquel responde que não. Além disso, está tudo bem ele ficar tanto tempo fora do escritório assim? Theo responde que a maior parte do trabalho dele é feito pelo assistente dele. Então, normalmente, ele já fica bastante tempo fora. Coitado do Dante. Raquel fica irritada por ele jogar tudo para outra pessoa. Ela então começa a resmungar que nunca imaginou que o Grão-Duque fosse tão preguiçoso. Theo acha ela muito corajosa, pois se fosse outra pessoa, já teria morrido em diversas ocasiões. Raquel questiona se ele quer entrar na fila das pessoas que querem matar ela. Irritado, Theo manda ela não dar a vida ao inimigo tão facilmente. Enquanto ele estiver ali, ninguém terá coragem de atacar. Raquel diz que é claro que ela não vai fazer isso. Além disso, como ela não saberia dessas coisas? Ela sabe bem que está em guerra, e sabe quem é a pessoa na frente dela. Mas Theo apenas volta a ficar bem tranquilo no sofá, e Raquel volta a trabalhar. Theo pensa que ela é uma mulher interessante em muitos aspectos. Mesmo com ele ali, e sem nunca sequer ter participado de uma guerra, ela está avançando contra o Conde com total confiança. Raquel se lembra de algo e pergunta se ele leu a carta que o pobre assistente dele enviou. Theo responde afirmativamente. A carta informava que a família imperial formou em segredo um exército para apoiar o Conde. Mas, no fim, foi um completo fracasso. O imperador tentou utilizar as guildas mercenárias para mascarar as tropas imperiais, mas acabou não funcionando, pois as 5 guildas se juntaram à duquesa Agnus. Além disso,
como o conde deixou um baixo número de soldados protegendo o condado, a duquesa utilizou 5.000 homens para retardar o recuo do conde e servir de distração enquanto enviava tropas separadamente. Ela assumiu total controle do condado, que foi deixado sem o senhor. Em pensar que ela conseguiu elaborar táticas sem derramamento de sangue. Acreditando fielmente na ajuda imperial, apenas 500 soldados estavam protegendo o condado. Com milhares de soldados bem na sua frente, era praticamente impossível que o conde impedisse a invasão do condado. Theo comenta que ela fez escolhas bem bonitinhas. Ele se pergunta como ela chegou nessa ideia. Raquel fica confusa com o súbito comentário, mas ela diz que infiltrações são bem melhores do que cercos. Caindo na gargalhada, ela diz que até parece que ela iria perder uma oportunidade de ouro dessas. Claro que ela já conhecia como os personagens agiam porque leu a história e estudou sobre eles com antecedência. No fim, foi um aprendizado útil. Rupert relatou que após a invasão, todos os membros da família, empregados e soldados foram desarmados e presos. Raquel mandou que impedisse que qualquer mensageiro fosse enviado. Então o conde só descobrirá que seu castelo foi tomado quando chegar no território. Enquanto isso, Theo já caiu no sono. O fim dessa guerra está próximo. Raquel pergunta ao Grão-Duque se ele gostaria de acompanhar ela, pois ela precisa ver como o Conde Wickens planeja retomar o que perdeu. Anne está se tremendo toda ao arrumar o Grão-Duque. A pobre está morrendo de medo. Raquel pergunta se ele está pronto. Ela comprou aquela roupa para ele como forma de gratidão pela vez que ele emprestou a capa a ela. Como ele sempre usa roupas pretas, ela pensou que cairia bem alguma roupa mais clara. Theo só consegue pensar que está sendo purificado. Raquel estende sua mão para eles irem, mas Theo apenas fica encarando. Ela pergunta se ele não quer, mas o que o Theo está olhando é que ela está se tremendo toda. Ela não estava confiante. Raquel fica para baixo, pois ele só segura a mão dela quando precisa, enquanto ela não tem essa vantagem. Mas então, Theo estende a mão para ela. Raquel estende sua mão para pegar a dele, enquanto agradece. Como sempre, as mãos dele são quentes. Ela sente como se o calor que emana dele dissesse que ela é capaz de suportar tudo. Mas ela não é tão forte quanto ele. Com o avanço dos cavaleiros vindo do condado conquistado e dos cavaleiros que estavam na linha de frente, o exército do conde, que estava sendo pressionado por ambos os lados, foi completamente aniquilado em pouco tempo. Mesmo os cavaleiros águias não atacando civis, a pressão psicológica causada naqueles que estavam tentando miseravelmente proteger seus lares, junto com as ordens controversas do seu senhor, foi o que culminou no desastre e no colapso da moral dos cavaleiros. Os cavaleiros são pessoas, pais e filhos. Assistir seu lar colapsar, sabendo que não podia fazer nada, seria o limite da sanidade de qualquer humano. Tudo isso ocasionou a rendição dos cavaleiros, dando uma vitória esmagadora ao ducado Agnus. Um servo está informando para o imperador que a duquesa Agnus venceu. Ela assumiu o controle do condado, e tanto o conde quanto sua família serão executados naquela noite. Irritado, o imperador questiona a respeito das 5 guildas. O servo informa que foi um fracasso, pois eles se aliaram à duquesa. Furioso, o imperador questiona como eles chegaram em um consenso de união geral sem um rei. E bem, foi graças ao rei mercenário, um mero mercenário comum. Ele matou um dos subordinados do imperador alguns anos atrás. O motivo foi porque o nobre assassinou alguns mercenários. Ele ousou matar o subordinado do imperador só porque ele massacrou alguns insetos. Mas não há nada mais fácil do que lidar com esses vermes. Basta ter ouro. Com ouro, os próprios insetos se atacam e se levam à miséria. A esposa do rei mercenário não era diferente. O imperador tentou usar os mercenários a seu favor depois de se livrar do rei deles. Mas como a duquesa conseguiu o apoio das 5 guildas? O servo diz que irá informar sem que descobrir. Mas o imperador diz que já é tarde demais agora. Então manda ele enviar uma mensagem à duquesa Agnus, pois eles não podem perder o conde Wickens assim. Raquel está olhando seus soldados à varanda. Depois ela se vira e entra em uma sala. Parece que ela está na mansão do conde. E vendo todas as riquezas existentes ali, ela comenta que ouviu rumores de que a riqueza dos Wickens superava a de um marquês. E parece que é mesmo verdade. O conde recebeu a proteção do imperador usando esse dinheiro. Pouco antes do conde e da família dele serem decapitados,
uma carta do imperador chegou. Foi bem cômico ler aquilo. A carta dizia: Parte meu coração ver meus nobres companheiros lutarem e derramarem sangue de tal forma. Por isso, declaro o fim dessa guerra. Uma completa maluquice o imperador querer declarar o fim de uma guerra ganha. O sangue dos cavaleiros da Raquel foi derramado naquelas terras. Então, como esse seria o fim? O imperador cego pela ganância, onde bastou um acordo que o beneficiaria, que ele rapidamente mudou de ideia. Ele virou as costas aos vikings, usando uma carta fajuta com palavras cobertas de hipocrisia. Raquel queria seguir um caminho diferente, mas pessoas perderam suas vidas nessa guerra. Guerras são brutais e sem sentido. Os soldados se tornam meros peões que se sacrificam por seu líder. E tudo isso por causa da cobiça humana. Raquel observa a noite do lado de fora. Em seu rosto há uma expressão triste. De repente, alguém entra no quarto. É o Theo, que comenta que ela não parece feliz. Raquel explica que essa é a primeira vez que ela mata alguém. Ela não perdoou nem a família dele. Theo tenta tranquilizá-la, dizendo que eliminar por completo o lado perdedor da guerra é algo fundamental para manter um futuro seguro. Raquel fica pensativa, mas depois ela pergunta se o Theo quer beber um pouco com ela. Theo fica irritado, perguntando se é assim que ela quer retornar aos velhos hábitos. Mas não é algo que ela consiga suportar. Ela executou uma família com pessoas inocentes. Não foi fácil tomar a decisão de matá-los. Então ela pergunta, como assim velhos hábitos? Se isso é apenas para comemorar a vitória. Eles devem beber e se alegrar um pouco. Amanhã eles voltarão ao ducado. Raquel terá que compensar e consolar a família das vítimas dessa guerra e realizar os funerais deles, além de ter que buscar a Liz. Mas ela precisa lavar suas mãos antes, pois elas estão cheias de sangue. De qualquer forma, ela ficará bem ocupada. Theo manda ela parar de beber, pois isso a deixa feia. Raquel pergunta se ele não pode relevar só um pouquinho. Desde a tentativa de assassinato, ela tem sentido medo. Ela esteve tão perto da morte. Theo diz que se ela vai continuar falando essas coisas estúpidas, ele vai embora. Raquel sabe que é estúpido, mas não tem como ser tão forte quanto ele. Seus olhos estão se enchendo de lágrimas, e Theo fica chocado ao ver essa cena em sua frente. Ela tem certeza que ele também já teve esse mesmo sentimento algum dia. Ela começa a se aproximar dele, até repousar sua cabeça no peitoral dele. Ela se desculpa com ele, pois ela não pode ser tão forte quanto ele. Mas ela tem alguém para proteger. Então ela precisa assumir essa posição pelo bem da Liz. No entanto, até mesmo o vinho se parece com sangue. O sangue do conde e da condessa que choraram e imploraram por misericórdia. Mesmo se forçando a beber o vinho, ela sente como se estivesse ouvindo os gritos deles. E tudo isso é muito mais do que ela consegue aguentar sozinha. Então ele poderia ficar ao lado dela e não ir embora? Assim como naquele dia que segurou a mão dela, ele poderia fazer o mesmo hoje? Mas Theo a segura pelo queixo e, com ar sério, diz que parece que o último aviso dele para que ela tivesse cuidado foram apenas palavras vazias para ela. Ele então começa a aproximar seus lábios dos dela, enquanto diz que na verdade é exatamente isso que ela quer. E assim eles finalmente se beijam. Sinceramente, não consegui achar isso fofo. A menina está traumatizada por ter matado alguém e o cara só pensando em beijar ela. Logo depois, Raquel já está deitada na cama, com um grão-duque sobre ela. Ele diz que então irá aproveitar apenas dessa vez. Ele começa a beijar ela, e ela se entrega totalmente ao beijo. Com um sorriso, ela pensa que não teria coragem de usá-lo de tal forma uma segunda vez. Mas ela não entende porque ele franze a testa toda vez que ela faz algo. Às vezes, ele sorri um pouco, e ela quer ver ele sorrir ainda mais. Então, ela volta a beijá-lo. Cabelos bagunçados, respirações ofegantes, lençóis amassados e os corpos nus. Na brisa da noite, a alma do conde e sua família vagarão com o vento, junto das pobres almas que perderam suas vidas naquelas terras. Ela está com medo e odeia isso. Ela quer ser abraçada, quer que ele a faça esquecer de tudo. Arranhando as costas dele, ela deseja ser possuída. Olá, me chamo Liz.
eu sou a única irmãzinha da Duquesa Agnes. Nesse exato momento, minha irmã está derrotando um vilão muito malvado. E ela me deixou na mansão de outro nobre para que eu não fosse arrastada para toda essa situação. E este nobre é o Grão-Duque Lexville. A mansão do Grão-Duque é gigante, muito brilhante, e é como se o imperador vivesse ali. Mas por algum motivo, não acho que se adequa a mim. Além disso, por que estou com esse sentimento? Um sentimento de que algo muito desagradável aconteceu. Arthur aparece irritado pela Liz ter o encharcado todo. Ele estava quieto no canto dele. Então por que eles estão incomodando? Liz informa que porque está de mau humor. Mas Arthur não entende porque ela está descontando isso nele. Liz questiona se ela deveria descontar em outra pessoa, o que deixa Arthur animado. Ele diz que sim, ela deveria atazanar outros cavaleiros. Liz estava enxugando as mãos na roupa da Bella, mas então com um olhar ameaçador, chama a Bella. E, como se entendesse o que iria acontecer, Arthur pede desesperado para ela continuar irritando só ele. Então a sala fica no mais completo silêncio, e Liz saiu vitoriosa, enquanto Arthur está surtando por não poder nem ao menos dar umas palmadas nessa festinha. Liz vê um piano e começa a correr até ele animada, deixando Arthur e Bella para trás, sozinhos. Vendo como Bella parece assustada com isso, Arthur diz que ela não precisa ter medo, pois assim como naquela hora, ele não tem intenção de machucar ela. Mas ainda assim, ele pede desculpas por aquilo. Bella diz saber que ele fez aquilo para conter a jovem senhorita. Então ela agradece por ele ter feito e falado o que era necessário para Liz. Arthur pergunta se não era para Bella conseguir conter a Liz nessas situações. Mas Bella explica que ela é apenas uma pessoa normal, enquanto a Liz não é. É ridículo pensar que ela, uma pessoa normal, poderia fazer algo para conter a jovem senhorita. Como ela ousaria? Olhando para Bella, Arthur pensa que quando ele colocou a espada no pescoço dessa empregada, a intenção de matar aquela menina era a mesma que a de um assassino real. Qualquer movimento errado que ele fizesse naquela hora poderia transformar aquele lugar em um mar de sangue. Isso significa que essa mocinha se importa muito com a empregada. Arthur diz conseguir ver o quanto a Bella respeita aquela criança, mas ela deveria saber de uma coisa. Contanto que a Bella não trai a Liz, Liz nunca vai machucá-la e sempre vai ouvi-la. E daí que a Liz é uma pessoa normal? Ela ainda é apenas uma criança mimada que a Bella está criando. Então tudo que fizer será pelo bem da Liz, e ela irá escutar a Bella. Bella fica surpresa, e as palavras de que a Liz é apenas uma criança entram em sua mente. De forma animada, Liz chama a Bella para ver as bolhas que ela está fazendo com água. O rosto inocente e animado de uma criança. Arthur diz que já chega de brincar com a água e o piano, e diz para eles verem se as respostas às cartas que enviou a duquesa já chegaram, pois o Dante já está vindo. Liz diz saber disso, e é por isso que ela está esperando ali. Arthur acha ela apenas muito barulhenta. Ele tampa os ouvidos e dá a língua para ela, a deixando furiosa. Liz então começa a perseguir ele com água, enquanto Arthur foge. Bella então percebe que no fim das contas, uma criança ainda é humana. Dante aparece todo entusiasmado e é recebido por uma Liz igualmente radiante. Pergunta se sua irmã mandou alguma resposta. Mas isso deixa o Dante acabado, por a resposta negativa. E Arthur fica lá só zombando da Liz por ela ter sido ignorada pela irmã de novo. Dante diz que apesar de não ter tido resposta, a duquesa venceu a guerra. Então eles já devem estar voltando. Liz voltará para casa amanhã, o que já ilumina o rosto da criança. Dante fica triste porque a Liz vai embora, mas ele também fica feliz por ela estar feliz. Os dois lá na maior felicidade, e de fundo, um Arthur irritado com toda aquela melação. Dante sugere que agora que eles ouviram as boas notícias, eles podem comer alguns doces, o que já deixa o Arthur mais felizinho. Dante vai pedir pro chefe preparar uma sobremesa especial para comemorar a vitória. Liz agradece com um enorme sorriso, o que já faz o dia do Dante. Arthur comenta que se o Dante tratasse ele a metade do que ele trata a Liz, as coisas seriam bem mais legais. Mas para isso, o Arthur deveria ter nascido tão fofo e amável quanto a Liz. Arthur fica indignado pelo Dante estar usando a palavra amável para descrever a Liz. Dante não deveria ser tão facilmente enganado pelas aparências. Ou então, ele vai acabar se metendo em um problemão algum dia. Mas vendo como o Dante está cagando e andando para ele, Arthur sai irritado, porque ele achou que o Dante fosse mais esperto.
Dante pergunta onde o Arthur está indo, e a resposta é que ele está indo comer todos os doces daquela pestinha. Dante então murmura que o Arthur é muito burro, pois a natureza perversa escondida por trás daquela aparência fofa é o que a deixa amável. É uma pena que o Arthur não reconheça isso. Agora que ele cuidou desses dois, está na hora de preparar tudo para receber a duquesa e o grão-duque. Será apenas dessa vez. Ele falou isso, mas ela queria tanto pedir mais. Foi muito bom. Mas espera um pouco. Se ele odeia ser tocado, como ele pode ser tão bom? É difícil achar algo que esse homem não consiga fazer. Ele parece estar incrivelmente bem, enquanto a mente e o corpo dela estão destruídos. Theo questiona o que ela vai fazer a partir de agora. Inicialmente, Raquel fica confusa com a pergunta, mas então ela se lembra da última regra da guerra territorial, onde o vencedor pode pedir compensações ao perdedor. Ela matou toda a linhagem de sucessão do conde, que poderiam assumir tudo. Então Raquel informa que irá pegar Greywood, mas Theo questiona e depois. Como resposta, Raquel apenas sorri. Theo então pede para ela dizer que não ficará apenas com Greywood. Raquel confirma, pois o território ficará com a família imperial, o que deixa Theo puto, pois território e população significa poder, e mesmo assim ela vai dar um pedaço de carne para um cachorro. Raquel fica chocada por ele ter chamado o imperador de cachorro. Ela então explica que não teve escolha, pois se ela não fizesse o acordo, o imperador faria de tudo para salvar o conde. Mas Theo continua irritado por ela ter desistido de algo muito grandioso. Raquel diz que é triste, mas seria demais cuidar de 2 territórios agora. Ela nem sequer teria tempo para se preocupar com o condado. Além disso, Greywood não foi a única coisa que ela pegou. O acordo que ela fez em troca do território foi para que ele cuidasse de quem causou tudo isso. Ou seja, ela pediu a cabeça do Marquês e da Marquesa Cavente. O ganancioso imperador fechará seus olhos e fará com que o Marquês Cavente nunca mais apareça sequer na linha de visão dela. E o método com que ele fará isso não é da conta dela. Além disso, o imperador fará a mesma coisa de dar um pedaço de carne aos cachorros. Não o imperador, mas sim a família real. Pois assim que o protagonista subir ao trono, o imperador perderá aquele condado. Raquel não gosta de ficar à mercê do protagonista, mas é o que tem para hoje. Theo então começa a jogar na cara da Raquel que na noite anterior ela estava chorando e se agarrando a ele, mas na verdade já tinha tudo planejado. E assim, Raquel foi derrotada. Enfim, eles chegam, e Raquel já está toda empolgada, pois finalmente ela vai rever a Liz. Com lágrimas nos olhos, Liz vem correndo receber a irmã, se jogando nos braços da Raquel, em um caloroso e apertado abraço. E assim, enfim matando a saudade que estavam sentindo. Raquel diz que fez tudo o que podia para ver a irmã. Ela veio correndo para cumprir a promessa de nunca abandonar a Liz. E a Liz é a pessoa mais importante para Raquel. E uma rápida saudação pro Theo. Já dentro da mansão, parece que a Liz quer dizer algo, mas está com vergonha. Sua irmã a incentiva a falar, enquanto Arthur só está pensando que isso foi uma baita mudança. Liz então informa que escreveu uma carta para a irmã e ficou esperando pela resposta todos os dias. Mas ela acha que Raquel estava muito ocupada, então acabou não lendo. Na hora, Raquel percebe que um certo alguém não entregou a carta, e a aura do ambiente já muda completamente. Mas Theo apenas se faz de desentendido e entrega a carta para Raquel. A carta só está um pouquinho amassada. Acho que o Theo não foi muito cuidadoso. Desolada, Raquel pergunta como ele esqueceu justamente isso, enquanto atrás dela, Liz está emanando uma aura de pura raiva. Ele deveria ter tratado aquilo como um tesouro precioso, mas ele só guardou aquilo de qualquer jeito. O sonso apenas fica lá quieto com uma expressão de idiota. Mas tanto Raquel quanto a Liz estão furiosas. Mas voltando para o que importa, Raquel se desculpa com a Liz e pergunta se ela esperou por muito tempo. Com uma carinha de cachorro abandonado, Liz diz que queria receber uma carta da irmã, e Raquel percebe que deveria ter escrito primeiro. Agora, a Liz está triste, e não existem desculpas em momentos como esse. Então, ela está determinada a demonstrar com ações. Assim, ela diz que vai escrever uma carta agora mesmo. Raquel vai ler a carta e responder agora. Desesperada, ela pede por papel e caneta, e Dante informa onde ela irá conseguir, já que ele também quer ver a felicidade da fofa Liz.
Pelo visto, Raquel encontrou mais alguém que faz parte do fã-clube da Liz. Mas acho que alguém não gostou dessa proximidade toda. O céu está azul. O sol está caloroso. E mesmo assim, o quarto está congelado. Ninguém falou mais nada desde que a duquesa saiu para escrever a carta. Arthur só queria fugir dali, pois ele está desconfortável no meio daqueles dois. Mas ele precisa quebrar o gelo. Então ele pigarreia para chamar a atenção deles. E então comenta que pensou que a Liz fosse incriminar ele diante da duquesa, como daquela vez. Liz diz que se divertiu com o tio. Mas para o Arthur, ela se divertiu sozinha então. Porque para ele foi um pesadelo. Liz não entende por que ele está se sentindo tão injustiçado, já que ele assustou a Bella e ela apenas se vingou. Arthur diz que ela tentou matar ele, e Liz argumenta que ele é um cavaleiro, enquanto Bella é apenas uma fraca empregada. E mais uma vez, Arthur foi derrotado. Liz chama o Grão-Duque, o que só deixa Arthur puto porque ele é chamado de tio, enquanto o Grão-Duque é chamado pelo título. Ela então começa a usar os poderes, enquanto diz que os subordinados dele fizeram um bom trabalho. Ela então jogou um pedaço de gelo na direção do Theo, que passou bem próximo ao pescoço dele. Theo comenta que ela melhorou, e Liz responde que é óbvio que sim. Liberando sua aura, Theo diz para ela nunca pensar em ferir a duquesa com os poderes. Liz diz que nunca machucaria a irmã. Aliás, ela diz o mesmo para ele. Raquel então volta segurando uma carta. Ela está radiante. Liz começa a ir em direção à irmã. Mas antes, ela diz para o Theo nem pensar em machucar a irmã dela. Afinal, eles são iguais. Ela notou na primeira vez que o viu, que ele é um homem que fará qualquer coisa sem hesitar. E a irmã dela é uma pessoa inocente, que está sendo enganada por ele. Se ele vai continuar escondendo as garras, deveria pelo menos sorrir e tratar a Raquel bem. Ela manda ele ter cuidado com as coisas que faz e fará. E se algum dia ele tocar nela, é bom ele estar preparado para as consequências. Então ela se vira toda amorosa, chamando pela irmã. Arthur está impressionado que ela realmente ameaçou o Grão-Duque. E Theo só está pensando que se ele falar que já tocou a Raquel de diversas maneiras, eles iriam entrar em guerra hoje mesmo. A batalha entre Wickens e Agnus chegou ao fim com a vitória dos Agnus. Com a absorção dos Greyhound, o Ducado Agnus restaurou seu prestígio como uma das maiores famílias nobres. Além disso, entregou para a família imperial o território conquistado dos Wickens. Agora, há duas coisas que precisam ser feitas. Raquel tem que preparar uma compensação para dar ao povo e uma festa de celebração da vitória. Apesar dos danos terem sido menores do que o esperado, ainda houve muitas mortes. Mortes que possuem peso. Pessoas amadas por alguém estão enterradas ali, e as famílias precisaram se despedir dos seus entes queridos. Raquel sente o mesmo que essas pessoas. Mesmo que eles tenham feito uma cerimônia solene e a memória desses cavaleiros tenha sido honrada e homenageada, Raquel não se sente honrada. Aqueles soldados sabiam que ao sacrificar suas vidas pelos Agnus, suas famílias seriam tuteladas pelo ducado. Essa foi uma tática que a Raquel usou para que eles fossem ainda mais leais e determinados para a guerra. Um jeito de pensar idêntico ao de um nobre. Raquel mudou. Mudou muito. Irmã, você está bem? Eu estou muito bem. O Senhor Dante gosta muito de mim. Todos os dias, ele conversa comigo para eu não me sentir sozinha e prepara comidas deliciosas. O tio Cavaleiro é um homem estranho, mas muito divertido também. Ainda assim, eu gosto mais da nossa casa. Sinto tanta sua falta. Mal consigo esperar para nos vermos de novo. Forças, irmã. Estarei esperando por vocês. Não se machuque e fique bem. E lembre-se que te amo 1000 milhões. Era isso que a carta da Liz dizia. Raquel está acordando sobre a carta. Parece que ela adormeceu. Mesmo nessa vida, ela ainda depende da Liz. Liz é o que ela conhece como futuro. A vontade dela de ver a Liz e apreciar tudo isso é o que dá força para ela continuar vivendo. Mesmo com medo das incertezas do futuro e das dúvidas se ela está fazendo um bom trabalho, ela ainda consegue aguentar tudo quando está pensando na irmã. Graças a ela, Raquel consegue viver. Agora que Raquel pensa nisso, ela ama muito essa Liz fofa. Mas será se ela está preparada para ver aquela Liz da Webtoon? Só que isso só vai acontecer se ela for para o lado das trevas, certo? Mas de repente, ela é abraçada por trás pelo Theo. Só que pelo visto, isso é tudo coisa da cabeça dela. Ela não sabe por que está pensando nele em um momento desses.
Um forte barulho é ouvido dentro da sala da duquesa. Quando a empregada entra, vê a duquesa caída no chão. Surpresa, a empregada questiona se a Raquel está bem. Mas Raquel não está bem. Maldito Grão-Duque. Se a Raquel tivesse recebido a carta da Liz mais cedo, aquele incidente nunca teria acontecido, já que a carta da Liz teria animado ela. Mas agora, só de olhar para o céu noturno, ela começa a pensar nele. O que será que ele está fazendo agora? Dante está dando seu melhor em meio a muitos papéis. Ele informa para o Theo que o imperador está pedindo para ele cumprir a parte dele no acordo. O imperador está obcecado com isso desde a última vez que o Theo foi até o palácio. Parece que o Theo assustou bastante. Theo comenta que o acordo era para satisfazer o que ambos os lados queriam. Mas agora que não tem nada que o imperador possa fazer por ele, Theo manda o Dante informar para o imperador que o acordo será rompido. Até porque o Theo agora tem um acordo com a duquesa. Theo então informa que o imperador pegou boa parte das compensações que eram da duquesa, e a duquesa irá entregar o condado à família imperial. Dante fica extremamente surpreso com isso. Theo continua dizendo que, como o condado será entregue à família imperial, eles enviaram seus membros para administrar o território. Então Theo quer fazer o possível para colocar os homens dele lá também. E assim eles passam a noite toda elaborando planos. Agora está na hora deles mudarem de tópico, mas parece que o Theo não está nem ouvindo ele. Quando Dante fala que é sobre o ducado Agnus, Theo presta atenção na hora. Dante então informa que para estabelecer definitivamente o poder do ducado, a duquesa realizará uma festa da vitória em breve. Ela também fez um anúncio de que está procurando um professor de etiqueta. Theo pergunta para Liz e obtém uma resposta positiva. Theo não acha que a Liz vai ter problemas para aprender sobre os círculos sociais. Mas Dante não acha que esse seja o problema. A viscondessa Grace é uma das melhores professoras da sociedade. Mas quando a duquesa tentou contratá-la, ela negou. Theo já entendeu tudo. Isso é porque a Liz é uma criança ilegítima. Não tem muito que eles possam fazer, já que as pessoas se importam com essas coisas. Dante diz que isso é um ciclo vicioso de arrogância e vaidade. Mas, surpreendentemente, Grace voltou atrás para se tornar a professora, depois de ter ido a uma festa do chá da senhorita Harrisman. Todo o estado da viscondessa é protegida pelos Harrisman. E todos que frequentam o círculo social com essas mulheres consideram a duquesa como uma concorrente da senhorita Harrisman. Sabendo como é a Caroline, nada do que acontece é por acaso. Theo pensa que essas técnicas nunca mudam. Mas de qualquer forma, esse tipo de coisa não vai conseguir afetar a duquesa. Esses boatos já se espalharam há tanto tempo que a duquesa nem se lembra. Mas não foi isso que o Theo quis dizer. O que ele quis dizer foi que assim qualquer coisa chega à duquesa, aquela pequena vai fazer questão de destruir. Liz cumprimenta a professora. Em uma reunião social, a professora está falando que se não fosse pelas palavras da Caroline, ela jamais teria aceitado. Sinceramente, mesmo que tentem, é impossível esconder quando a criança é ilegítima. Ela chora quando é repreendida, fala demais e fica rindo enquanto encara a professora sem qualquer motivo. Só que, segundo a Caroline, assim que ela corrigir um ser tão incompetente, a reputação da professora irá aumentar. E assim eles poderão apoiar ela bem mais ativamente. Irritada, a professora pergunta se por acaso a Caroline está duvidando das habilidades dela. Caroline diz que é claro que não. Eles sempre irão apoiar a professora. Mas Caroline se sente mal por não poderem fazer isso de forma oficial e pública. Assim, o resto da reunião corre tranquilamente. A viscondessa Grace é uma professora de etiqueta que foi responsável por ensinar muitas senhoritas da alta sociedade. Mas ela também é uma mulher que possui um lado bem feio e cruel. O que acontece quando ela não gosta do estudante que está ensinando? A especialidade da Grace é fazer com que essas garotas caiam em armadilha assim que entram no mundo social. Assim que essas garotas pisam no mundo social, ela usa todas as suas conexões para destruir elas por completo. Uma mulher que faz sua carreira não ter falhas. Essa mulher é obcecada com o título de professora exemplar. Raquel possui muitas falhas para estar ao lado do Grão-Duque. Por isso que Caroline é a mulher perfeita para ele. Pessoas perfeitas estão sempre em busca daqueles que se parecem com elas. E Caroline conhece a perfeição melhor do que qualquer um. Mesmo que ele se divirta com uma mulher cheia de falhas de vez em quando, ele não terá escolha a não ser voltar para Caroline alguma hora.
Caroline já até preparou o presente para o gatinho que perderá sua companheira. Então a duquesa deveria apenas desaparecer logo. Enquanto isso, o cara que eu não lembro o nome está dizendo que pensou que apenas sacrificaria a vida dos soldados. Mas foi uma vitória esmagadora. Se isso continuar, a duquesa logo pedirá uma guerra por procuração. Então eles precisam de algum motivo para o grão-duque não entrar nessa guerra ao lado da duquesa. Então ele pede pro Mason fazer algo pelo bem da família. Mason diz que agora que tem permissão, não irá decepcioná-lo. Como foi a própria flor da sociedade, vulgo Caroline, que recomendou esse método, então ele não está nervoso. Caroline enviou uma carta pedindo para o Mason não desistir, pois o amor é um caminho cheio de espinhos. Mas no fim, ambos acabarão com quem eles amam. À noite, quando Raquel está colocando a Liz para dormir, ela questiona como está indo as aulas e se a Liz está aprendendo bastante. Liz responde que sim, e que a professora é divertida. Raquel fica um pouco surpresa com o adjetivo utilizado, pois a professora havia dito que faria da Liz uma dama adequada. Então ela não parece nem um pouco divertida. Todos alertaram que os professores de etiqueta são bem rigorosos. Por isso Raquel estava um pouco relutante. Liz comenta que nunca pensou que a etiqueta pudesse ser tão divertida. Ela queria ter aprendido antes. Raquel está surpresa por a etiqueta ser divertida. Liz explica que tem muitas regras interessantes, sem contar que conhecer mais sobre as pessoas é incrível. Raquel então percebe que, pelo visto, Liz gosta de aprender. A professora virá amanhã de novo, então é para Liz estudar bastante. Liz diz que estudar é divertido, mas ela queria passar mais tempo com a Raquel. Raquel questiona se a Liz está se sentindo sozinha, porque ela está muito ocupada. Liz responde que sabe que a Raquel está dando o melhor por ela, então ela não se sente sozinha. Raquel então sugere que elas podem fazer um piquenique quando ela tiver um tempinho. Elas podem brincar e comer muitas coisas gostosas. Liz concorda animada, e assim isso se torna uma promessa. Depois, a professora está dizendo que uma dama não pode ser barulhenta. Liz chegou naquela casa há muito tempo, mas ainda não se livrou desses hábitos horríveis. Ela sabia que também é grosseiro ficar encarando as pessoas assim? Com lágrimas nos olhos, Liz se desculpa. A professora diz nem saber por onde começar as aulas da Liz, pois além desses defeitos, ela ainda fala e chora muito. Se a Liz não quer ser uma incompetente e ofender a duquesa, então ela deveria se livrar desses hábitos ridículos. Liz só pode concordar. Assim a mulher sai, falando que é sempre a mesma coisa com crianças bastardas. Raquel está ocupada, e Liz estava entediada agora que não tem mais o tio cavaleiro para brincar. Mas agora ela achou sua nova diversão. Raquel deu um brinquedo muito divertido a ela. Dante está dando as notícias para o Theo. O ladrão que estava causando problemas no território foi preso. A família imperial está cortando ainda mais as verbas para os plebeus. Os nobres estão se dividindo entre os apoiadores do príncipe herdeiro e do segundo príncipe. Mas o grão-duque está dormindo. Pelo visto, o Dante vai ter que encurtar ainda mais para que o Theo possa ouvir tudo. Para finalizar, o Dante tem algumas notícias do Ducado Agnus. E só de falar isso já foi o suficiente para fazer o Theo acordar na hora. A notícia é que a duquesa causou uma forte impressão nos outros nobres com sua vitória esmagadora na guerra. Então todos estão querendo saber mais sobre ela. Especialmente os nobres que ainda possuem filhos homens solteiros. Dante sorri, pois a reação do Theo foi o que ele esperava. Ele diz que muitas famílias estão visitando casamenteiros e mostrando interesse na duquesa. Theo ainda não deve ter percebido, mas está claro que sente algo pela duquesa. Dante espera que ele perceba logo e aqueles dois se casem de uma vez, pois assim ele poderá ver a adorável jovem senhorita mais vezes. Para alguém tão orgulhoso como o grão-duque, basta jogar uma pequena isca para fazer ele agir. Assim, ele perceberá que se recuar nesse assunto, apenas sairá perdendo. Theo questiona esse casamenteiro, e Dante pensa que ele já ficou impaciente e curioso. Dante então entrega o convite para a festa da vitória. Theo lê a carta, e depois parece que vai pegar alguma coisa. Dante acha que ele vai escrever uma carta-resposta. Mesmo que o Dante esteja fazendo isso para o seu próprio benefício, ele, o engenhoso Dante, irá trabalhar duro para que o grão-duque tenha um relacionamento normal. Para a duquesa Agnus. Se fizer algo idiota,
não vou deixá-la em paz. Assinado, Theo von Lexville. Raquel está muito confusa com a carta, mas ela sente uma estranha sensação de déjà vu. Mas por que parece que ela está tomando uma bronca do nada? Mas enfim, esse homem sempre faz coisas estranhas assim. E agora ela nem tem mais medo, já que ela é o analgésico dele. Raquel pergunta pra Anne se a Liz está na aula, e obtém uma resposta positiva. Mas a aula vai acabar daqui a pouco. Raquel informa que estava pensando em dar um passeio com a Liz depois de tanto tempo. Mas a viscondessa Grace deixa bastante tarefa. Anne acha que se tivessem coisas diferentes do normal, Liz informaria a Raquel. Raquel então irá perguntar como as aulas estão indo assim que acabar. Aliás, muitas pessoas estarão vindo em breve, incluindo os gêmeos. Então Raquel espera que a Liz não se sinta intimidada com esse tanto de gente. Em breve acontecerá a festa da Vitória, e esse será o lugar e o momento em que a Liz será anunciada como membro da família Agnus. Além das aulas de etiqueta, hoje elas sairão e comprarão lindas roupas. Embora seja um pouco tarde, Raquel espera que tudo saia perfeitamente bem. Está na hora do trabalho da Madame compensar o que aconteceu. Raquel só espera que a Liz não tenha nenhum trauma causado pelo último incidente. Quando elas chegam na sala de aula, a professora está saindo apressada. Ela está com a expressão assustada, e Raquel questiona o que aconteceu. A professora começa a gaguejar que não é nada. E Liz, do lado de dentro, começa a chamar a irmã. A mulher ia dizer que era só que... Mas ela acaba desistindo e diz mais uma vez que não é nada, com seu coração acelerado. Raquel está confusa, mas diz entender. Ela informa que em breve terão uma festa no ducado. Então ela gostaria de saber como está o progresso da Liz. Se tremendo toda, a mulher diz que a Raquel não precisa se preocupar com o progresso da Liz, pois a professora tem muita experiência e já ensinou incontáveis garotas antes. Raquel não sabe por que Grace não respondeu à pergunta. Esse tipo de resposta apenas deixa Raquel desconfortável em relação a ela. Grace então diz que irá se retirar, e sai. Liz vem correndo em direção à irmã, que a recebe com um caloroso sorriso. Raquel pergunta como foi a aula, e novamente Liz responde que foi muito divertido. Como parece que a Liz está gostando, então não deve ter nada de errado. Raquel pergunta se a Liz quer ir às compras hoje, pois em breve elas estarão numa festa. Liz diz que é a festa da Vitória, e Raquel percebe que a Liz sabia da guerra e também do conteúdo da carta. Ela se questiona se foi o coach quem contou para a Liz. Então ela abraça a Liz, diz amar ela e se desculpa com ela. Liz diz que está tudo bem. Ela também ama muito a irmã. Então Raquel não precisa pedir desculpas. É chegado o dia da festa. Liz pergunta como está. E com lágrimas nos olhos de emoção, Raquel grita que ela está perfeita. Ela é a mais linda, a mais fofa, mais maravilhosa desse planeta. Liz parece uma modelo. Aquele vestido ficou perfeito nela e a deixou ainda mais linda. Uma das 7 maravilhas do mundo. As empregadas tiram a Raquel de lá, pois ela também precisa se arrumar. Mas ainda assim, ela pensa continuar elogiando a Liz. Depois é a vez da Liz ficar encantada. Para ela, a Raquel é a mais linda de todas. As duas começam a se abraçar, enquanto se elogiam, para desespero das empregadas, já que elas estão bagunçando o cabelo e destruindo a maquiagem. Agora sim, elas estão prontas e radiantes. A mansão está cheia, e Raquel pergunta se a Liz está nervosa, que responde que um pouco. Raquel diz que ela também, mas juntas elas podem tudo. É anunciada a entrada delas. Agora está na hora delas irem para a festa onde elas são as protagonistas. Há um homem parado em frente a um túmulo. Theo se aproxima dele, dizendo não saber o que se passa na cabeça dele para pedir que o mate ali. O homem pergunta o que o cachorro do imperador saberia. É natural querer morrer próximo da pessoa que ama. O homem então coloca a flor no túmulo. Vemos que quem está ali é a versão mais nova do Theo, que não entende o que o homem está fazendo. O homem diz para o Theo não tocar naquela flor, mesmo depois de matar ele. Theo diz que se a flor estiver no caminho dele, quando ele for enterrar o homem, mas o homem grita que não é para tocar nela. Aquela flor pertence a apenas uma pessoa. Um demônio de guerra como Theo jamais saberá em toda a sua vida o que significa ter alguém precioso bastante para dar uma flor.
Agora Theo pode matá-lo. Ele só espera que o Theo tenha uma morte miserável e ninguém para lhe dar uma flor. Agora Theo está levando um buquê de copos de leite, assim como o Homem da Lembrança. Dante acha melhor ele apenas esquecer o buquê, mas é apenas ignorado. Arthur provoca dizendo que ele não vai ouvir nada do que eles falarem. Ninguém mandou Dante incentivar o Theo a comprar flores. A questão é que o Dante não sabia que ele iria comprar justo aquelas flores. Talvez essas flores sejam específicas para enterros, não sei. Tem muitas carruagens ali, provavelmente dos nobres que trouxeram seus filhos para impressionar a duquesa. Além disso, eles acabaram chegando atrasados. Arthur está frustrado com isso, pois vai demorar muito até a vez deles. Dante está pensando que a posição de marido da duquesa é grandiosa o suficiente para garantir poder. Então é normal que muitas pessoas desejem essa posição. O Grão-Duque terá muitos adversários. Claro que os outros não terão chance, mas ainda assim... Já na festa, Jael está encantado com a beleza da Liz, enquanto Noel está irritado com a gritaria do irmão. Raquel cumprimenta o Duque e os gêmeos, enquanto Liz se esconde toda tímida atrás da irmã. O Duque parabeniza Raquel pela vitória, e Jael diz para Liz que se esforçou bastante para escolher aquelas roupas, e pergunta o que ela achou, mas é repreendido pelo irmão. Raquel pergunta para Liz se ela está com vergonha, e obtém uma resposta positiva, enquanto Jael, sendo um galanteador nato, continua a elogiar as mulheres. Raquel acha eles muito fofos, e diz que eles também estão muito bonitos. Ela pede para Liz se divertir com eles, que ela irá conversar com o Duque. Os meninos chamam a Liz para comer algo gostoso, e Raquel comenta que as crianças parecem estar se dando bem. Ela pergunta como o Duque Nós tem passado, e ele responde que todo dia é uma aventura e diversão diferente com os gêmeos por perto. Os dois ficam lá só conversando. Raquel acha que já cumprimentou pessoas o suficiente, mas então ela vê o Mason ali, e não entende por que ele veio. Ela se aproxima dele, dizendo que não imaginou que ele viria. Mason diz que é claro que ele viria, já que ele recebeu um convite. Raquel fica um pouco irritada por ele ter pensado que aquilo era um convite genuíno. Ela enviou apenas por formalidade e para irritar. Ele não veio sem que o pai dele soubesse, né? O Duque entra na frente da Raquel, perguntando se o Mason retornou bem da última vez. Mason confirma, e diz que também recebeu as roupas e os presentes que o Duque devolveu. O Duque se desculpa, mas é porque as crianças estavam entediadas, já que aquele era um lugar com apenas adultos. Então, ele dá um leve empurrão na Raquel, que percebe que ele conseguiu uma abertura para ela escapar. Até o Duque Nós conhece a reputação daquele cara. Raquel então começa a sair de fininho, pois ela vai aproveitar e descansar um pouco agora. Mas todo mundo quer um pouco da atenção da duquesa. É anunciada a entrada do Grão-Duque. Raquel não sabe por que ele está vestido tão elegantemente hoje. Tanto os trajes dele quanto o rosto estão incríveis. Ele começa a andar na direção da Raquel, que está completamente confusa com isso, e então estende o buquê para ela. Raquel fica confusa. Ela está sem entender se aquelas flores são para ela. Mas quando o Theo manda ela pegar, ela percebe que é para ela sim. Só que ela fica nervosa, pois aquela flor é do tipo usado em funerais no Império. Agora só falta ela achar que ele está dizendo que esse é o fim dela. Mas ela não tem ideia do que ele está fazendo. Ainda assim, ela aceita o buquê com um sorriso. Theo fica satisfeito com isso. Olhando para todos ali, ele pensa que muitos nobres solteiros foram atrás de casamenteiros, desesperados para conquistar o coração daquela mulher. Enquanto isso, aquela mulher está tão indefesa e perdida na realidade. E que roupa provocante é essa? Vendo o jeito que o Grão-Duque está olhando, Raquel chama a atenção dele. Ele então diz que combina com ela. Raquel começa a rir de nervoso, pois a gente sabe o que parece que isso significa. É como se ele estivesse dizendo que combina com ela porque ele vai colocar aquelas flores ao lado do corpo dela quando for enterrá-la. Isso é uma ameaça? É para ela estar preparada para a morte dela? As pessoas estão olhando. Elas estão acompanhando a Raquel. Depois que a festa acabar, todos vão sair espalhando que o Lex Vili declarou abertamente sua vontade de matá-la. Para simplificar, ele é maluco. Marcos estava certo quando disse que esse homem é maluco.
Um homem louco o suficiente para ir na festa de outra pessoa e entregar flores de funeral. Ela deveria ter aproveitado mais a vida. É anunciada a entrada da Caroline. Esse dia está muito difícil. Raquel mandou um convite por educação e apenas para irritar os Waver. E ele foi para a festa. Mas não tinha muito que ela pudesse fazer com os Harrisman. Ela pensa em ir perder se não convidasse a família cachorrinho do imperador. Caroline se desculpa pelo atraso, mas ela teve problemas com a carruagem. Ela então parabeniza a duquesa pela vitória, que agradece pela presença, mesmo a Caroline sendo culpada. Caroline então repara nas flores. Raquel pensa que talvez esse presente do Grão-Duque fizesse parte do plano dele para matar Raquel lentamente de vergonha daquelas flores. Caroline diz nunca ter imaginado que veria aquela flor em um lugar assim. Ela não sabe quem entregou aquilo, mas parece que há pessoas descontentes com a vitória da duquesa, o que deixa o Theo confuso. Então Caroline explica que essas flores são usadas em funerais. Dar uma flor dessas para a duquesa no dia da festa da vitória só pode significar uma coisa. Mas rapidamente Theo diz que não tinha interesse no significado, apenas comprou a flor mais cara que tinha, deixando ambas surpresas, mas por motivos diferentes. Caroline está surpresa pelo Grão-Duque ter presenteado alguém com flores, enquanto Raquel está surpresa por ele só ter comprado aquela flor porque era mais cara. Raquel então se sente aliviada que ele apenas queria comprar alguma flor. Então ela agradece pelas flores e de saber bem como ele se sente. Então ela não teria entendido errado, mas na verdade ela não fazia ideia. Caroline apenas encara Raquel com cara de poucos amigos. O Duque Noy se aproxima para cumprimentar Caroline. Ele comenta que ela cresceu tanto que ele mal a reconheceu. Quanto tempo faz que eles não se veem? Uns 7 anos? Duque Noyes, Grão-Duque Laxville, Mason e Caroline. Raquel não consegue acreditar que reuniu pessoas tão importantes assim em um único lugar. Ela fez algo bem complicado. Raquel agradece a presença de todos e pede para eles aproveitarem a festa. Como ela está um pouco cansada, ela irá colocar o buquê em um vaso, procurar as crianças e descansar um pouco. Assim Raquel sai, e Caroline e Mason se encaram. Entendendo o sinal, Mason sai discretamente dali, enquanto Caroline continua sua conversa casual com o Duque Noyes. Mas acho que alguém notou isso. Tudo nesse mundo pode ser adquirido. Basta fazer um pouco de esforço. Mason é um homem atraente. Então, se ele se esforçar, sem dúvida conseguirá o que ele quer. Ele só tem que ter em mente que a melhor forma de se conectar com o coração de uma mulher é primeiro se conectar com o corpo dela. Assim que os dois se conectarem, a duquesa retirará o pedido de guerra por procuração, e o Grão-Duque será obrigado a recuar. Mesmo que todos sejam nobres e elegantes, no âmago deles, eles são humanos. Então pode parecer um método um pouco bruto e simplório, mas não deixa de ser efetivo. O Grão-Duque é um homem orgulhoso, então jamais lutará nessa batalha. Em vez disso, ele sem dúvidas virará as costas para a duquesa. Assim, a duquesa Agnes priorizará sua própria honra. Ela não terá escolha a não ser se casar com Mason e esconder o que aconteceu. Crianças, não tentem fazer esse método em casa. É crime. Segurando o pulso da Raquel, Mason pergunta se ela estava o provocando e saiu justamente para isso. Raquel tenta dizer alguma coisa, mas ele coloca a mão sobre sua boca, a impedindo de falar. Com cara de lunático, Mason diz que ela vai gostar dele. Ele sabe disso. Raquel tenta pedir para ele parar, mas as palavras não saem dos seus pensamentos. Ela está sendo vista como fácil e sendo atacada por ser uma mulher. Enquanto isso, Caroline está toda risonha. O Duque pergunta o que é tão divertido, ao que ela responde que apenas pensou em algo engraçado por um momento. Liz questiona quem é aquela pessoa, ao que Noel explica que é a jovem senhorita Caroline Harrisman. Ela é bem famosa, sendo conhecida como a flor da sociedade. Liz fica confusa com o termo flor utilizado. Então ele explica que isso significa que ela tem bastante poder social. Além disso, ele ouviu que a mesma professora que ensinou a Caroline está ensinando etiqueta para a Liz agora. E isso já dá um gatilho na Liz. Já eu comento que aquela irmã é um pouco assustadora, pois as expressões faciais dela mudam muito rápido. Noel diz que eles não conhecem ela bem o suficiente para chamar ela de irmã. Então Jael deveria usar apenas o título dela. Jael apenas concorda.
Noel acha que o Jael deveria ter aula de etiqueta com a Liz. Mas emburrado, Jael diz não querer. Tudo que ele quer é ficar brincando com o tio Grão-Duque. Por falar nisso, Jael não está vendo nem o tio, nem a duquesa. Liz pensa que conhece aquele olhar melhor do que qualquer um, já que aquele é o mesmo olhar que as pessoas que fizeram mal a ela tinham. De alguma forma, Raquel conseguiu se distanciar um pouco do Mason. Mas Mason continua insistente na sua investida. Só que mais uma vez, Raquel consegue desviar. E Mason não consegue pegá-la. Quando ele acha que a pegou, Raquel esbarra em algo. Ou melhor, em alguém. Mais especificamente, no Theo, que está emitindo uma aura sombria. Com um braço, ele envolve a Raquel. E com o outro, segura o braço do Mason. Raquel segura ele. E ele manda ela o soltar. Mas ela grita que não. Se ela o soltar, Theo irá transformar Mason em cinzas. Ela não se importa se aquele desgraçado morrer ou não. Mas nada de bom vai acontecer se ele morrer dentro da casa dela. Os outros podem usar a morte dele como desculpa para declarar guerra da mesma forma que ela fez com os Wiccans. Ela não pode se envolver em tantas guerras seguidas assim. Além disso, a primeira guerra foi causada pelo próprio Grão-Duque, que desintegrou o braço do Cavendish. Ela não pode deixar ele fazer isso. Então ela precisa tirar ele dali rápido. Ela agradece o Theo por salvá-la. Theo diz que se ela está grata, deveria soltar o braço dele. Mas antes que ele termine a frase, Raquel o empurra e dá um tapa na cara do Mason. Depois, ela grita pro Mason avisar o pai dele que se ele deseja tanto assim dar continuidade à guerra por procuração, então ela mesma irá dar início. Mason diz achar que ela entendeu errado, pois ele achou que ela gostasse dele. Ela pensa que não deve ter percebido ainda, mas sem dúvidas ela gosta dele. Raquel pergunta se ela gosta dele. Nisso, ela estende a mão para o Theo, que fica confuso com isso. Vendo que o Theo não fez nada, é a vez da Raquel ficar confusa. Com o olhar, Raquel pede que ele lhe dê a mão. Theo fica um tempo processando aquilo. Mas isso está demorando tanto que a Raquel segura o queixo dele. Ela acha isso muito fofo e fica encantada. Mas depois ela fica envergonhada e pensa que não é hora de ficar pensando nisso. Então ela volta para sua atuação e pergunta se por acaso isso é alguma piada. Agora é a vez do Mason processar o que está acontecendo. Ele fica chocado ao ver Raquel agarradinha no Theo, o controlando como um cachorro. Ela manda ele sumir dali antes que ela mesmo mate. Depois, sentada no sofá, Raquel se pergunta que maluquice toda foi aquela. Ela está praticamente derretendo no sofá, pois ela nunca pensou que algo assim fosse acontecer em sua própria casa, em sua festa. Foi tudo tão repentino que ela sequer sentiu medo na hora. Mas agora... Theo se aproxima dela e, segurando o queixo dela, ele pergunta o que aquele desgraçado fez com ela. Raquel responde que é aquilo que ele viu. Theo diz que avisou que não a deixaria em paz se ela fizesse algo estúpido. Raquel fica furiosa e pergunta se ele está tão chateado assim que ela está fazendo uma festa da vitória. Essa é a primeira festa que ela está realizando depois da vitória dela, e ele age assim. Sem contar que ele é horrível para se expressar. Sempre fala nada com nada. Mas de repente ela para de falar corada. Theo sabe como fazer uma mulher ficar quieta usando seu rosto. Theo então manda ela parar de ficar mostrando tanta pele para os outros. O que deixa Raquel confusa, já que ela não acha aquela roupa tão reveladora. Theo diz que ela fala isso, mas olha o tanto que o pescoço dela está exposto. Raquel diz não ter muitas roupas diferentes dessa. Theo diz que pessoas com mais intenções farão de tudo para enganar ela com suas línguas afiadas. E se nesses momentos ela mostrar uma expressão tão estúpida assim, ele então a beija. E termina dizendo que elas pensarão que a Raquel está dando abertura como agora. Raquel logo cora e rapidamente afasta dele. Ela pensa que isso será um problema, pois se ela quer fazer coisas assim com ele, ela precisa continuar dando abertura. Terminada a festa, Liz está se despedindo dos convidados. Jael está impressionado com isso, e Noel pensa que o irmão dele tem muito o que aprender. Liz informa que até a irmã dela voltar da troca de roupa, ela é o rosto da família Agnus. Então tudo tem que ser perfeito. Ela então manda eles dois ficarem quietos. Jael concorda, mas questiona por que a Raquel foi trocar de roupa. Liz diz não ter ideia, mas Caroline vem se aproximando.
Notando isso, Liz agradece por ela ter ido. Os meninos parecem assustados. Caroline percebe que o rosto da Liz está repleto de felicidade, como se tivesse crescido cercada por amor. E pela expressão que ela está fazendo, acho que ela não está gostando nem um pouco disso. Essa pirralha realmente se parece com aquela mulher. Caroline precisa destruir alguma coisa daquela mulher para aliviar essa sensação horrível que a aflige. Caroline cumprimenta a Liz, dizendo achar que essa é a primeira vez que elas se encontram. Liz confirma e diz acreditar que a mulher já deve saber, mas ela se chama Liz. Caroline pensa que essa criança logo será arruinada pela professora que ela colocou ali. Se essa criança que parece com a duquesa for arruinada, não seria ainda mais satisfatório? Na carruagem, voltando para o Grão-Ducado, Dante se empolga e começa a falar horrores. Segundo ele, deve ser muito gratificante viver no ducado. A Liz estava muito elegante e adorável hoje. Ele já tinha ouvido que ela estava aprendendo etiqueta, mas ele ainda ficou surpreso com tamanha evolução. A duquesa deve estar muito feliz com isso. Deve ser muito divertido viver na mesma casa que uma senhorita tão adorável. Mas Theo está irritado com todo esse barulho, enquanto a bateria social do Arthur está zerada. Vendo quão pensativo Theo está, Dante pergunta se tem algo incomodando. Theo fala que é o segundo filho dos Waver. E é só isso. Depois é só silêncio. Ele não sabe porque ela teve misericórdia daquele verme. A primeira vez foi no Ducado Heresman. Depois teve aquele caso. E agora, nessa vez, a roupa dela estava amassada e o rosto estava pálido. Não é natural que seres assim sejam extintos? Isso é muito irritante. Theo começa a liberar sua aura, o que gera uma enorme pressão. Theo então diz pro Dante que eles vão fazer uma visita pros Waver. Já passou da hora deles limparem os vermes do Império. Raquel perguntou por que não podia fazer algo idiota. Ao que Theo respondeu que porque o acordo deles é um segredo. Raquel não entende o que o acordo deles tem a ver com os pretendentes e pedidos de casamento que ela tem recebido. Theo questiona se ela está pensando em contar para o futuro noivo dela que ela terá que se encontrar e segurar as mãos do Theo toda vez que ele precisar. Raquel está se lembrando disso no banho. Ela pensou que o Theo estivesse com ciúmes e que ele sentia algo. Pelo visto, parece que ela não passa de um analgésico e que está vivendo um amor unilateral, já que, ao que tudo indica, ela é a única interessada em algo. Parando para pensar, não tem como alguém como ele já ter alguém em seu coração. É um pouco engraçado pensar nisso, mas é reconfortante que ninguém, nem mesmo ela, será a pessoa que ocupará um lugar no coração dele. Raquel acha que consegue entender um pouco porque a Liz da história original ajuda daquele jeito. Se ele fizer com outra mulher as coisas que costuma fazer com ela acabará se tornando a vilã da história. Bem, considerando como ele viveu no original, isso nunca vai acontecer. Na história original, Theo morreu, o que significa o fim do Grão-Ducado, já que ele não tinha ninguém para suceder ele. Agora só existia 2 duques no Império, Nós e Agnus. Na verdade, havia apenas um, já que a duquesa Agnus era uma bastarda. Raquel não gosta desses pensamentos. Isso não vai acontecer, já que tanto a Liz quanto o Grão-Duque são diferentes agora. Diferente do original, Liz tem uma guardiã para cuidar dela agora, e o Grão-Duque tem alguém para acalmar sua maldição. Raquel vai garantir que as pessoas que ela ama tenham um final feliz. Assim, o tempo passou tranquilamente, e uma semana depois da festa, Anne entregou uma carta para a duquesa. Mas enquanto Anne parece toda felizinha, a duquesa parece meio sombria. Depois que a Raquel saiu vitoriosa na guerra territorial, ela foi inundada com pedidos de casamento. Mas, repentinamente, os pedidos pararam. E o motivo, sem dúvidas, é aquilo. Aquela flor só pode implicar 2 coisas: o estranho relacionamento entre o Grão-Duque e sua amada, ou que a duquesa Agnus foi marcada pelo Grão-Duque. Mas qualquer uma das 2 opções é problemático. No fim, a única carta que chegou para ela depois da festa foi um aviso de óbito do Marquês Cavendish e sua esposa. Raquel pensou que eles seriam exilados ou algo assim, não que seriam mortos. Ela acha estranho que o Wickens não tentou salvar seus servos favoritos. No fim, ele se livrou da filha e do genro de uma só vez. De qualquer forma, o imperador cumpriu a parte dele no acordo. Em breve, Raquel será convocada ao palácio para cumprir com a parte dela.
ela pensa que antes disso, ela poderia fazer um piquenique com a Liz para refrescar a mente, já que desde que ela assumiu aquele corpo, só tem trabalhado. Uma empregada entra informando que um homem chamado Javits veio encontrar ela. Raquel, ciente de determinação. Está na hora de acabar logo com esse assunto e ir brincar com a Liz. Javits vai encontrar ela para cumprir a promessa de que assim que ele resolvesse o assunto, iria visitá-la e agradecer ela por tudo. Raquel então manda ele entrar. Ela então o cumprimenta e pergunta como ele tem estado. Javits responde que não está como costumava ser, mas está se recuperando bem. Graças à benevolência da duquesa, ele conseguiu o que tanto queria. Raquel fica com peso na consciência, já que ela não foi benevolente. Vendo o homem ao lado de Javits, Raquel fica surpresa, já que aquele menino cresceu muito. Faz um bom tempo desde a última vez, mas ainda assim, isso foi demais. Javits diz que apenas carregou ele por aí, e ele cresceu como um broto de feijão. Raquel pensa que mesmo sendo um protagonista secundário, ainda é um protagonista. Ela pede para eles se sentarem, já que eles têm muito o que falar. Mas de forma direta, o menino nega. Raquel fica confusa e se pergunta se isso é culpa da puberdade. Mas de repente, Javits se ajoelha e pede que ela os aceite. Raquel está sentindo debulhufas do que está acontecendo. Mas ele diz que mesmo sejam meros mercenários, são pessoas que conhecem o valor de uma vida. Então eles oferecem servir ela por toda a vida deles. Raquel se pergunta se até mesmo César. Eles pedem que ela permita eles viverem como servos leais dela. Raquel está confusa, já que era para a protagonista ter a lealdade do futuro rei mercenário. Pelo visto, Raquel está roubando outras pessoas dela de novo. Eles não serão os servos da Raquel, mas sim as espadas de Agnus. O motivo pelo qual ela salvou o rei mercenário foi para conseguir a promessa de retribuição dele. Já avisa o tipo de homem que odeia ser servo de alguém. Então ter ele ao lado como um soldado leal nunca nem sequer passou pela cabeça da Raquel. Mas agora, não sendo suficiente apenas o rei mercenário atual, ela também tem o futuro rei mercenário nas suas mãos. Justamente o servo mais leal da santa. A determinação que o César possui para seguir os passos do seu pai não é leviana. Então, assim como César tinha aquela lealdade inabalável pela protagonista, ele terá pela Liz. Raquel informa o César que a partir de hoje ele será a espada preciosa da criança dela. César se ajoelha diante da Liz e se apresenta. A partir de hoje, a vida dele é inteiramente dela. Liz pergunta se a vida dele é inteiramente dela. Enquanto isso, em uma mansão, um homem está sendo encurralado contra a parede e tendo sua boca tapada pelo Arthur, que ameaça o homem, dizendo que se ele der um pio, terá a cabeça cortada. Mason Waver e Marquês Waver morreram devido à ganância de tentarem ter algo que jamais poderiam sonhar em ter. Então agora Samuel Waver é o novo Marquês. Diferente daqueles dois homens, Samuel é um homem inteligente. Então Theo acredita que ele entende bem o que as palavras do Grão-Duque significam. Olhando assustado para o anel ensanguentado à sua frente, Samuel pede para ser poupado. Ele diz que não tomará decisões estúpidas como o pai e o irmão. Então, tremendo, ele pede por favor. Theo então passa por ele, sendo seguido pelo Arthur. Mas antes de ir, Arthur comenta que o novo Marquês Waver fez uma ótima decisão. Do lado de fora, alguém pergunta pro Theo se já acabou. Theo apenas olha em silêncio. Então o cara explica que ainda não terminaram a limpeza. Está levando um pouco mais de tempo, porque são cinzas de 2 pessoas. Theo apenas se vira e começa a andar em direção à carruagem, fazendo Arthur ter que se despedir do cara. F no chat pros pobres vilões Waver. Já fazia muito tempo desde a última vez que o Theo matou alguém com essas chamas amaldiçoadas. Ele conhece melhor do que qualquer um o quão terrível é a dor de ser queimado por essas chamas, já que ele sente a dor toda vez que usa elas. Por isso ele sempre sentiu repugnância ao tirar uma vida. Mas dessa vez, ele se sente satisfeito. Algum dia, em algum momento, houve uma morte que o deixou tão satisfeito e realizado assim? O que diabos é isso? Por que ele sente como se estivesse realizado? É porque ele puniu aqueles que tocaram nela? Dante não informa que está entrando. Theo pergunta o que aconteceu para ele vir a essa hora. Dante estende um documento que o Theo precisa olhar com urgência. Mas vendo como Theo não reagiu a isso, Dante acrescenta que também tem notícias do Ducado Agnus. E agora, Theo está prestando atenção. Dante informa que um homem que os informantes deles nunca viram apareceu
ao lado da duquesa. Infelizmente, eles ainda não descobriram quem é. Completamente irritado, Theo questiona desde quando os informantes deles são tão inúteis assim. Dante pede desculpas e diz que vão descobrir e informar ele o quanto antes. Theo então começa a olhar os papéis. Na verdade, os informantes não são tão inúteis assim. Eles já sabem que é o rei mercenário Javitz e seu filho. Mas Dante sabe que assim, o Theo não vai aguentar esperar pela informação e irá atrás para descobrir quem é esse homem por conta própria. Essa expressão perfeita de angústia e até mesmo a leve expressão de felicidade que ele teve após matar os Waver já livra totalmente a culpa das mentiras do Dante. Theo informa que ficará ausente por alguns dias, então pede pro Dante fazer a mala dele. Dante só espera que o Theo note logo esses sentimentos. Dante pergunta se ele está indo até o Ducado Agnus, mas irritado, Theo responde que não é da conta dele. Dante diz que é melhor o Theo mandar uma carta avisando que está indo ver ela. Theo acha irritante toda essa etiqueta nobre. Mas vamos relembrar todos os incidentes que essa falta de etiqueta causou. Primeiro caso, ele não avisou sobre o código de vestimenta. Segundo caso, ele entregou flores de funeral. Refutado. Então traz um papel que esse homem vai avisar que está indo. Dante fica emocionado, pois se algum dia o Theo perceber e o plano dele der certo, sem dúvidas ele fará uma grande festa para comemorar. Existem poucas pessoas no mundo que vão contra a vontade de um Lexville e ainda mantém a cabeça presa ao corpo. No entanto, Raquel parece estar vivendo a vida como se tivesse uma de reserva. Theo não sabe por que se sente tão irritado. Talvez seja porque ela não lhe deu ouvidos. Como ele não consegue pensar em nenhum outro motivo, deve ser isso mesmo. Além disso, ele se pergunta se o tal homem que se encontrou com ela foi algum dos que ele viu se aproximando dela na festa. Sem dúvidas viram o Theo ao lado dela. Então, como ousam? Theo não sabe que tipo de pessoa esse homem é, mas se ele passar algumas noites na casa da duquesa ou passar algum tempo a mais com ela, Theo fará questão de que toda a família dele seja extinta da humanidade. Theo deixará bem claro o que acontecerá se ela não ouvir os avisos educados e respeitosos dele e decidir ignorar tudo o que ele diz. Theo está tomando chá bem tranquilamente, quando Raquel entra na sala. Pelo visto, ele está no ducado de novo, o que faz Raquel se perguntar se ele realmente é um grão-duque com responsabilidades. Nesse momento, Raquel está ocupada reorganizando Greywood, estabelecendo uma rota lucrativa eficaz e organizando a burocracia para que Javitz, que é um plebeu, consiga o título de baronete sem que o imperador saiba. Sem falar de outros assuntos que ela tem que lidar. De qualquer maneira, como duquesa, ela está muito ocupada. Então, como diabos um grão-duque não é mais ocupado do que ela? Por que parece que ele tem tanto tempo livre? Além disso, por que ele enviou uma carta avisando a visita? Quando ela viu, se perguntou se era algo importante para ele vir pessoalmente. Então ela pediu por um papel para responder. Mas a Anne disse que talvez seja melhor ela ir até a sala de visitas. Raquel ficou confusa, mas mesmo assim foi. E voltamos para a cena inicial. Nunca houve um caso da carta de visita e do visitante chegarem na mesma hora. Ele chegou bem rápido. De forma direta, Theo manda ela se sentar. O que é meio estranho, já que eles estão na casa dela. Mas mesmo assim, ela se senta. O grão-duque então diz que logo será de conhecimento público, mas ele gostaria de contar para ela antes que o Marquês Waver e seu segundo filho estão mortos. Então a família Waver será herdada pelo único filho sobrevivente. Raquel fica chocada com as notícias. Ela pergunta se ele está dizendo que matou os dois. A sala fica em um silêncio constrangedor. Theo fica confuso, já que ele achou que seria motivo de alegria. Mas ela está parecendo surpresa e descontente. Raquel diz que não está descontente. É apenas triste que ele tenha sido forçado a crescer assim, sem valorizar a vida humana. Ela então agradece, pois graças a ele, agora ela tem menos coisa para se preocupar. Não seria fácil prender ele e dizer que ele não tem o direito de julgar a vida de uma pessoa. Ele é uma pessoa muito orgulhosa para ouvir o que ela tem a dizer. Então, não importa se ela gosta dele, seria rude de qualquer forma. Raquel pergunta se agora que eles acabaram de conversar, se ele irá voltar para o grão-ducado. Ela irá pedir que prepare a carruagem para ele. Mas com assombrio, Theo pergunta se ele está expulsando ele. Raquel fica confusa, já que ela não entende ele. Ela disse que não estava expulsando. É só que ela tem algo muito importante para fazer hoje. Theo diz ter algum tempo sobrando. Então ele quer ver o que de tão importante ela tem hoje. Raquel diz que não é algo importante para ele, mas ele apenas diz que vai esperar ela se arrumar.
Ela então acaba concordando, apesar disso eu ter deixado ela irritada. Theo está muito estranho hoje, e não é um estranho normal. Ele parece irritado. Comidas em uma cesta, garotas combinando. O Grão-Duque pergunta o que é isso. Raquel dá as boas-vindas à festa do chá da princesa Liz. O Grão-Duque não está acreditando que ficou para isso. Liz pergunta se ele vai fazer companhia para elas, mas seu olhar manda ele vazar dali, enquanto o olhar da Raquel implora que eles brinquem com a Liz juntos. Então o Grão-Duque acaba se sentando. Raquel explica que prometeu fazer um piquenique com a Liz. Ela entrega um pouco de chá para a Liz, pedindo para tomar cuidado, pois está quente. Liz agradece feliz, enquanto Theo pega um garfo meio sombrio. Depois, Raquel entrega um pedaço de bolo de morango para o Grão-Duque. O Grão-Duque não entende para que tanta frescura, quando tudo vira a mesma coisa quando vai para o estômago. Liz soca o braço dele falando que não faz diferença ele ir embora. Então, ele poderia ficar quieto? Theo comenta que ela tem feito um bom trabalho fingindo, então merece parabéns. Mas ele fica surpreso ao ver o sorriso genuíno de felicidade no rosto dela. Ele tem certeza de que aquela criança é igual a ele. Então, como ela consegue fazer essa expressão? Raquel oferece um chá para ele. É um pouco doce, mas é gostoso. Então ela pede que ele prove um pouco. O Grão-Duque ia recusar, mas ao ver a felicidade da Raquel, acaba aceitando. Ele bebe, e Raquel pergunta se não é gostoso. Theo pensa que talvez ele também possa usar uma expressão assim, e responde que é doce. À noite, Theo está vestindo um roupão, e Raquel está ali vendo isso. Theo quis ficar, então ela deixou. Mas como pode existir uma pessoa tão descuidada assim? Ela questiona se não é um pouco vergonhoso se vestir assim. Mas Theo responde que é confortável. Raquel não sabe por que ele estava tão histérico hoje. Ela pergunta se ele se lembra daquela vez que ela estava dormindo, mas ele acabou tendo um ataque por causa da maldição, então acabou na cama dela. Ela explica que deixou ele ficar apenas porque ficou preocupada que isso acontecesse de novo. Theo diz que ainda não está na hora, então ela não precisa se preocupar. Os Waves são uma grande família dentro do Império, então a notícia da morte do segundo filho e do Marquês deve se espalhar por todo o Império logo. Por isso Raquel pensou que o Theo tivesse ido até ela por causa da maldição. Mas o que ela pensou está errado. Então por que ele veio? Theo pergunta se ela não tem feito nada de estranho ultimamente. Raquel responde que ela tem estado tão ocupada que sequer tem tempo para fazer algo estranho. O Grão-Duque então pergunta se isso significa que ela planeja fazer algo se tiver tempo. Raquel pensa que não, já que ela só faz isso quando tem alguém que ela goste. Mas isso é algo que ela não pode fazer agora. Então ela acaba respondendo que sim. Mas se aproximando dela, Theo parece que ela não levou o aviso dele muito a sério. Ela não deveria nem ter cogitado pensar em fazer algo. Raquel não entende porque Theo está bravo. Ele questiona se ela sabe o que acontece com as pessoas que vão contra o que ele diz. Raquel pergunta se são mortos. Theo percebe que, mesmo sabendo, ela continua fazendo o que bem entende. Parece que ela não tem qualquer apreço pela vida. Raquel pede que ele diga porque está bravo, para que ela possa fazer algo a respeito. Mas por dentro, ela está achando ele muito bipolar. Theo questiona se ela quer saber o motivo. E depois de pensar um pouco, responde que porque ela é estúpida. Raquel acha uma maldade de falar assim. Theo ainda acrescenta que como ela é alguém importante para ele, ele fará uma exceção e será misericordioso. E Raquel só pode agradecer pela benevolência dele. Theo dirá apenas mais uma vez, então ela deveria ouvi-lo bem. Não é para ela fazer, nem pensar em fazer, bobagens e coisas estranhas. Além disso, já é muito para a cabeça estúpida dela se preocupar em acabar com a maldição dele. Raquel acha isso muito injusto, até porque primeiro ela precisaria ter homens perto dela para pensar em qualquer coisa estranha. E ele já fez todos os pedidos de casamento sumirem na vista dela. Theo questiona se ela está insatisfeita. Ao que Raquel responde que é injusto ela não poder aproveitar a vida estando em seu ápice. Mas ela pede que ele não se preocupe, pois ela sabe o quanto a vida dela é preciosa. Então, ela fará como o Grão-Duque deseja. Mas como já está na hora de dormir, ela acha melhor eles irem para os seus quartos. Ele deve estar cansado de ter passado o dia no piquenique da princesa. Só que antes que ela consiga sair, Theo assegura. Ele diz que como ela é importante para ele, é justo que ele mostre um pouco de sinceridade. Segurando ela pelos ombros, ele diz que se ele não mostrar a sinceridade dele, ela acabará fazendo de novo. Ele a deita sobre o sofá e acrescenta que ele não sabe exatamente por quê, mas isso o deixa de muito mau humor.
Depois disso, Theo está radiante, enquanto Raquel está acabada. Já passaram 15 dias e ele ainda não voltou para o Grão-Ducado. Theo apenas foi sentado curtindo o tempo dentro do Ducado Agnus. E graças a ele, Raquel está tendo que se esforçar todas as noites. Se é que vocês me entendem. Foi bom no começo, mas... Theo comenta que vendo como ela cumpre fielmente os deveres, ele acredita que ela continuará assim de agora em diante. Mas Raquel não quer que ele fale com ela. Uma empregada entra avisando que a baronesa está ali, mas fica surpresa ao ver o Grão-Duque ali. Raquel já está acostumada, então acabou se esquecendo que os outros têm medo do Grão-Duque. Ela diz que estará indo logo. Theo questiona essa baronesa, ao que Raquel explica que está querendo contratar o professor de artes que deu aula à baronesa. Theo pergunta por que isso tão repentinamente. E toda entusiasmada, Raquel responde que é para sua preciosa Liz. Como a Liz é incrível e capaz de aprender tudo, Raquel quer dar o máximo de oportunidades para que ela possa aprender de tudo. Mas é claro que se a Liz não gostar e não quiser continuar, estará tudo bem. Porque tudo que a Raquel quer é que a Liz viva ao máximo sua vida e seja feliz. A alegria da Raquel é ver a Liz em seu esplendor. Só que Theo está indiferente a todo esse discurso. Raquel queria que ele ao menos fingisse escutar ela. Mas enfim, ela vai se encontrar com a convidada. Então se despede dele. Mas antes de sair, ela manda a empregada trazer mais alguns doces e chá para o Grão-Duque. A baronesa Lily diz não ter imaginado que a duquesa iria encontrar ela pessoalmente, e isso deixa ela feliz. Raquel comenta que ouviu histórias que a Lily possui muito conhecimento em artes. Então ela tem certeza de que a Lily deve ter tido um ótimo professor. Por isso Raquel chamou a Lily, já que ela gostaria de saber se a Lily poderia apresentar ele. Lily pensa que Raquel está procurando um professor para a jovem senhorita. Raquel responde positivamente. Já que a Liz está aprendendo o idioma imperial e etiqueta, Raquel pensou que aumentar ainda mais a variedade de conteúdo seria bom para o aprendizado da Liz. Se esse é o caso, Lily se oferece para ser a professora de arte da Liz. Raquel pensa que isso é muita sorte, já que as pinturas da baronesa são extremamente famosas. A história mais famosa sobre as pinturas dela foi de quando ela fez uma com tema religioso e doou ao templo. O templo recebeu aquela pintura e colocou em exposição, conseguindo arrecadar muitos fundos dos visitantes que iam para ver a obra. É dito que tudo isso foi graças à perspicácia da baronesa. Como Lily é gentil e sábia, ela seria a melhor professora possível para a Liz. Raquel já planejava fazer esse pedido, então ela agradece que a Lily se ofereceu. Mas, de forma cautelosa, Raquel pergunta o motivo para isso. Lily responde que se a filha dela estivesse viva, teria a mesma idade da Liz. Era o sonho dela ensinar a filha a pintar. Aflita, Raquel se desculpa, pois ela não sabia. Mas a baronesa disse que não é algo que muitas pessoas sabem, já que ela não fala muito sobre. Então Raquel não precisa se desculpar. Mas mesmo assim, Raquel ainda se desculpa. Lily diz que está tudo bem, já que já tem muitos anos. Além disso, ela está mais curiosa em saber quando poderá dar as aulas para Liz. Raquel diz que se estiver tudo bem para ela, pode ser amanhã. Como as aulas de etiqueta da Liz já estão acabando, ela questiona se Lily quer conhecer a Liz. Lily concorda. E assim elas vão ao encontro da Liz. É difícil imaginar a tristeza de pais que perderam seus filhos e tiveram que enterrá-los em seus corações. Não há palavras no mundo que sejam o suficiente para dizer a esses pais. Raquel se pergunta como aquelas duas pessoas estão. As duas pessoas da sua antiga vida. Embora não faça muita diferença saber disso agora. À noite, Raquel está afastando o Grão-Duque. Pois se eles continuarem fazendo isso todos os dias, ela vai acabar morrendo. Theo diz que foi ela que quis fazer isso todos os dias. Raquel diz que independente disso, ela não consegue trabalhar por causa do cansaço. E nem sequer consegue ficar sentada por muito tempo. Além de que ela precisa estar inteira para ver os Javids. Theo questiona o que tem esse homem. Raquel pensa que precisa confirmar que o veneno da erva de Pierro foi totalmente purificado. Mas ela se pergunta se está tudo bem falar isso para o Theo. Só que será difícil explicar como ela sabia que o corpo em que ela está e os Javids estavam envenenados por essa erva. E como ela sabia que a família imperial é quem está por trás disso. Raquel sabe tudo isso por causa da história original. Theo questiona se tem algo entre eles dois que ele não possa saber. Meio sem jeito, Raquel responde que sim. E pergunta se ele gosta dela para estar tão interessado nas pessoas em volta dela. Rapidamente, Theo manda ela parar de falar bobagens. E Raquel percebe que ele é muito inflexível. Mas enfim, a erva de Pierro é um veneno tão raro que é até difícil comentar sobre ele. Um veneno que afeta a alma. Mas de repente ela percebe algo. E pergunta se ele pode contar como a maldição começou no Grão-Ducado. Apertando o lençol, Theo diz que esse é um assunto sobre o qual ele não gosta de falar. Raquel diz que ele não precisa contar.
mas ela pensa que talvez a maldição do grão-ducado também tenha ligação com a erva de Pierro. Theo pede que ela pare de tentar descobrir mais sobre a maldição. Raquel tenta dizer alguma coisa, mas ele manda ela nunca mais perguntar sobre a maldição novamente. Ele resolve ir embora, já que agora ele nem quer mais saber que história ela tem com aquele homem. Assim, Raquel apenas pode ver ele partir. Enquanto isso, Grace e Caroline estão tomando chá juntas. Grace comenta ter ouvido que a Caroline participou da festa da vitória do Ducado Agnus. Sem dúvidas, Caroline deve ter servido de exemplo e inspiração para muitos jovens que estavam lá. Grace se orgulha muito de ter sido professora da Caroline. Caroline agradece, e depois comenta que se encontrou com a jovem senhorita Agnus na festa. Ela estava se portando impecavelmente como a jovem senhorita de respeito. Parece que ela está se esforçando muito nas aulas. Grace deve estar orgulhosa. Grace pensa que está trabalhando duro, mas tem algo muito estranho. Algo assustador. Grace não sabe que sangue inferior lhe se misturado em si, mas não é normal sentir essa sensação de uma criança. Ela tem tentado pressionar e reprimir a Liz todas as semanas para que ela perca todos os traços de uma bastarda. Só que ela está ficando apavorada de ir para as aulas. Liz perguntou por que a professora odiava tanto crianças ilegítimas. Sem dúvidas, deve ter um motivo. Essa era para ser uma pergunta insignificante que qualquer criança faria, mas foi como se tivesse algo escondido naquelas palavras. Não tem como uma criança de 8 anos fazer uma pergunta com uma intenção tão obscura por trás. Caroline chama a atenção da mulher. Grace se desculpa por ter se perdido em pensamentos. Caroline diz que ela deve estar com muitas preocupações ultimamente. Grace diz que não é fácil ensinar uma bastarda, então ela está um pouco cansada. Caroline diz que pode ser muito repentino, mas há algo que ela gostaria de pedir. Grace informa que não vai receber mais alunas, mas pode dar conselhos. Caroline então diz que gostaria de criar um lugar onde as crianças, que no futuro farão parte da sociedade, pudessem experienciar os eventos com antecedência. Mas ela conhece apenas pessoas da idade dela, e não mais novas. Grace percebe que Caroline ficou interessada naquela criança depois de se encontrar com ela. Por fim, Caroline pede que Grace lhe diga se tiver alguém interessado nesse tipo de coisa ao redor da duquesa. Sem dúvidas, Grace conseguirá achar alguém para ela. Grace pergunta qual seria o sentido disso, pois isso seria apenas uma brincadeira de criança. Caroline diz que isso servirá como uma base de aprendizado para elas. E mesmo que elas façam alguma coisa errada, por causa da imaturidade, será o lugar certo para erros, já que Caroline se preocupa que elas possam arruinar suas reputações. Com a ajuda da Grace, Caroline fará com que aquela que irá estrear na sociedade se sente ao lado dela dignamente. Grace fica surpresa, já que essa é a posição mais notável para uma jovem senhorita recém-colocada na sociedade. Isso fará com que qualquer jovem senhorita entre nos círculos da alta sociedade em um instante. Se elas usarem isso para atrair algumas famílias... Então ela diz que irá pensar no assunto, com um sorriso em seu rosto. Caroline agradece, mas é visível a arrogância no rosto daquela mulher. Caroline gosta de pessoas que são honestas com suas expressões assim. Elas vão conseguir o que ambas querem, e depois irão se separar. Mesmo Caroline tendo dado várias oportunidades para Raquel, Raquel ainda ousou continuar no caminho dela. Então Caroline não tem mais escolhas. Começando pela irmãzinha dela, Caroline vai acabar com tudo que a Raquel tem. 1 a 1. Enfim, chegou o dia de jantar com o imperador. Aquele que assassinou os pais daquele corpo e também envenenou aquele corpo. Para que o protagonista suba no trono, qualquer que seja o método utilizado, haverá um conflito com o imperador. O objetivo da Raquel é se livrar de todos que possam entrar no caminho da Liz. Mesmo tendo tudo planejado, ela inicia com um pouco de medo, já que ela vai se encontrar com o imperador. Mas ela consegue. Ela será ardilosa como uma cobra hoje. Embora ela seja uma atriz fracassada, ela ainda sabe como atuar. A carruagem enfim chega no palácio. A atuação da Raquel logo começa, dizendo que ela está impressionada com a generosidade do imperador por estar concedendo um banquete tão grandioso para uma pecadora que matou um servo leal do império. Ela diz nem conseguir olhar para ele devido ao sentimento de culpa que toma conta do seu corpo. O imperador fica satisfeito e diz que esse é o momento perfeito para recompensar ela por sua lealdade. Então ele espera que ela goste. Raquel se pergunta se lealdade. Pelo visto, o imperador gostou muito da propriedade dos Vikings ter ido para a família imperial. No entanto,
tudo está no nome da família imperial, o que significa que ele será falido assim que for destronado. Aliás, por que tem espaço para mais uma pessoa naquela mesa? Como se estivesse lendo os pensamentos da Raquel, o imperador diz que tem alguém que ele gostaria de apresentar a ela. Passos são ouvidos e o imperador diz que chegou na hora certa. Ele apresenta o príncipe do império, aquele que originalmente deveria tomar o trono assim que o antigo imperador for morto. O protagonista masculino da história, Edwick. Uma doce e suave voz fluiu pelos ouvidos de Edwick e penetrou seu coração. Ela dizia que foram muitos anos de sofrimento e ele aguentou toda essa dor sozinho. A mulher com lindos cabelos loiros dizia que doía muito ver o imperador quebrado. Mas ela também se alegrava, pois ele sobreviveu anos de sofrimento. E finalmente descobriu quem ele realmente é. Edwick olhou para os olhos da santa, que tremiam de tristeza, e recebeu daqueles lindos lábios o conforto que nunca havia recebido antes. Ela tinha uma aparência tão linda e majestosa que Edwick mal conseguia respirar. Raquel não gosta de concordar, mas o que a protagonista feminina falou está certo. Faz 3 anos que o imperador atual assumiu o trono, e o jovem príncipe que foi condenado a ficar preso dentro de um palácio isolado se manteve naquele lugar por 7 anos. A sensação é a mesma de quando ela encontrou a Liz pela primeira vez. Se ela pensar que ele é o culpado pela morte da Liz no futuro, não há do que sentir pena. Mas agora ele é apenas uma criança e tudo que tem passado é muito para sua idade. O jeito que sua querida Liz morreu e esse príncipe maldito. Esse lugar não é para recompensar a lealdade dela. Assim que o príncipe entrou, ela percebeu. Tudo isso foi armado para ela. Ou melhor, tudo isso foi armado para ver se os Agnus ainda são leais ao antigo imperador. De pé, Raquel cumprimenta o príncipe. O príncipe olha para ela, mas não diz nada. Apenas se vira e começa a ir em direção ao seu lugar. O imperador pede que ela não ligue para isso, pois o príncipe ainda é jovem. Sem contar que desde a morte do irmão dele, o antigo imperador, o príncipe tem agido dessa maneira. Raquel pede que ele não se preocupe, pois como serva leal, ela entende. Mas ela sabe que foi o imperador quem deixou aquela criança nesse estado. Todos sabem que o antigo imperador foi assassinado, e sem dúvidas o atual imperador instigou e enlouqueceu o príncipe com isso. No entanto, essa pequena fera que o imperador tem cutucado e pisado irá mordê-lo no futuro, e tomar a posição que ele tanto ama. O imperador então sugere um brinde. Logo em seguida, o imperador já está completamente bêbado. Ele diz que tem servos tão leais que o império terá um grande futuro pela frente. Raquel concorda. Deus dará determinação para aquele que fará o império prosperar, e o império crescerá e se tornará grandioso após tantos anos de sofrimento. Ela está dizendo esse papo de anos de sofrimento e futuro do império como indireta para o príncipe, já que ela tem certeza que ele vai entender. No entanto, ele ainda é muito jovem para entender e parece odiar ela. Talvez ela tenha exagerado um pouco. Sem contar que a bateria social dela está acabando, então ela tem que dar um jeito de ir embora logo. Até o imperador perguntar se ela tem uma irmã mais nova da idade do príncipe. Ele comenta que seria incrível se o príncipe tivesse a oportunidade de conhecer alguém da mesma idade, e pergunta o que ela acha. Raquel diz que sua irmã ainda não é acostumada com a etiqueta, então ela acha que ela não será uma boa companhia para o príncipe. O imperador diz que ouviu que ela está tendo aulas, então não tem problema. Mas Raquel jamais trará sua irmã enquanto esse rato estiver no poder. Ela insiste que a Liz ainda não aprendeu a etiqueta imperial completamente. O imperador olha para ela como quem diz que não está pedindo, enquanto derrama o vinho sobre a mesa, como se fosse uma ameaça. Raquel então só pode concordar, apesar de que para ela está bem óbvio que ele planeja usar a Liz como refém, pois ele quer ter controle sobre a Raquel e fazer ela seguir tudo que a família imperial deseja. Como ele ousa usar a irmã dela? Além de que ele quer que ela seja a companhia do príncipe. O imperador quer que uma criança bastarda fique ao lado do príncipe e se torne a princesa? Ela então explica que sua irmã é a única família que lhe resta. Então pede desculpas se foi desrespeitosa por estar preocupada com ela. O imperador pede que ela não se preocupe, pois sem dúvidas a irmã da duquesa será uma ótima companhia para o príncipe. Esses desgraçados da família imperial são mesmo os piores. Se a Raquel deixar a Liz à vista deles, tanto o atual como o futuro imperador não deixarão a Liz em paz. E se algo acontecer com ela, Raquel fará questão de se tornar a vilã da história.
Enquanto isso, Liz está na aula de etiqueta, aprendendo a como comer um bolo. Só que ela acaba se sujando. Com isso, ela olha para Grace com um sorriso sapeca no rosto. Grace está irritada, pois se a Liz comer dessa maneira em um evento social, todos saberão que a irmã da duquesa foi criada por pessoas de baixa classe. Liz se desculpa com lágrimas nos olhos. A professora se pergunta se foi uma boa ideia ter aceitado a Liz como sua aluna. Não importa o quanto ela tente fazer a Liz ser alguém adequada para os círculos sociais, será impossível fazer ela debutar na sociedade assim. Mas agora que Grace já está nessa situação, ela tem de alguma forma que corrigir essa vulgaridade plebeia. Grace pergunta se tem algum jovem nobre que esteja recebendo aulas de etiqueta assim como ela. Liz responde que sim, e ia perguntar por quê. Mas Grace interrompe falando que já disse para ela não responder de forma tão deselegante. Então ela informa que a senhorita Harrisman realizará um pequeno evento. Essa será uma grande oportunidade para jovens nobres que entrarão futuramente na sociedade. Liz ainda tem pouca educação para comparecer nesses eventos, mas as outras crianças... Mas Liz não está mais ouvindo a mulher, pois ela está pensando na Caroline. Grace continua dizendo que primeiro elas irão falar com os pais e explicar para que servirá esse evento. Então, se tiver algum nobre que a Liz conhece, é para avisar. Liz sorri, como se estivesse pensando em algo para aprontar. Grace ainda diz que qualquer criança daquele tipo seria adequada para esse evento. Então Liz deveria pensar bem. Liz sorri. O coração dela está batendo forte com essa informação. Enquanto isso, Raquel está indo embora da reunião com o imperador acabada, já que ela usou toda a sua energia para aguentar aquele jantar. Mas olhando para fora, ela percebe que tudo está pacífico, como se nunca tivesse acontecido uma guerra. As pessoas voltaram para suas vidas normais, e os Greywood se estabeleceram dentro do ducado. Então está na hora de iniciar algo grande: a internacionalização comercial. Tudo está se encaixando bem, exceto por aquela pessoa. Raquel se pergunta se simplesmente falar sem pensar seria menos doloroso. Ela não imaginou que tudo voltaria a ser como era no começo. De repente, a carruagem dá um solavanco. Um dos cavaleiros grita perguntando como alguém ousou fazer a carruagem deles parar de forma tão abrupta. Pelo cabelo ruivo, já dá para a gente perceber que quem parou a carruagem foi o Arthur. O cavaleiro diz que mesmo que ele seja um cavaleiro do Grão-Duque, se a duquesa tivesse machucado por causa disso, ele pagará por isso. Raquel sai da carruagem, mas ela está confusa por ver o Arthur ali. Ela percebe que ele parece cansado e se pergunta o que aconteceu. Mas então algo surge na sua mente para o motivo para ele ter ido encontrar ela com tanta pressa. Arthur começa a dizer que o acordo, mas então ele muda para o senhor e pede por favor. Por algum motivo, o teimoso Grão-Duque não deixou o castelo, mesmo mostrando sinais que a maldição sairia do controle. Nesse meio tempo que a Raquel esteve fora e que o Grão-Duque cortou relações com a família imperial, ele foi afetado pela maldição. Raquel se pergunta como ele conseguiu aguentar tanto. Ela não entende como alguém pode ser tão teimoso. Assim, eles mudam sua rota para o Grão-Ducado. Chegando lá, Raquel pergunta onde o Theo está, e Arthur diz que vai levá-la até ele. Quando eles chegam, Raquel manda ele não entrar, pois ela vai cuidar disso sozinha. Ela fez isso, pois ela sabe que o Theo não gostaria que os outros o vissem em um estado tão ruim, já que ele é um homem orgulhoso, mesmo que essa teimosia o machuque. E ter que assistir isso... Deve ser por isso que as pessoas falam que aquele que se apaixona primeiro perde. Ela se depara com ele dentro da banheira, desacordado, e corre na direção dele desesperada, pedindo para ele acordar. Aos poucos, ele abre um pouco dos olhos e diz que está muito abafado. Então, pede para ela ser rápida. Apoiando a cabeça dele no colo, Raquel pergunta por que ele está ali. Theo começa a dizer o que está acontecendo, mas Raquel está confusa. Até ele mandar que tem certeza que ela estava muito ocupada curtindo o ápice da idade. Pois aí, ela só fica irritada mesmo. Raquel não sabe por que tem que falar isso em uma situação dessas. Tudo aquilo era mentira. Apenas uma bobagem que ela falou por falar. Ela percebe que a febre está diminuindo e fica feliz por não ser tarde demais. Theo diz não acreditar que tudo era apenas uma mentira. E Raquel pensa que isso era o esperado, já que o Theo é o tipo de homem que só acredita no que vê e ouve, e toma tudo como verdade.
Por isso ele pensa que quando ela está com outras pessoas, ela não pretende ser séria com a relação deles. Então ela assume gostar dele. Theo está confuso, ainda processando o que acabou de ouvir. O capetinha Dante diz que gostar é praticamente a mesma coisa que amar. Enquanto o Edinho Arthur diz que isso significa que ela quer dar coisas boas a ele. O capetinha pergunta se ele não quer tratar ela com carinho, enquanto o Edinho pergunta se ele não quer dar joias e bolos incríveis. Theo fica confuso com a parte de tratar com carinho. O Dantezinho explica que seria como algo delicado que pode quebrar a qualquer momento, assim como um belo jarro de vidro. Theo pensa que, sem dúvidas, ela é alguém especial para ele. Isso é algo que não o incomoda. Pelo contrário, ele acaba ficando obcecado por esse sentimento. Ele não gosta que a toque, odeia que a leve embora, mas ele quer que ela se apoie e dependa dele. Quando ele vê o lado fraco dela, se sente estranho. Quando ele se impõe sobre ela, se sente confuso. Ele agarra a bonequinha chorosa da Raquel, enquanto se pergunta se isso é afeição. Seu eu mais novo aparece atrás dele, dizendo que é horrível. Sono frio, então se pergunta se é isso que o amor significa. Isso é apenas obsessão. Theo se lembra de quando era mais novo. Havia marcas de mãos ao redor do seu pescoço e um homem sendo expulso do quarto que gritava que tudo era pelo Theo, para livrar ele de um futuro onde ele sofrerá. Tudo era por amá-lo. Agora o Theo está em lágrimas. E é nesse estado que ele diz não gostar dela. Eu até entendo ele, já que da última vez que disseram amar ele, estavam enforcando. Mas ele não quer enforcar a Raquel, por isso ele acha que não gosta dela. Em algum lugar, está acontecendo uma festa do chá. Uma mulher comenta que já tinha muito tempo que eles não vêem a baronesa. A baronesa Lily pergunta se elas têm passado bem. A mulher morena ia perguntar o que aconteceu para a Lily parar de ir aos eventos. Mas uma mulher de cabelo rosa a corta, dizendo que a baronesa queria um tempo para descansar. Mas a ideia de descansar dos círculos sociais simplesmente não entra na cabeça da morena. Alguém muda de assunto, e Lily pode respirar aliviada. Caroline então agradece por elas terem ido à festa do chá dela. Agora ela irá explicar por que chamou elas ali, então pede que elas prestem atenção. Lily comenta que a Caroline está sempre deslumbrante. A mulher de cabelo rosa comenta que ela é a flor daquela geração, sempre linda e no auge. Caroline diz que todas as mulheres reunidas ali fazem parte da alta sociedade e são ótimas nobres. São mulheres que desempenham um grande papel na sociedade, e Caroline tem certeza de que os filhos delas também serão pessoas excepcionais. Mas acho que Lily se sentiu um pouco desconfortável com a menção aos filhos. A mulher de cabelo rosa também parece ter ficado um pouco desconfortável. Caroline diz que esse é um investimento para o futuro. Tudo começa com conexões. Caroline acrescenta que pelas crianças que vão debutar no futuro, ela gostaria de realizar eventos com essas crianças. Uma xícara cai no chão, e todos olham na direção do som, onde Lily não está nada bem. Ela se desculpa e agradece por ter sido convidada, mas ela precisa se retirar. Caroline fica confusa. Ela não entende porque a baronesa está simplesmente indo embora. Alguém grita o nome da Caroline, a assustando. Foi a mulher de cabelo rosa, que diz entender que a Caroline ainda é jovem e, por isso, provavelmente só recebe boas notícias à sua volta. Porém, se ela planejava convidar pessoas da idade delas, então deveria pelo menos ter pesquisado sobre as convidadas antes. A mulher morena se levanta sobressaltada, perguntando como a outra ousa ser tão grosseira. Só que as outras pessoas estão concordando com a mulher de cabelo rosa, o que deixa Caroline sem entender do que a mulher está falando e o que está acontecendo. Então a mulher de cabelo rosa revela que a baronesa perdeu sua filha há 2 anos para pneumonia. A maioria das pessoas que estão ali foram ao funeral da filha dela. A mulher ainda alfineta Grace, dizendo que provavelmente ela foi a única que não compareceu, já que deveria estar ocupada com alguma aula. Caroline percebe as implicações do que ela acabou de falar. Ela convidou uma mãe que perdeu a filha para planejar um evento que envolve a filha morta dela. A mulher de cabelo rosa ainda diz que isso não é algo que será facilmente perdoado. E assim ela vai embora. Caroline encara Grace com um olhar mortal. E Grace se treme toda. Foi a Liz quem disse a ela que ouviu a Raquel conversando com a professora de artes e parece que a professora de artes tinha uma filha. Grace pensa que isso só pode ser um sonho. Enquanto isso,
Arthur está perguntando pro Dante se ele está dizendo que foi uma briga de casal. Dante confirma meio sombrio. Ele estava se perguntando sobre o que aconteceu entre o Theo e a duquesa. Mas só pela expressão que o Theo tinha no rosto, dava para perceber que era como se ele planejasse destruir o mundo. Arthur fica desanimado ao perceber que com aqueles dois brigando, o Grão-Duque vai ficar um caos e no fim eles não terão escolha a não ser ir atrás da duquesa para resolver isso de novo. Dante pergunta por que essa reação, quando isso é uma boa ideia. Arthur então se exalta, já que isso só é bom para o Dante. Com esse ciclo sem fim, Arthur está destinado a ser atormentado pelo resto da vida por uma pirralha demoníaca. Dante acha isso um exagero. Arthur continua reclamando um monte, enquanto é arrastado pelo Dante. Dante bate na porta para avisar pro Theo que ele e o Arthur estão ali, já que parece que o Theo o chamou ali. Theo manda eles se sentarem, o que apenas deixa os dois confusos. Mas basta um olhar do Theo para eles se sentarem na hora. Arthur parece ansioso, enquanto Dante parece esperançoso. No fim, a ordem do Theo é para que prenda aquela mulher no castelo. Ele quer que ela seja proibida de sair para ficar chorando e implorando a ele para poder ver a luz do dia de novo. Fica até um clima estranho na sala. Arthur ia perguntar se então ele não está bravo por causa da briga, mas sim porque a Raquel conheceu alguém melhor. Mas Dante impede ele de falar antes que ele consiga concluir a frase, e diz para o Theo que basta ele dar a ordem, já que destruir uma família não é grande coisa para eles. Arthur começa a brigar com Dante porque ele não deixou terminar de falar, o que faz o Dante brigar com ele de volta, já que o Arthur deveria tomar cuidado com as coisas que fala. Enquanto isso, Theo está lá só pensando que é como ele imaginou. Os sentimentos dele não são iguais ao amor que ela sente. Nesse caso, então ele vai apenas continuar levando as coisas assim. Já no dia seguinte, tem alguém praticamente correndo pelos corredores. A pessoa em questão é a Grace, muito puta pela Liz ter mentido para ela. Liz dá apenas um sorrisinho, mas Grace continua a gritar perguntando se Liz sabe o quão humilhante foi a situação. E Bella está só vendo tudo lá de cima. Exaltada, Grace ainda reclama que a Liz diz que a Lily tinha uma filha. Liz diz com um sorriso que é exatamente isso. Ela disse que a Lily tinha, no passado. A sala fica no mais completo silêncio, depois desse argumento irrefutável. Grace começa a se tremer. Por culpa da Liz, os Harrisman estão atormentando a família da Grace. Liz diz que nem fazia ideia que ela iria colocar Grace e Caroline em uma má situação. Isso é uma pena, não é mesmo? Vendo como a professora paralisou, Liz pergunta o que foi. Grace não vai mais dar bronca nela? Só que Grace está assustada demais para fazer qualquer coisa. Mas sabe, Liz estava pensando no porquê a Grace odeia tanto crianças ilegítimas. Liz tem certeza de que não é apenas um rancor comum. Então ela começou a se perguntar se teria alguém ao redor da Grace que tem uma criança legítima. Como, por exemplo, o marido dela. Agora sim, Grace está apavorada. Depois, Bella está perguntando se tinha algum motivo para Liz encaixar a Caroline nisso também. Liz explica que uma mulher que envolve alguém como a professora não pode ser uma boa pessoa, já que na primeira aula, Grace falou que não teria aceitado dar essas aulas se não fosse pela Caroline. Bella enfim entende, e diz que irá prestar mais atenção a partir de agora. Mas Liz diz que graças a Grace, ela se divertiu bastante. A duquesa ainda não se recuperou completamente. Bella não sabe o que aconteceu, e nem o comandante dos cavaleiros parece saber. Liz fica furiosa com Theo, já que ela sabe que ele fez alguma coisa. Da próxima vez que ela o ver... Bella explica que também teve uma carta da família imperial, e depois que a Raquel ouviu a carta, piorou ainda mais. Bella não sabe sobre o que exatamente é a carta, mas ela imagina que possa ter relação com a Liz. Tem tantas coisas que estão dificultando a vida da irmã da Liz. Então Liz manda a Bella preparar alguns lanchinhos para ela. Bella pergunta para onde a Liz vai, que diz que vai ver sua irmã, já que ela precisa animar a Raquel de alguma forma. Liz parece lembrar de algo e pede para a Bella trazer leite também, pois ela precisa comer bastante e crescer logo, para que ela possa ajudar sua irmã. Caroline está sentada em uma sala. Seu pai então entra na sala e informa que a Grace irá voltar para o interior. Então Caroline não irá ver ela em mais nenhum círculo social ou na capital. Caroline agradece, mas seu pai olha para ela com um olhar de desprezo
enquanto manda ela ser mais cuidadosa. Resolver esse problema não foi nada demais. Mas se ela continuar cometendo erros assim, uma hora será problemático. Ela deve se lembrar de sempre ser cuidadosa para não perder o valor nessa sociedade. Caroline só precisa parecer perfeita para os outros. Mas agora ela está cometendo erros por causa de uma menina de 8 anos. Caroline diz que não cometerá mais erros. Mas furiosa, ela pragueja aquelas malditas Agnus. Quanto mais a vingança demora, mais confusa ela fica. E assim como o veneno, mais o ódio cresce e se torna poderoso. Caroline nunca perdeu para ninguém nessa vida. Se for para ela cair direto no abismo, então ela fará questão de levar a Raquel junto. Custe o que custar. Ela pergunta para o pai se a criança ilegítima da família Agnus se tornou companheira do príncipe herdeiro. Caroline pede para, por favor, a Raquel deixe ela apreciar o desespero dela. Raquel está provando umas coisas e já pergunta para o Marcos qual é a próxima. Marcos informa que a sede dos Greywood terminou de ser construída. Então, a partir de agora, os acordos comerciais serão ao redor do Ducado Agnus. E, novamente, Raquel aprova. Marcos então diz que, como os acordos existentes serão mantidos e herdados pelo Ducado, um determinado valor será depositado sem quaisquer problemas. Raquel então pede para ele organizar todos os documentos que ainda precisam ser assinados no topo da pilha. Eu não sei porque esses dois estão tão exaltados. Mas enquanto Marcos grita que está tudo pronto com base nos dados que a Raquel pediu, Raquel simplesmente aprova tudo. Chega no fim, ambos estão acabados, e Anne implora para que eles parem de trabalhar. Acabada, Raquel pergunta se ainda falta alguma coisa. Marcos pede para eles pararem um pouco, mas Raquel diz que é bom ficar distraída. O motivo pelo qual ela está trabalhando feito louca é aquele homem. Depois de ser rejeitada, a única forma que ela encontrou para escapar da realidade foi focar no trabalho por uma semana inteira. Uma pena para o Marcos, que foi pego no fogo cruzado e se tornou um homem dos tempos modernos, lotado de horas extras. Mas ela ainda continua pensando naquilo. Ela sabia que era um amor unilateral. No entanto, por que as coisas tinham que ser assim? Naquele dia, ela disse que entendeu. Então, iria embora. Mas rapidamente ela se levantou e lascou um beijão nela. Isso só deixou ela ainda mais confusa, pois se ele falou que não gosta dela, então por quê? Ela nunca consegue entender o que ele está pensando. Marcos diz que ela acabará desmaiando assim, então pede para ele descansarem um pouco. Mas Raquel prefere desmaiar. Marcos diz que assim não vai dar. Agora que ele já tem uma renda fixa, eles têm que achar jeito de usar isso. Raquel diz que quer fazer compras com a Liz. Bem, isso não é exatamente um plano, mas está tudo bem. Raquel pergunta o que a Liz está fazendo agora. Anne diz que era para ela estar na aula de etiqueta, mas a Grace ficou doente, então Liz deve estar triste, já que essa era sua aula favorita. Então, empolgada, Raquel diz que vai chamar a Liz para elas saírem. Ela não precisa de alguém que a odeia, apesar de ele não ter dito isso. Raquel ama a Liz, e a Liz também a ama. Focar apenas nela será muito mais produtivo e feliz para Raquel. Mas antes, Raquel manda a Anne enviar uma carta para o Grão-Duque. Ela fará questão de ficar longe de um homem que só sabe deixar ela confusa. É nesse tipo de relação que eles estão. Raquel se ocupará apenas em criar um lindo caminho para o futuro da Liz. Liz é tudo para ela. Theo se torna sombrio. A carta dizia que, como ele falou que não gosta dela, então tudo acabou entre eles. Agora, ela irá aproveitar o ápice de sua vida. Theo então amassa a carta irritado. Liz está animada para fazer compras. Então, a partir de agora, o amor da Raquel será apenas para Liz, pelo resto de sua vida. Enquanto Theo está mandando Dante descobrir tudo que a Duquesa Agnus irá fazer. O imperador pergunta se isso é verdade. Seu assistente responde que sim, já que ele verificou diversas vezes antes de passar a informação. O imperador então percebe que o motivo pelo qual a Duquesa Agnus conseguiu o apoio das 5 guildas foi por causa do símbolo do rei mercenário. A história do símbolo do rei mercenário é um conto de fadas insignificante, mas que circula entre o povo, o que torna impossível de não ser conhecido. Agora foi provado que o rei mercenário ainda está vivo,
e a duquesa Agnes usou o poder que o símbolo dele detém. O que o imperador não está entendendo é porque esses dois ainda são vivos, já que ele usou a erva de Pierro, que é um veneno poderoso que nem mesmo a família imperial é capaz de curar. E ele sabe bem o quão poderoso a erva e seu efeito são. Mas tanto a Raquel quanto o Javids estão bem, mesmo após tomar esse veneno. Impossível ser apenas uma coincidência. Como ele imaginou, a duquesa Agnes tem relação com isso. Ela curou o rei mercenário e a si mesma, e colocou o insano rei mercenário sob o seu controle. Então o imperador manda seu assistente conseguir informações sobre os Agnos. Ele quer saber tudo, desde o ponto mais fraco ao mais forte, e até mesmo o que ela planeja. Em pensar que o problema dele não seria o grão-duque ou o rei mercenário, mas sim aquela mulher. Uma mulher que foi capaz de colocar uma coleira em duas figuras tão poderosas. Um empregado está recepcionando a Raquel e a Liz, e informa que o príncipe herdeiro está esperando. Raquel pede para serem levadas até ele. Mas ela não está entendendo para que toda essa urgência, já que assim que ela voltou, o imperador enviou de imediato uma carta convidando a Liz. Mas está tudo bem, e vai continuar assim, pois ela tem conseguido resolver tudo até agora. Além disso, o alvo do imperador não é a Liz, mas sim a própria Raquel. Aquele é o palácio abandonado da família imperial. Um local completamente deixado de lado, ao ponto de ser até difícil acreditar que pertence à família imperial. E no meio desse lugar, de forma cômica e tratado como um palhaço, está o príncipe herdeiro. Raquel só pode praguejar o imperador de velho sujo e maligno. A empregada informa o príncipe de que eles têm convidados, mas o príncipe diz ter certeza que elas não querem estar ali também, então podem apenas ir embora. Raquel mantém um sorriso no rosto para esconder a raiva, já que ela não gostou da forma que foram cumprimentadas pelo príncipe. Até porque a Liz treinou muito a forma correta de se apresentar. Mas enfim, ele é apenas uma criança, então ainda não deve conseguir esconder sua hostilidade. Raquel pergunta se ele se lembra do que ela disse naquele banquete. Ela diz que o império crescerá e florescerá lindamente como uma flor de ameixeira no inverno, após anos de sofrimento. As flores de ameixeira florescem e emitem um agradável cheiro após ter suportado silenciosamente o rigoroso inverno. Então ela pede para ele se lembrar de suas palavras. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer é que não é para ele mostrar sua hostilidade. Ele deveria esconder suas garras. Ela não é inimiga dele, então ela pede pensamento que ele não seja hostil com sua Liz. Se ela pudesse falar isso em voz alta, ele já teria entendido. Raquel informa que voltará mais tarde para buscar a Liz, e Liz concorda com um brilhante sorriso. Assim, elas se despedem, e Raquel pensa que vai ficar tudo bem. A empregada diz que vai buscar alguns lanchinhos, enquanto Liz olha para todos os lados. O príncipe pergunta com o que ela está tão curiosa. A questão é que foi dito que ele era um nobre de alto nível, mas o jeito que ele é tratado não transparece isso. Aquele lugar não chega aos pés da casa da Liz. Mas a Raquel pediu para ela ser cuidadosa. Então, com a expressão mais fofa e radiante, ela diz que a primeira vez vem do onde o filho do rei mora. Então, ela está um pouco curiosa. O príncipe fica confuso por ter sido tratado como o filho do rei e diz que é o príncipe herdeiro. Mas ele acha melhor eles só esquecerem isso e pergunta quantos anos ela tem. Liz responde que 8 e pergunta a idade dele. O príncipe diz que tem 10. O que deixa Liz confusa, já que eles têm a mesma altura. Fica um clima estranho, e o príncipe se vira envergonhado. Ele sabe que seu cabelo está parecendo pelo de cachorro, e que seu corpo é fraco e magro. Mas o alimento que enviam para lá é apenas o suficiente para ele não morrer. Então ele não tem escolha. Chegando a uma porta, ele pede para Liz entrar. Como hoje ele tem uma convidada, seu tio permitirá que ele coma algo melhor, além de vestir essa roupa estupidamente chique. Por hoje, ele estará bem. Liz entra na sala pensando que é uma bagunça. Mas ela se vira para ele com um sorriso inocente no rosto. A inocência é capaz de trazer estabilidade até mesmo em lugares como aquele. Em comparação com essa menina alegre e brilhante, o príncipe não passa de um miserável infeliz. Mas se ele ficar ao lado dela, que não conhece esse inferno, ele será capaz de alcançar alguma luz?
Se pelo menos hoje ele puder tratar e ser tratado como uma criança inocente... Alguém entra sem bater e ainda briga com a empregada por ela estar levando aqueles lanches para o príncipe. Esse é o primeiro filho do atual imperador, Felice, mas vou chamar ele de Felipe. Ele diz que é repugnante o príncipe estar recebendo uma convidada. O príncipe fica nervoso, mas ainda assim ele segura a mão da Liz e coloca ela atrás de si como se quisesse protegê-la. Ele não entende porque o Felipe vem incomodar ele justo hoje. Felipe zomba do príncipe por ele ter entrado na frente da convidada como se fosse um cavaleiro ou algo do tipo. Mesmo se tremendo, o príncipe manda o Felipe ir embora. Mas Felipe pergunta se o príncipe quer mesmo que ele vá embora com uma convidada ali. É engraçado o príncipe estar recebendo alguém sendo tão deplorável assim. Então ele empurra o príncipe e se aproxima da Liz. Segurando o braço dela, ele comenta que até que a irmã da duquesa é bonita. Só que ele acha essa situação bem cômica, já que ela é a bastarda dos Agnus. O príncipe não percebe que foi por isso que o tio apresentou aquela criança a ele. Ele sempre diz que coisas inferiores combinam com o príncipe exilado. Enquanto isso, o Felipe continua tentando se aproximar da Liz. Ele diz que mesmo que ela seja uma bastarda, ainda é irmã da duquesa. Então pergunta por que ela não faz companhia a ele, já que isso seria bem mais vantajoso para ela. Liz percebe que um revelou seu lado medíocre e o outro se mostrou uma pessoa fraca de corpo e mente. Então ela não pode deixar de se perguntar se todas as pessoas da família imperial são tão vazias e simplórias assim. Liz diz que irá esperar pela irmã dela ali, e Felipe acha que talvez seja o mal de uma bastarda gostar de coisas inferiores assim. Mas isso apenas começa a irritar a Liz. Felipe então diz que talvez ele deva mostrar a ela quem é a escolha certa entre eles. Nisso, ele segura o príncipe pelo colarinho e se prepara para socar o menino. Se fingindo de fraca e inocente, Liz cobre as orelhas e dá um gritinho quando o primeiro soco vem. Ela se pergunta se deveria salvar o príncipe, enquanto Felipe continua a socar o príncipe e a dizer que a Liz não sabe quão merda ele é. Então ver algo assim fará ela ter consciência. Felipe pede para Liz olhar e pergunta se ela acha que um moleque inútil como o príncipe é bom para ela. Olhando para ela, ele consegue imaginar bem qual é o nível dos Agnus. Felipe prepara outro soco, mas dessa vez Liz pulou na frente, levando o soco no lugar do príncipe. O príncipe só consegue ver a Liz cair na sua frente. Com lágrimas nos olhos, Liz pergunta por que ele bateu nela. Os Agnus são uma família nobre que tem estado no Império Castro desde sua fundação. Uma família que estava enfraquecida, mas sob novo comando, venceu a guerra por procuração mais recente do Império. Uma família que doou o território do condado Vikings à família imperial após a guerra, e a única família capaz de fazer negócios estáveis com o temido Grão-Duque Lexville. Felipe grita que a culpa é dela, não dele, já que ela entrou na frente. Liz apenas continua a chorar, enquanto diz que está doendo. O príncipe percebeu que a Liz tentou salvá-lo, e se morde de raiva por uma bastarda está tendo mais coragem do que ele. Então novamente ele entra na frente da Liz, enquanto grita para o seu primo sair dali. A empregada Felipe se aproxima dele, pedindo para eles irem embora. E o Felipe acaba saindo, mais irritado. O príncipe dá ordem para sua empregada fechar a porta quando sair e cuidar do ferimento dela. A porta então é fechada, deixando as duas crianças sozinhas ali. O príncipe não se desculpa com a Liz, pois foi tudo culpa dele. Ele pergunta se está doendo muito e pede para ver. Mas então Liz sai do personagem de menina boazinha e com olhos frios diz que não dói tanto assim. Felipe pode ser alto, mas não é tão forte. Liz se levanta e se ajeita, como se nada tivesse acontecido, enquanto o príncipe está mais confuso do que segue um tiroteio. Liz manda ele parar de ficar parecendo idiota e ajudá-la. Se aproximando dele, ela pergunta se ele não quer vingança. O príncipe fica confuso, então Liz pergunta se ele é idiota. Ela segura as roupas dele e as tira com tudo. Depois ela explica que ela é a preciosa irmãzinha da duquesa Agnus e a filha mais nova da quarta maior família ducal daquele império. Liz tira a tiara da cabeça e a joga no chão. Então começa a bagunçar o cabelo do príncipe, que fica sem entender o que ela está fazendo. Se ela agir de forma agressiva, irá colocar sua irmã em perigo. Então ela não será mais a predadora, mas sim a presa. Ninguém pode ousar ser desrespeitoso com ela. 2 horas. Como o príncipe herdeiro é tratado com desdém pela família imperial, poucos se importam se ele está ocupado
ou não. Mas foi permitido que Alice permanecesse com ele por 2 horas. Por apenas 2 horas. 2 malditas horas foram o suficiente para ela encontrar Alice nesse estado deplorável. Com expressão sombria, a duquesa manda o príncipe explicar exatamente o que aconteceu. Gaguejando, o príncipe responde que foi o Felipe. O segundo príncipe foi até ali e causou um tumulto, tentando levar Alice dali. Mas, na verdade, o príncipe não está muito certo se pode explicar as coisas assim. Se tornando ainda mais sombria, Raquel pergunta por quê. Assustado, o príncipe gagueja que o Felipe queria Alice como sua companheira. Mas ele se pergunta se a duquesa não sabe, já que ela parece estar fervendo de raiva, enquanto aquela menina está rindo, como se estivesse feliz por enganar a própria irmã. Mas ele está sem acreditar que a duquesa realmente não percebeu. Após a morte do antigo imperador e a ascensão do atual, o império imediatamente caiu em caos. O atual imperador utilizou o príncipe herdeiro, que na época tinha apenas 7 anos, para demolir por completo todo o poder que o antigo imperador possuía. A desculpa para se ter um novo regente parecia boa. Colocar um bonito e poderoso nobre no poder, como os Herrismans, parecia o governo perfeito. No entanto, se tornou um governo em que a nobreza ganhou muito poder. Como metade do poder imperial pertencia aos nobres de alto escalão, isso se tornou um grave problema para o imperador, pois acabou se tornando uma péssima ideia ignorar esses nobres. Revoltada, Raquel grita com o imperador, dizendo que ela foi muito compreensiva e, em um gesto de lealdade, doou o território que ela ganhou em guerra para a família imperial. Além disso, por ordens do imperador, ela trouxe sua irmã mais nova para fazer companhia para o príncipe. Mas o que ela recebeu em troca? Sua irmã foi espancada pelo segundo príncipe, um menino com o dobro da altura dela. Raquel não pode aplicar uma punição naquele menino, porque envolve a família imperial. E ela não vai espalhar esse caso para os outros, porque envolve o futuro da Liz. No entanto, em hipótese alguma, ela deixará o moleque que tocou na Liz sair impune. Então chegou a hora de cumprir o juramento que Raquel fez a si mesma. Ela ajudará o príncipe herdeiro. Marcos está confuso com a súbita decisão da Raquel. Mas ela prometeu não deixar que a família imperial tocasse na Liz. E ela jamais deixará que os outros a derrubem novamente. Ela quer viver a vida que tem feliz e com poder o bastante para proteger aqueles que são preciosos para ela. Então ela faz questão de mudar o atual imperador para que esse futuro feliz aconteça. Para quem já experimentou a morte, não há o que temer em vida. Para que Raquel seja feliz, Liz tem que estar nesse futuro. E para que isso aconteça, Raquel precisa acabar com o que há no caminho. Para fazer isso... Mas então ela se pergunta, por quanto tempo ela precisa fazer essas coisas apenas para ser feliz? Marcos pede que ela descanse um pouco, mas abatida, Raquel pensa que não tem escolha. Por proteger uma criança legítima e exigir uma punição ao príncipe, o imperador começará a duvidar da lealdade dela e manterá ela sob controle. E não tem garantias de que ele não tentará usar os funcionários dela para manipulá-la como foi no passado. Então ela precisará enfraquecer os apoiadores do imperador, começando pelos Herrisman. Mas de repente, ela fica surpresa. O Grão-Duque estava em seu quarto e pergunta o que ela estava fazendo para demorar tanto. Raquel está simplesmente confusa, mas por fim, ela conclui que está tão cansada que está sonhando. Agora é a vez do Theo ficar confuso e questionar o que ela está falando. Raquel rapidamente segura, questionando por que mais ele estaria ali a essa hora. É óbvio que isso é um sonho. Ela começa a puxar ele. Theo fala que veio por causa daquela carta sem sentido que ela mandou. Mas no instante seguinte, ele já foi jogado na cama. Raquel diz que não importa o quanto ela pense ou tente compreender, ela não consegue gostar de um homem que fica brincando com o coração das pessoas. Mas por que ele continua aparecendo nos sonhos dela? Theo não gosta dela e vê ela apenas como ferramenta. O Grão-Duque pede para ela esperar, mas Raquel pergunta se ele vai falar para ela parar de ser idiota de novo. Confuso, Theo tenta negar, mas acaba ficando em silêncio. Raquel manda ele não pensar em beijá-la. Ele parece estar usando essa tática como arma às vezes. Theo comenta confuso que ela gosta dele, mas com lágrimas nos olhos, Raquel diz que isso não é motivo para ele a beijar. Indo com a mão em direção a dela e a segurando, Theo diz que ela não é fraca. Naquela época, ela temia a guerra e tinha receio de levantar todos os dias. Mas Raquel está sem entender por que ele está falando isso.
Theo continua dizendo que quando ela via sangue, sentia um vazio dentro de si. E ele entende esse sentimento. Raquel não entende porque está ficando ansiosa. Mas então ela percebe que, na verdade, está relutante. Theo diz que ela é poderosa e, por isso, tem grandes responsabilidades e obrigações. Diferente dos fracos, ela... Mas antes que ele consiga terminar de falar, Raquel já pulou em cima dele. Caída sobre ele, ela diz que é impossível ele falar isso. Então ela realmente está sonhando. Já que ela está sonhando, ela pede que ele cante uma canção de ninar para ela. Quando os pais dela ainda gostavam dela, eles costumavam dormir juntos, enquanto seus pais cantavam a canção de ninar. Theo se pergunta se o antigo duque não gostava da filha. Raquel então pede por apenas alguns tapinhas nas costas, para que ela não tenha pesadelos novamente. Theo se vê com a Raquel deitada sobre ele, praticamente adormecida, e resolve dar os tapinhas em suas costas. Uma mulher comentava que o Giorgio deveria estar bem feliz. Já que o irmão dele é o príncipe herdeiro, ele pode ficar sentado e curtir o poder e a riqueza o quanto quiser. Pode viver na mordomia sem qualquer preocupação e ter uma vida pacífica. Mas Giorgio apenas mordeu de raiva diante desses comentários. Pois o que as pessoas queriam dizer é que, mesmo sendo um completo idiota, isso é algo que nunca irá mudar. Mas não mais. Ele não é mais um príncipe fracote. Agora, ele é o imperador daquele império. Ninguém pode sequer ousar tratá-lo mal. Ninguém. Harrison se aproxima do imperador, que está fazendo uma chacina com seus subordinados. Ele percebe que o imperador se tornou um tirano assassino. Do jeito que as coisas estão evoluindo, ele não vai conseguir controlar mais. O imperador grita mandando trazer o segundo príncipe agora, que é jogado aos pés do pai. Felipe parece ficar assustado, mas para o imperador, seu filho está olhando com desdém. Seu filho tenta negar, dizendo que jamais olharia para ele dessa forma. Hersma pensa que as coisas chegaram nesse nível porque eles não conseguiram controlar Raquel. Mas o imperador continua implacável, gritando que não bastava o grão-duque, agora até mesmo a duquesa está se voltando contra ele. Então ele dá a sentença e diz que, pelo pecado de manchar a autoridade do imperador, Felipe não sairá mais do palácio pelo resto de sua vida. Hersman não entende porque o imperador não tentou encobrir, pois assim ele está acabando com a vida do seu próprio filho. Massageando a fronte do nariz para tentar se manter calmo, ele argumenta que o segundo príncipe é filho do Giorgio, então talvez ele esteja sendo duro demais em condená-lo assim. Mas quem diz que o imperador quer saber de alguma coisa? Aqueles que não acharem sua dignidade serão punidos severamente, independentemente de quem sejam. Então ele manda levar o segundo príncipe e trancarem ele no palácio. Jogando mais um cubinho de açúcar, a xícara está cheia. Rindo maldosamente, Caroline diz que o segundo príncipe fez bem. Na manhã seguinte, Liz está questionando por que o grão-duque está na casa dela. Sendo delicado feito uma porta, ele responde que não é da conta dela. Liz acha estranho, já que ela pediu para o cocheiro avisá-la toda vez que alguém fosse ali. Theo explica que o cocheiro não o viu, já que ele entrou pela janela. Liz acha isso uma grosseria. Parece até que o Theo não sabe o básico de etiqueta. Theo manda ela parar de ser arrogante. Liz murmura não conseguir entender porque sua irmã está com um velho desses, o que apenas deixa Theo irritado. Mas Liz não liga para isso, já que ele é um homem mau que faz sua irmã sofrer. Sempre que a Raquel vai ver ele, ela volta triste. E a Liz sabe que a culpa é dele. Theo simplesmente diz que é complicado. Liz argumenta que ele sempre diz que eles são iguais, mas ao contrário dele, ela não machuca a Raquel. Eles iam dizer mais alguma coisa, quando Raquel aparece perguntando o que eles estão fazendo, para desespero da Liz, que não estava controlando sua expressão facial. Rapidamente trocando sua expressão para uma fofa, Liz diz que foi cumprimentar o grão-duque, que fica indignado. Raquel pergunta se é verdade e se senta à mesa toda felizinha, enquanto Liz está suando frio com medo de ser descoberta. Raquel decide tomar um pouco de chá, mas ela é pega de surpresa pelo comentário do Theo sobre parecer que ela acordou do sonho. Raquel fica chorosa e Liz puta com o Theo. Mas deixando isso de lado, Raquel começa a alimentar a Liz. Só que ela fica desconfortável pela forma como o Theo está encarando. Theo ia perguntar se a Liz não tem mão para comer sozinha, mas a Liz o interrompe, pedindo para Raquel abraçar. Raquel fica confusa, mas acaba concordando, o que deixa o Theo meio sombrio vendo essa cena de afeto.
Raquel acha que a Liz está passando por momentos difíceis por causa do trabalho dela, já que mesmo sendo tímida, está agindo assim na frente do Grão-Duque. Então Raquel considera cancelar as aulas da Liz e tirar umas férias. O Theo então pede a mão da Raquel, o que faz ela se perguntar se já chegou a hora de lidar com a maldição, mas ela está com a Liz agora. Mesmo assim, ela se levanta, com a Liz ainda em seu colo, e segurando a mão dele, pergunta se ele está bem. Como a Liz podia acabar em perigo, ela segura a mão dele o mais rápido possível. Mas parece que a maldição não está tão forte quanto a última vez. E a Liz lá, só se mordendo de raiva. Theo chama a atenção da Raquel, e então pergunta se ela gosta dele. Tanto a Raquel quanto a Liz ficam atordoadas pelo Theo ter feito essa pergunta do nada. Ainda mais na frente da Liz. Colocando a mão da duquesa em seu rosto e com olhos de cachorro-pidão, Theo pede para Raquel responder. Raquel fica tão atordoada pela fofura do Theo que acaba dizendo sim para a pergunta dele. Então é a vez da Liz atacar e com toda a sua fofura, ela pergunta se ela é a pessoa que a Raquel mais ama. Só acho que isso foi demais para Raquel. Theo puxa a Liz irritado e os dois ficam nesse conflito silencioso. Liz sempre foi uma criança gentil, uma menina que nunca mostrou hostilidade com ninguém. No entanto, a reação que ela está vendo da Liz com o Grão-Duque é de pura hostilidade. Já o Grão-Duque é um homem forte, porém solitário, que nega e odeia qualquer tipo de contato com outros seres humanos. E por isso, geralmente a Raquel é a única capaz de conviver com ele. Olhando essa cena, Raquel sorri felizinha, para a surpresa e confusão do Theo e da Liz. Raquel pede que eles se abracem ao invés de ficarem brigando assim. Liz sempre demonstrou gostar dela com suas constantes ações e gestos. Por isso, é compreensível para Raquel o que a Liz está fazendo agora. Esses dois amam ela. Apesar do Grão-Duque ter sua diferença, a expressão corporal dos dois é idêntica. Raquel diz que a resposta é sim para ambos. Ela gosta muito deles dois. Liz está fofa como sempre, e Theo ainda é idiota. Mas, diferente da noite passada, ela não odeia tanto essa atitude agora, pois esse homem idiota não consegue expressar e nem conhece os próprios sentimentos. Ela então sugere que todos durmam juntos hoje, o que deixa ambos confusos. Bem, dito e feito. À noite, os três estão deitados na mesma cama, mas só tem uma pessoa feliz. Theo sussurra para Liz que ela tem 10 segundos para ir para o próprio quarto. Liz sussurra de volta que o tio Cavaleiro sempre falava isso também, como se mandasse nela. Esses adultos sempre tentando mandar em uma pobre criança. Theo diz que pelo menos ele não é um mentiroso que nem ela, o que deixa Liz sem palavras, apenas irritada. Eles continuam discutindo mais um pouco, enquanto Raquel continua alheia a tudo isso. Liz diz que ela não vai perder para o Theo. E assim os dois se encaram como se fossem se matar. Liz dá a língua, enquanto deseja que o Grão-Duque tenha muitos pesadelos. Depois disso, ela se aconchega na irmã, o que deixa o Grão-Duque incrédulo. Mas por baixo dos lençóis, Theo e Raquel estão de mãos dadas. Na manhã seguinte, Raquel está radiante. Só é possível crescer e evoluir através da felicidade. Até mesmo Marcos percebeu que ela parece estar de bom humor. Ele pergunta sobre o Grão-Duque, e Raquel responde que ele já foi embora. Então agora eles deveriam trabalhar. A vida consiste em enfrentar diversos desafios, mas mesmo que de maneira difícil, é garantido que uma hora a felicidade virá. Por isso, desistir após uma queda jamais pode ser uma opção. Marcos informa que chegou uma carta separada das demais. Ela diz que o segundo príncipe recebeu uma ordem de restrição de saída. Raquel fica confusa, já que ela achou que o imperador só exilaria o filho por 1 ano ou algo assim. Marcos diz que a imperatriz está em jejum por dias para tentar fazer com que o imperador mude a punição. Mas pelo jeito, o imperador está apenas ignorando. Raquel percebe que o clima da família imperial está estranho, já que deveria faltar pelo menos 3 anos até que a tirania do imperador começasse. Essa tirania teria início com seu parente, o Marquês Felipe, tomando ações para que o poder do imperador crescesse ainda mais, já que é natural que a família do imperador tome ações para que a família da imperatriz não ganhe poder. Mas isso de agora parece uma ação precipitada. Ainda está longe dos acontecimentos da história original. Então ele está se auto-sabotando fazendo isso. Logo depois, Marcos informa que tem um convite do Duque.
Raquel questiona-se dos Harrisman e depois informa que pediu para recusar todos os convites, exceto que fosse para grandes eventos. Marcos informa que apesar desse banquete não ser importante, já que serve apenas para os Harrisman demonstrar sua riqueza, tem outra carta que foi colocada junto do convite. A carta dizia que eles gostariam muito da presença da duquesa nesse banquete, e informando que eles prepararam algo especial para ela. Nesse momento, Raquel não pode demonstrar hostilidade imediata contra as forças do imperador, então é impossível recusar por causa dessa carta extra. Raquel já está irritada só de pensar em ter que ver o Rosa Caroline, e se pergunta se deveria chamar o Grão-Duque para ir com ela. Enquanto isso, Dante, com os olhinhos brilhando, pergunta se o Theo vai para o banquete dos Harrisman. Theo só pergunta se a duquesa está indo. Dante questiona se ele não quer ir porque os Harrisman estão ligados à família imperial. Mas Theo diz que se a duquesa for, ele vai. Dante então diz que vai preparar as coisas. E ao não obter resposta, conclui que o Theo deve estar de bom humor, já que não respondeu, mesmo com Dante o provocando assim. Theo informa que aquele dia está chegando. E Dante pensa que se o Theo está avisando isso, ele realmente está de bom humor. Dante pergunta se o Theo quer que ele vá junto dessa vez. Mas Theo diz não precisar. Ele pensa que se mostrar para aquela mulher sua fraqueza, ela tentará entender seu passado. E ele não quer ver aquela expressão de novo. O Duque está agradecendo a duquesa por ter aceitado o convite. Ele diz que é um lugar reservado para ela, então pede que ela o acompanhe. Todos no Império sabem que o Duque Harrisman é o braço direito do imperador. E embora não seja de conhecimento público o que de fato aconteceu, rumores sobre o incidente no palácio se espalharam como fogo. E agora todos sabem que o segundo príncipe está preso por ter feito algo com a duquesa. Então, mesmo que a duquesa Agnes tenha aceitado o convite por outros motivos, sua atitude com os membros da família Harrisman claramente será hostil. É isso que todos estão pensando. E eles estão certos, já que ela não quer ficar ali. Ela já estava pensando em voltar para casa antes mesmo de chegar. Mas agora que ela está ali, sua vontade de ir embora só aumentou. Hoje, ela agirá como se fosse um Lexville, não se importando em esconder sua expressão. Afinal, ela é uma duquesa, então ela quer ver quem vai ousar reclamar dela. O Duque comenta que a Raquel fez grandes contribuições ao Império nos últimos meses, e o Imperador a admira grandemente. Raquel percebeu que o Duque está tentando abafar os rumores de hostilidade. Então ela pergunta se ser leal à família imperial é motivo para receber admiração. O Duque diz que graças a ela, o Imperador tem estado muito contente. Então é impossível ver ela apenas como uma súdita leal. Há uma grande chance de que aquele que matou Marquês, assassinou o antigo Duque Agnus e fez de tudo para colocar as mãos no corpo dela, seja esse homem bem na frente dela, o Duque Harrisman, mais conhecido como o cachorrinho da família imperial. Uma orquestra famosa, sobremesas caras e um interrogatório de forma pacífica e elegante. Tanto os Harrisman quanto o Imperador serão apenas encostos para Liz no futuro. Então Raquel faz questão de matá-los com suas próprias mãos. Quando Raquel acordou pela primeira vez nesse mundo, era verão. Mas agora, eles já estão no meio do outono. Ela ainda não se acostumou por completo a essa vida. Ela pretende ficar por mais 30 minutos e então ir embora. As pessoas murmuram, e logo em seguida estão todos ao redor da Raquel. Antes dela ir descansar, eles ficaram encarando ela por 10 minutos. Então ela não sabe por que de repente eles vieram até ela. Caroline chega bem na hora, agindo de forma relutante e gentil. Raquel, com cara de poucos amigos, pergunta se Caroline estava procurando por ela. Caroline diz que pediu para preparar um chá exclusivo para Raquel, então pede para elas tomarem juntas. Todos ali estão dois para ouvir as histórias da própria Raquel de como ela ganhou no campo de batalha. Então Caroline pede para Raquel contar a perspectiva dela. Eles querem que ela explique os rumores que dizem que o Grão-Duque participou ao lado dela nessa guerra por procuração contra os Waivers, e que nas próximas guerras territoriais será do mesmo jeito. Parece impossível, mas e se for verdade? Nesse caso, isso significa que Raquel tem crescido às custas dos outros. Vemos alguém chegando, e pela falta de paciência, acho que já dá para termos uma noção de quem é. E é o próprio. O Grão-Duque já chega pedindo para ser levado até a duquesa, o que deixa o mordomo completamente confuso. Theo se aproxima do servo como se quisesse matá-lo, mas então para ao se lembrar das palavras da Raquel. Ela diz que apenas os empregados dele conseguem saber o que ele quer
pois o conhece há muito tempo. Todos os outros seres humanos têm medo dele por ele agir como age. E isso não pode continuar assim. Então ela pediu que ele prometesse dar sempre uma segunda chance para aqueles abaixo dele. Então ele se controla e pede para o servo levar ele até a sala de estar. Ainda pediu por favor. Ele conhece tão bem a Raquel que pediu para ir para a sala de estar porque sabe que ela se cansa fácil. E como está quase no fim do banquete, ela deve estar descansando lá. Dante diz que o convite da duquesa não foi apenas um convite. E conhecendo bem os Harrisman, é óbvio que quer armar alguma coisa na frente de um público. Primeira, segunda, terceira vez. Quando ele se aproxima da porta, ouve alguém falar que como um peixe que só conhece o tamanho do aquário, a outra pessoa não está a par da realidade. O Grão-Duque está curioso para saber como a duquesa irá lidar com os Harrisman pela terceira vez. A duquesa fala que a Caroline é insignificante e já passou da hora dela conhecer o seu próprio lugar. Caroline disse que estava apenas chateada que as conquistas da duquesa estejam sendo desvalorizadas com esses rumores. Por isso ela falou aquilo. Ela jura não ter qualquer intenção oculta. Tudo que ela está fazendo é pelo bem da duquesa. Mas Raquel começa a rir, já que ela não acredita em nada que a Caroline está dizendo. Com expressão fria, ela manda a Caroline parar de graça e chamar o pai dela ali. As pessoas começam a comentar a respeito da duquesa querer que chamem o duque. Raquel acrescenta que sua paciência com ela já se esgotou. Caroline está querendo que Raquel se levante e vá até ele, ela mesma? Alguém diz que não precisa. A pessoa em questão passa deixando todos assustados. É o Theo, que se aproximando da Caroline, manda ela sair da sua frente. Raquel está confusa, sem saber por que ele está ali. Ela pergunta isso a ele, e ele diz que veio buscar ela. As pessoas começam a comentar a respeito dessa situação. Raquel pergunta por quê, e Theo percebe que ela está brava. Ele diz que estava ocupado e tinha algo para resolver. Raquel se pergunta se ele tinha algo para resolver. O Duque enfim chega, perguntando por que o chamaram. Raquel diz que não vai demorar muito, mas pede que ele se sente. O Duque pede para eles irem para outro lugar, mas Raquel nega, já que ele tem que evidenciar as atitudes da filha na frente de todos. O Duque não pede para que antes o Grão-Duque o acompanhe, mas igual criança birrenta, Theo diz que não quer. O Duque enfim se dá por vencido, achando esse casal muito complicado. Ele então pergunta qual é o problema. Raquel diz entender que a flor da sociedade tem uma grande posição dentro dos círculos sociais. Mas ela pergunta como uma mera garota ousa pedir para uma duquesa se explicar sobre rumores vagos. O Duque diz não saber do que se trata, mas ele acredita que não seja algo tão ruim assim. Ele acha que a duquesa está levando esse assunto um pouco a sério demais. Raquel então pergunta em que momento o mundo virou do avesso ao ponto da flor da sociedade exigir explicações de uma duquesa. Se as coisas estão nesse nível, então talvez ela deva frequentar círculos sociais e descartar seu título. As pessoas começam a murmurar, e o Duque bate na mesa, irritado com o sarcasmo da Raquel. Mas Raquel se aproxima dele como uma femme fatale e diz que a filha dele tem tratado ela assim desde o começo. Raquel não se importa que elas tenham a mesma idade. O Duque deveria fazer a Caroline perceber que as posições delas são muito diferentes. O Duque se desculpa, já que as expectativas que ele tinha na Caroline foram superestimadas. Caroline está se tremendo, enquanto chama Raquel de covarde em seu pensamento, pois além de não ter respondido os rumores, ainda está usando o título. Raquel pergunta por quanto tempo mais ela terá que aguentar uma pirralha, sem qualquer relevância, despejar sua inveja e raiva sobre ela todos os dias. Mas Caroline grita que isso é um mal entendido. Tanto Theo quanto o Duque olham incrédulos, enquanto Raquel cai na gargalhada, pois essa cena foi muito divertida. Até surpreendeu ela. Caroline fica envergonhada, e Raquel diz que como será excluída dos círculos sociais de qualquer maneira, ela irá dar uma breve explicação sobre o que Caroline quer tanto saber. Se virando para o Theo, Raquel pergunta se ele lutou ao lado dela na guerra territorial. Theo fica confuso e pergunta se estão pedindo explicações porque acham que ele estava por trás da vitória dela. As pessoas, pegas de surpresa, ficam nervosas. Os Lexville estão constantemente em guerra, então todos sabem
que eles valorizam a honra e a glória mais do que qualquer um. O simples fato de considerarem que ele estaria secretamente ajudando um dos lados durante uma guerra territorial entre nobres é algo extremamente ofensivo para o Grão-Duque. Com um ar sombrio, Theo pergunta como eles ousam. Raquel olha para ele, o tranquilizando. Os fortes não precisam mentir. Raquel diz para o Duque que se ele não quiser que esse problema piore, ele deveria educar a filha. E informa que eles estão indo. Ela então deseja uma boa noite e que eles se divirtam. Eles começam a ir embora. Mas antes de sair, Theo olha para trás, para Caroline. E com um olhar de puro nojo, a chama de desprezível. Já do lado de fora, Raquel pede pro Theo contar para ela o que ele realmente está fazendo ali. Theo reafirma que tinha algo para fazer por perto. Mas Raquel não sabe o que ter algo para fazer ali perto e ir buscar ela tem a ver. Ela se pergunta se ele não conseguiu pensar em outra mentira. Mas talvez seja melhor ela fingir que não notou. Theo diz saber que ela está cansada. Mas Raquel nega. Theo acha isso inesperado. Então Raquel explica que essa não é a primeira nem a segunda vez que aquela garota trama algo. E ela veio justamente porque sabia que aconteceria. Ela então muda de assunto e pergunta o que ele quer falar. Theo informa que tem um lugar para onde ele quer levá-la. Raquel não sabe que expressão é essa no rosto do Theo. Ele parece um pouco desajeitado hoje. E, surpreendentemente, está mais gentil também. Ela então concorda e segura a mão dele. São raros esses momentos onde o Theo tem coragem de fazer o que realmente quer. Mas Raquel quer trocar de roupa primeiro. Então pede para eles pararem na mansão dela antes. E se o lugar para onde eles forem for perto da mansão do Theo, então ela vai levar a Liz, já que Liz está com saudade do Dante e do Arthur. Raquel continua falando e fazendo perguntas. E ouvindo ela, Theo não pode deixar de corar. Na manhã seguinte, Arthur está gritando desesperado, pois a Liz está lá. Liz o cumprimenta com um sorriso, mas Arthur apenas continua gritando. Dante está sem entender por que tanto escândalo. Arthur aponta para Liz, dizendo que ali está o porquê, e a expulsa como se ela fosse o capeta. Ele então sai correndo de lá, o que faz a Liz se perguntar se esse cara realmente é o comandante dos cavaleiros. Dante diz que pode não parecer, mas Arthur é um mestre da espada. Pensando no comandante que a Liz conhece, ela acha que o Arthur é apenas um medroso. Dante diz que o comandante deles pode ser um pouco diferente do usual, mas que tal deixar essa brincadeira de lado agora? Liz percebe que ele sabe de tudo. Ele realmente é uma pessoa bem interessante. Liz diz que já se vingou o suficiente. E Dante comenta que essa é uma incrível demonstração de misericórdia. Como ele imaginou, a Liz é uma pessoa gentil e incrível. Ele sugere que eles continuem a conversa lá dentro. Ele ficou sabendo do que aconteceu no Palácio Imperial e que o segundo príncipe recebeu uma ordem de restrição por aquilo. Mas Liz não sabe o que é uma ordem de restrição. Dante então explica que isso significa que ele não pode sair do palácio pelo resto da vida. Dante sabia que o segundo príncipe era um menino desprezível e que tinha algum poder, mas nem pensar que ele ousou bater na Liz. Ele mereceu essa punição. Mas Dante pergunta se realmente era necessário ir tão longe e chatear a duquesa. Ele tem certeza que a duquesa estaria disposta a fazer o que ela quisesse. Liz percebe que o Dante realmente sabe de tudo. Mas isso é porque o Dante é profissional em seu trabalho. Afundando, afundando, até que um pântano de escuridão apareça. Dante já provou o bolo mais gostoso do mundo? Liz jamais imaginou que existissem bolos tão gostosos assim, já que ninguém lhe deu algo bom antes. Todos se divertiam com a sua dor e batiam nela quando ela pedia algo. Propositalmente, destruíam a felicidade dela e a deixavam de lado. A vida dela era tão miserável que ela nem sabia o que era um bolo. Mas sua irmã mudou isso. Vendo a dor da Liz, Raquel chorou, se enfureceu. Isso é tão doce que formiga a língua. É simplesmente natural que ela queira continuar comendo coisas gostosas assim. Dante concorda que seja natural, mas existem outras maneiras de saborear um delicioso bolo. Liz fica confusa, mas Dante simplesmente diz que ela é inteligente, então logo descobrirá. Ele então sugere darem uma volta pelo Grão-Ducado, e Liz concorda.
Enquanto isso, Raquel está perguntando se deveria ter comprado flores. Mas o Grão-Duque responde que não, de forma muito direta, mas também em um tom cheio de raiva e amargor. A voz dele está embargada de emoções. Mas isso já era de se esperar, já que ele teve uma maldição como herança. Raquel foi pega de surpresa quando Theo disse que eles iriam ao memorial do pai dele. Ela não imaginou que seria apenas para fazer companhia. Ela pergunta se ele precisa que ela o conforte, mas ele responde que não. Raquel pensa que ele não está sendo honesto. Quando ela passa por momentos difíceis, gosta de ser confortada em emoções aconchegantes. Quanto mais ela se prende às pessoas que causam essas emoções e se esforça para fazê-las felizes, melhor ela se sente. O calor que ela sente disso faz ela se sentir viva. Então, mesmo que tudo fique um caos, Raquel jamais quer deixá-los. Quando se expõe suas fraquezas, é possível se tornar uma pessoa melhor. E agora Raquel sente que se tornou alguém importante para ele. Então, ela será gananciosa. Segurando o braço dele, com um enorme sorriso, ela diz para eles rezarem juntos e depois comerem algo gostoso. Theo diz que ela não precisa rezar. Mas isso é questão de educação, ao menos na Coreia. Raquel manda ele juntar as mãos, e Theo obedece. Essa ganância é um pouco amarga e até mesmo hipócrita, mas ela não é uma boa pessoa. Theo diz que esteve pensando e a Raquel parece muito descuidada. Raquel fica irritada. Pois de novo isso? Theo então manda ela pensar bem. Ela já puxou ele para a cama 2 vezes, toca nele quando são deitados e usa roupas com um caimento gigante. E agora mesmo, ela nem sequer hesitou em pegar a mão dele. Mas Raquel fica com cara de tacho, pois ele segurou a mão dela primeiro. Bella está parada em frente a um quarto. Raquel chega ali perguntando se ali já dormiu, pois ela foi ali para elas dormirem juntas. Bella informa que Alice dormiu assim que se deitou. Raquel acha que deve ter sido um dia longo, então ela irá deixar Alice dormir em paz. Mas ela diz que comprou um lanchinho para Alice e pede para Bella entregar assim que ela acordar. Depois disso, ela se despede e vai embora. Bella fica olhando a duquesa se afastar e então abre a porta do quarto, avisando a Liz que a duquesa já foi embora. Liz apenas fica em silêncio, parecendo cabisbaixa. Vendo o silêncio da Liz, Bella pergunta se ela gostaria de um pouco de leite morno. Liz nega, então Bella oferece algo para ela comer. Mas Liz apenas pede que a Bella vá até ela. Bella fica confusa, mas Liz pede para ela apenas ir ali e a abraçar. Bella continua confusa, mas ainda assim ela vai até a Liz e a abraça. Seu coração está batendo rápido. Liz pensa que mesmo estando tão quentinho, ela ainda não se sente melhor. Apesar da Bella seguir todas as suas ordens, ela não sorri mais como antes. Então, se a irmã dela descobrir como ela realmente é, ela ficará que nem a Bella. O tio assistente disse que existem outros jeitos de comer um bolo delicioso, mas Liz não consegue achar outros jeitos. Se afastando do abraço, Liz pergunta a Bella se ela a odeia. Bella fica confusa, e Liz continua a perguntar se a Bella a odeia. Bella pensa a respeito da situação. Uma criança de 8 anos que utiliza magia para ameaçar pessoas na prisão e que assusta adultos muito mais velhos do que ela. Em toda a sua vida, Bella nunca encontrou com uma criança assim. Então, ela não sabe como tratá-la. E nem como se adaptar corretamente a ela. Ela é diferente das outras crianças. Bella se lembra do Arthur perguntando: e daí se a Liz não é uma criança normal? Ela ainda é apenas uma criança mimada, que a Bella está criando. Então tudo o que fizer será pelo bem dela, que também irá escutar a Bella. Assim como as outras crianças, ela é pequena, imatura e sempre anseia receber o amor de alguém. A jovem senhorita é especial. Liz diz saber, mas Bella diz que ela não sabe. Puxando a Liz, Bella diz que a jovem senhorita é uma criança que brilha mais do que as outras. A própria duquesa já sabe disso. E quanto a ela não era tão corajosa quanto imaginava. Apesar de se considerar corajosa, Bella é apenas uma pessoa normal. Então precisou de algum tempo. Liz questiona esse tempo. Bella consegue ouvir as pequenas batidas do coração acelerado da Liz. Uma menina com medo do que a Bella irá responder.
Bella responde que tempo para seguir o caminho que Alice traçou para ela. Apesar de ter coragem, ela é apenas uma tola que não conhecia aquele mundo. No entanto, como ela poderia ter medo de uma brilhante estrelinha? Liz questiona se ela deixará Bella livre, se ela não irá embora. A coragem pertence aos inocentes, e a inocência da Bella pertence a essa criança. Com um brilhante sorriso, Bella responde que não irá embora, porque ela é empregada da Liz. Ela quer ficar ao lado da jovem senhorita. Putz, acho que um cisco quase caiu no meu olho. Enquanto isso, Theo está batendo na porta da duquesa, parecendo incrivelmente acabado. Ela pergunta o que foi, já que ele disse que não precisava de conforto. Theo não tem coragem para dizer que foi dormir ali, então diz que essa é a casa dele. Raquel acaba deixando ele entrar, e disse que ele veio ao lugar certo, já que ela estava se sentindo sozinha por não conseguir dormir com a Liz. Theo pergunta se então ele é a segunda opção dela. Raquel diz que não vai negar. Ela já sabia que a Liz é frágil e odeia ficar andando por aí, mas ela não imaginou que a Liz ficaria tão cansada. Theo pergunta se frágil, e diz que a Liz é mais forte do que a Raquel. Raquel diz saber. Theo pergunta se ela sabe, então por que está tão preocupada? Mas só então ele percebe o que ela acabou de dizer, e pergunta se ela sabe. Raquel pergunta como ela não saberia sobre sua própria irmãzinha. Liz pode ser fofa, mas é bem forte e destemida. Theo fala que não é isso que ele quis dizer. Mas quando ele ia explicar, Raquel muda de assunto, perguntando se esse não era o quarto da Grã-Duquesa. O que Theo estava pensando quando deu aquele quarto a ela? Se ficarem sabendo, rumores irão se espalhar. Raquel pergunta quem mobiliou aquele quarto. Vendo o sorriso da Raquel, a mente do Grão-Duque fica em branco. Ele diz não saber, mas pensa que não consegue dizer. Alguém pergunta como estão os preparativos para o inverno. Marcos diz que está quase tudo pronto. Ele está tomando conta pessoalmente, então a duquesa não precisa se preocupar. Os invernos sempre são rigorosos, então se eles não se prepararem com antecedência, podem ter grandes problemas. Por isso, Raquel fica satisfeita com a resposta do Marcos. Depois, a duquesa pergunta para Bella se a aula ainda não acabou. Bella responde que já. Então, se a duquesa quiser, pode entrar. A Liz está esperando pela Raquel, então ficará feliz em vê-la. A duquesa concorda. Então Bella bate na porta, perguntando se elas podem entrar. Raquel percebeu que a Bella está parecendo um pouco diferente e se pergunta o que aconteceu com ela. Liz permite que elas entrem, e Raquel fica caindo de amores. Liz a recebe com um brilhante sorriso, o que já deixa Raquel toda bobinha. Chega, ela vai até a Liz, saltitando toda apaixonadinha. Ela pergunta o que a Liz está desenhando, mas Liz deita sobre o desenho para impedir a irmã de ver, já que ela não pode olhar ainda. Raquel começa a dar risadinhas ao ver o desespero da Liz para esconder o desenho. Ela diz que não vai olhar, mas ao invés disso, ela quer um beijo. Liz então beija a irmã. Assim como para todo mundo, os invernos também foram difíceis para Liz. Eu odeio o inverno. Nasci no inverno e fui abandonada na primavera. Por isso, odeio ainda mais. Essa é a cena favorita da Raquel da história original, pois é possível ver a solidão por trás da Liz enquanto ela vive uma vida ardente e feroz como uma chama. Inverno é a estação em que coisas brancas e fofinhas como algodão caem do céu e cobrem tudo que existe no mundo. Felicidade, tristeza e até mesmo o desespero. Talvez até mesmo a Liz seja da forma que ela é por causa do inverno. Raquel pensa que a estação em que a Liz mais se sente solitária está chegando. Eu acho que a Raquel disse que a Liz é um presente enviado por Deus para evitar que o mundo congele nos ventos frios do inverno. Liz para por um instante ao ouvir essas palavras, mas por fim olha para a irmã com um sorriso no rosto, que deixa a Raquel confusa. Mas antes que ela consiga dizer qualquer coisa para Liz, Marcos entra gritando que eles têm um problema. Um investigador veio da família imperial, pois eles receberam denúncias de que o ducado estava distribuindo itens proibidos pela lei. Agora, todos os negócios empresariais e bens que eles têm estão suspensos e retidos até que a investigação esteja completa.
Raquel xinga aqueles desgraçados. Enquanto isso, o Duque está perguntando para seu servo os resultados de algo. Mas seu servo informa que eles falharam novamente e pede desculpas. O Duque Herisman não gosta nem um pouco disso e manda o homem sair. De repente, ouvimos gritos, pedidos de ajuda e um fedor terrível, junto do cheiro de ervas, paira pelo ar. Este é um lugar que existe desde o início do Império. Criado pela ganância da família imperial, esse lugar é conhecido como a Caverna das Formigas. Literalmente, o inferno na Terra. Para ter aquele poder, eles até mesmo criaram esse laboratório irritante. Como uma das grandes famílias tem seus herdeiros sempre com poderes especiais, a família imperial ficou cega pela inveja e ciúmes. O comandante dos Cavaleiros Herisman diz que não importa o quanto ele pense nisso, o poder dos Lexville não faz sentido. Para eles terem resultados reais em suas pesquisas, eles precisam do sangue dos Lexville. Então seria muito bom se eles pudessem usar o Theo como cobaia. O Duque se pergunta se ele fizesse isso acontecer, se o Imperador o incomodaria menos. Por ser um imperador com complexo de inferioridade, ele é obcecado com autoridade. Então alguém como os Lexville é apenas um catalisador de loucura para o imperador que já é louco. Se o Duque falar que os experimentos falharam novamente, o imperador enlouquecerá ainda mais. Para ele, não importa que o fim seja a morte, mas ele está matando as próprias pessoas do palácio. Seu sangue. O cavaleiro comenta que isso não é algo que possa ser resolvido facilmente. O Duque diz que espera que o imperador se acalme por um tempo, agora que eles colocaram a Duquesa Agnes em uma péssima situação. O cavaleiro diz que ela irá sofrer bastante, já que o Ducado Agnes teve colheitas fracas nos últimos anos. De repente, uma mulher se agarra às grades de uma cela, implorando por ajuda. Ela fará qualquer coisa, então pede por favor. O cavaleiro explica que essa é a Viscondessa Grace, aquela que foi presa por causa da Caroline. O Duque diz que uma nobre é um material bem raro, então eles irão usá-la dessa vez. O Duque a parabeniza, pois ele irá atender o desejo dela de fazer qualquer coisa. Raquel pergunta sobre o que é essa ordem, mas um homem de cabelos verdes diz que, como é uma ordem dada pelo imperador, ele não pode divulgá-la. Raquel não entende a lógica, já que, como ela é o alvo da investigação, não seria justo ela saber o que está acontecendo? Mas o homem diz que não, já que tem uma ordem imperial pedindo que essa informação seja mantida em segredo. Raquel fica irritada, pois só por ser o imperador, aquele desgraçado acha que pode fazer o que quiser. O homem pergunta o que ela disse, mas Raquel fala que não foi nada. O homem então manda ela ter mais cuidado com o que diz, já que ele é um mensageiro da família imperial. Mas com uma cara sinistra, Raquel pergunta se é sério. Chega, o homem se derreteu todo de medo. Ele não entende porque ela não está tremendo de nervosismo, já que se ela não conseguir seu suprimento de volta, não conseguirá passar pelo inverno que está vindo. Com um sorriso no rosto, Raquel diz que já que vai continuar assim, talvez seja melhor ela ir direto ao ponto, considerando que ela não está em uma posição muito favorável ali. O mensageiro então percebe que era apenas um blefe. Mas logo em seguida, Raquel diz que agora eles vão parar de graça, o que deixa o homem completamente confuso. Com um belo sorriso, Raquel diz que irá misericordiosamente dar uma escolha a ele. Ela deve falar para o imperador que ele conspirou com nações vizinhas e manipulou e desviou os impostos, ou acha melhor encerrar as investigações de imediato. Raquel está no mundo dentro de um webtoon, e é alguém que entrou no corpo de uma personagem. No entanto, a história que se passa no webtoon ainda está bem distante do ponto em que está vivendo. Então ela já aceitou esse lugar como sua nova vida. Mas ela sabe de muitos eventos grandes que aconteceram antes da história principal. Esse inspetor imperial corrupto é morto pelo protagonista masculino assim que a história original se inicia. Raquel está acabando com as cartas na manga que seriam usadas pelos protagonistas no futuro. No entanto, ela não tem outra escolha. Ela precisa viver também. Ela já acabou com muitas coisas para começar a sentir pena agora. Rupert assusta Raquel, falando que foi resolvido rapidamente. Raquel comenta que o mensageiro era bastante corrupto.
De forma grosseira, Rupert diz que ele já havia imaginado pela atitude. Mas ele não nega que estava apreensivo por ter sido algo tramado pela família imperial. Raquel concorda. Mas pelo menos o mensageiro era um medroso que fugiu sem pensar 2 vezes. Apertando o punho com força, Rupert indaga quem ordenou essa investigação. Parece que a duquesa está criando muitos inimigos, e isso o deixa apreensivo. Raquel responde que não são tantos assim, e diz que aquilo, sem dúvidas, foi coisa do Duque Harrisman. Caso o Duque Harrisman tenha solicitado a investigação, bastava o imperador fingir estar zangado com a resposta dela, que se tornaria uma justificativa plausível. Rupert acha incrível que a Raquel conseguiu descobrir tudo isso. Mas Raquel percebe que algo está acontecendo, já que não é do feitio do imperador agir assim, pois ele é do tipo que gosta de se mostrar. Rupert diz que o imperador parece estar uma bagunça ultimamente. Tanto essas investigações quanto os rumores têm sido horríveis. Mas Raquel não entende que rumores são esses. Rupert explica que são rumores de que trabalhadores estão sendo demitidos em massa do Palácio Imperial. Parece que é caso de empregados serem punidos injustamente só porque o imperador não foi com a cara da pessoa. Raquel percebe que então ela não é a única que o imperador está atacando, mas ela ainda não consegue entender. Rupert se sente mal ao perceber que acabou jogando suas preocupações na duquesa. Raquel diz que tanto faz. Agora eles precisam ver se tudo que foi retirado da investigação foi devolvido. Rupert concorda e ir embora, mas então se lembra de algo e entrega o envelope que Alice pediu que ele entregasse. Raquel abre o envelope e, ao ler a carta, vê que é um encontro de jovens organizado pela Lily. Rupert explica que Alice disse que queria muito ir nesse evento. Raquel fica confusa. Então Rupert acrescenta que parece que uma pessoa que a professora de etiqueta falava bastante está indo. Raquel então se lembra da Grace. Ela era a professora favorita da Liz. Mas, infelizmente, logo após ela ter se afastado por causa de uma doença, a notícia de sua morte chegou. Raquel ainda não teve coragem de contar isso para Liz. Uma pessoa que a professora falava está indo nesse encontro de jovens. Então, do ponto de vista da Liz, vale muito a pena ir. Raquel diz achar que não tem planos para esse dia e que não estará muito frio, o que surpreende o Rupert. Então ele questiona se ela está planejando ir junto. Raquel responde que sim, mas sem muita confiança, diante da indagação do rapaz. Rupert fica em silêncio, o que faz Raquel questionar se ela não pode ir. Rupert diz que ela pode não saber, mas o encontro de jovens é uma festa onde as crianças se reúnem, desconsiderando status ou coisas do tipo. Elas apenas se divertem como se fosse um piquenique. E para evitar ao máximo que política e coisas do tipo sejam passadas para as crianças, é vedado aos tutores que acompanham os pequenos. Raquel fica toda sem graça por não saber disso. Rupert explica que isso é realizado porque geralmente as crianças perdem sua infância presas em estudos para suceder os pais. Raquel diz que então irá levar a Liz e esperar em algum outro lugar. Ela agradece por ter sido informada e diz que ela mesma irá falar com a Liz. A posição de duquesa pertence originalmente a Liz. Então, assim que ela crescer, Raquel pretende devolver esse título. Mas ela não quer fazer com que a infância inteira da Liz seja preenchida com estudos. Raquel quer apenas que ela cresça como uma criança normal. Alguém diz imaginar quão difícil deve estar sendo para Caroline depois daquele mal-entendido. Mas informa que chegou a carta da Lily. Ela diz que a Caroline pode ter apenas cometido um erro e que, sem dúvidas, a filha dela a perdoaria nos céus. Então está convidando a Caroline para rezar. A empregada diz de forma animada que agora todo mundo vai saber que foi apenas um mal-entendido. Caroline pensa que a Lily é muito idiota. Grace já teve o fim que merecia, e a duquesa Agnes está em problemas graças ao pai dela. Agora, só falta pirrar a bastarda. Mas Caroline está muito feliz. A empregada estava triste por terem armado contra Caroline, mas agora ela também está muito feliz. A empregada diz que irá preparar chá, mas Caroline a chama. Ela pede para a empregada pegar uma caixa que está guardada no porão, com algumas ervas importadas de outras nações.
Com um sorriso maldoso, Caroline informa que vão fazer alguns petiscos para as crianças usando as ervas. A empregada diz que é uma ótima ideia e que as crianças irão amar. Caroline acrescenta que já que o cheiro das ervas desaparece rapidamente, não é para o empregado pensar em abrir essa caixa. Mas, pelo visto, o motivo pelo qual Caroline não quer que a caixa seja aberta é porque lá dentro tem a erva de Pierro. Dante está falando que para o Theo mostrar que sente muito por sempre estar em dívida com a duquesa, ele deve comprar um presente para ela no caminho. Já no distrito comercial do território Agnus, Theo não tem ideia do que comprar. Arthur foi mandado ali para assumir a liderança e escolher o presente, pois se deixar a escolha para o Theo, vai ser um desastre. Mas Arthur também é um inútil, que não sabe o que comprar. Ele só pensa que seria bom comprar algo para Liz, pois talvez com suborno ela o deixe em paz. Arthur comenta que as visitas deles ao ducado estão se tornando mais frequentes do que eles imaginavam. Theo suspira enquanto comenta que tanto a família imperial quanto os Herismas estão suspeitos ultimamente. E Arthur fica desolado ao perceber que o Theo ainda não admite que gosta da duquesa. Arthur então pergunta o que eles deveriam comprar. Se o Theo quiser se encontrar com a duquesa, ele tem que escolher algo logo. Theo pensa que talvez ele deva apenas comprar um monte de joias e ouro. Mas de repente ele ouve uma melodia e vê que é uma mulher cantando. Ele começa a ir na direção da mulher, o que deixa Arthur confuso, sem entender para onde ele está indo. Quando a mulher se vira, se assusta com a sombria figura atrás de si. Arthur se aproxima para tentar resolver a situação, dizendo que é apenas um mal-entendido. Explicada a situação, a mulher pergunta se então Theo estava apenas curioso em por que ela estava tão feliz. Theo concorda. Então a mulher explica que só estava pensando que saindo para casa comer algo gostoso. Theo questiona se comer. E mostrando o que tem na cesta, a mulher diz que acabou de comprar alguns pães. Com os olhos brilhando, Arthur comenta que o cheiro é incrível. E a mulher diz que acabaram de sair do forno. Theo então pergunta se comer a deixa feliz. A mulher fica confusa com a pergunta, mas acaba respondendo que quando é algo bom, comer a deixa feliz. Theo pergunta onde ela comprou aquilo, e ela responde que naquela padaria à esquerda. Theo rapidamente vai na direção que a mulher indicou, enquanto Arthur lhe entrega uma moeda como forma de agradecimento. Enquanto isso, dentro de uma carruagem, Liz não está nem um pouco feliz. Raquel fala que o Arthur também veio e pergunta se ela não está feliz. Depois ela diz para Arthur que Alice realmente gosta muito dele. Mas Arthur está só chorando por dentro. Theo pergunta para onde eles estão indo. E mentalmente o Arthur agradece por ter sido salvo. Liz responde que estão indo rezar. Mas Theo não entende por quê. Então Raquel explica que é um encontro de jovens onde as crianças vão rezar e se divertir um pouco. Ela acha que seria bom Alice ter essas experiências também. Arthur pensa que Alice vai rezar para alguém morrer. Ele tem certeza. Theo diz que não é muito bom se aproximar do templo. Apesar de serem um pouco diferentes, são iguais à família imperial. Raquel informa que não está indo lá para fechar acordos ou criar relações. Ela não sabe o certo porquê, mas é um encontro só para as crianças mesmo. Arthur entrega alguns doces para Liz, dizendo que é para acalmar os ânimos. E entrega uma cesta para Raquel, dizendo que para ela também. Mas Raquel diz não precisar se acalmar. Liz está encantada com os doces, enquanto pede para Raquel apenas aceitar. Quando ela abre a cesta, se depara com um monte de doces. Ela agradece e diz que eles podem comer os doces enquanto esperam a Liz. Eles enfim chegam no templo e Raquel informa que assim que acabar, ela vem buscar a Liz. Ela pede para Liz se divertir e Liz concorda, se despedindo logo depois de forma animada, o que faz Raquel cair de amores, pois sua irmã está muito linda e fofa hoje. Mas Arthur e Theo não compartilham desse sentimento. Theo diz para eles irem para um parque passar o tempo. Mas ao ver a expressão que a Raquel e o Arthur estão fazendo, eles questionam sobre isso. Mas eles dizem que não é nada. Liz é uma menina muito sensível à malícia. Caroline convenceu a Viscondessa Grace, uma mulher que odeia crianças bastardas,
a se tornar a professora de etiqueta. E até mesmo conversou com a Liz na festa de celebração da vitória. Ela é uma mulher que se deu ao trabalho de usar a si mesma para criar uma conspiração contra alguém, sendo este alguém a Raquel. Apaixonada pelo Grão-Duque, a linda e bondosa flor da sociedade. Como ela ousa! Liz não acredita em Deus. Todos dizem que o amor de Deus é igual para todos. Mas no mundo em que a Liz vive, nunca foi assim. Depende apenas dela mesma conseguir o que quer. Não tem por que ficar esperando uma resposta de Deus. Caroline está sentada em um dos bancos do templo. Ela olha para trás com um sorriso no rosto ao sentir a presença da Liz. Liz pensa que isso é desagradável. As crianças estão brincando no jardim do templo. Liz e Caroline aparecem por ali. Caroline pergunta como Liz se sente indo ali pela primeira vez. Liz responde que as canções eram lindas e que também foi muito bom rezar. De repente, ela escuta os murmúrios e vê um monte de pessoas com roupas mais humildes. Ela questiona sobre eles e pergunta para onde aquelas crianças estão indo. Caroline explica que eles são servos do templo e as crianças estão indo pegar um pouco de pão de centeio. Aquele mero pão seco é algo precioso para elas. Liz pergunta se não é precioso para Caroline. E Caroline pergunta se ela já se esqueceu que elas duas são nobres, obtendo apenas silêncio em resposta. Caroline então pergunta sobre o que a Liz orou para Deus. Liz responde que orou para que muitas coisas interessantes aconteçam no futuro. E manda a pergunta de volta para Caroline, que pensa que a Liz está ousando zombar dela. Caroline então responde que orou para que a professora Grace possa ter um descanso eterno em paz. Liz fica confusa. Então Caroline questiona se ela não sabe e informa que a professora faleceu devido a uma doença há algum tempo. Como a notícia da morte foi divulgada, a duquesa Agnes deveria saber. Mas vendo que a Liz não sabe, faz parecer que o amor que a duquesa tinha pela Liz era tudo teatro. Por ser aluna da professora, era basicamente obrigação ir prestar condolências. É impossível a duquesa não saber disso. Então, por que ela não contou que a Grace morreu? A resposta parece óbvia. Enviar uma mera bastarda em um memorial sagrado seria muito vergonhoso. Então é compreensível que a duquesa tenha feito isso. Caroline teria feito o mesmo. Liz consegue entender o verdadeiro amor da irmã? A calorosa luz que percorria pelo tranquilo templo começou a esfriar. As falas rancorosas com a malícia que não estava mais sendo escondida. Com um sorriso provocador, Liz comenta que estava impressionada com o fato da Caroline ser a flor da sociedade. Ela nunca imaginou que o lixo poderia ser sociável. Muitas pessoas estranhas parecem ter alguma obsessão pela Raquel. Não bastando apenas o Grão-Duque, agora chegou a vez dessa daqui. Caroline percebe que a Liz as enganou. Liz pergunta se não é a Caroline que costuma enganar as pessoas. Caroline percebe que o que a professora disse era verdade, e a Liz usou a dor da baronesa Lily. Ela pergunta o que a Liz acha que vai acontecer se a Lily souber a verdade. Com um sorriso, Liz pergunta por que ela está tão preocupada. Toda essa falsidade é bem engraçada. Liz então se lembra de outra coisa muito divertida. E pergunta se a Caroline não sente vergonha de sair por aí dizendo que ama o Grão-Duque. Em toda oportunidade, Caroline diz que ama o Grão-Duque. Ela é muito patética. Deve ser por isso que ninguém ama ela. É tão carente que faz um escândalo por ter recebido um mínimo de atenção. Em pensar que a Caroline tem coragem de sair espalhando essas besteiras por aí. Não dá pra entender do que ela se orgulha tanto. É vergonhoso. Caroline pergunta como uma mera bastarda ousa. E segurando as mãos da Caroline com um enorme sorriso no rosto, lhe diz que é claro que ela ousa, já que elas duas estão no mesmo nível agora. Ou vai dizer que Caroline achou que estava no mesmo nível da Raquel. Ela achou mesmo isso? Nem em seus sonhos ela ousou pensar isso, não é? Liz vai perguntar por que a Caroline estava tão quieta, quando duas mãos vieram em direção ao seu pescoço. Caroline ficou fora de si, gritando como a Liz ousa.
Liz se perguntou se essa é a flor da sociedade. Mas percebe que ela é apenas uma mulher louca tentando matá-la. Liz começa a usar seu poder. A água começa a envolver o ambiente. E quando chega uma mulher, ela olha na direção, ficando assustada. 2 mãos vêm em direção a Caroline, enquanto Liz pensa que vai fazer questão de afundar Caroline com ela. Começou a nevar, e vendo isso, Raquel pergunta pro Grão-Duque se não é bonito, mas ele responde que não sabe. Raquel pensa que, sem dúvidas, a Liz vai gostar da neve. Se nevar mais, elas poderão sair e brincar de construir bonecos de neve. Elas vão esperar só mais um pouco, e depois fazer um piquenique. Será perfeito tomar um chá quente nesse clima. O Duque parece ter ficado um pouco desconfiado, então diz para eles voltarem, já que está quase na hora dali sair. Raquel concorda com um brilhante sorriso. Já no templo, uma mulher está do lado de fora, quando de repente ela fica nervosa, pois Raquel e Theo chegaram ali. Ela fala alguma coisa para eles, e Raquel logo fica espantada. Liz é a vida dela, aquela que faz tudo ter sentido para ela. Tudo que Raquel mais deseja é que tudo fosse tão caloroso como a Liz. Mas esse tempo horrível, dessa estação horrível, desse mundo horrível. Alguém pede para eles conversarem lá dentro. Apenas desgraças esperam pela Raquel. Por que essas coisas acontecem com a Liz? Por que só acontecem com elas? Por que tal crueldade é permitida nesse mundo? Por quê? Raquel entra na sala e vê a Liz completamente séria. Como Raquel odeia o inverno. Raquel pergunta a Lily se não era ela quem estava organizando esse evento. Então por que aquela mulher estava ali? Lily se desculpa, dizendo que ela mesma convidou a Caroline. Furiosa, Raquel pergunta por quê. Theo pede que ela se acalme. Mas a raiva dentro da Raquel está intensa demais para isso. Liz é apenas uma criança. Uma pequena criança. Aquela mulher fez tudo isso não por odiar a Liz, mas por odiar a Raquel. De repente, as portas se abrem e Caroline entra na sala. Raquel rapidamente vai em direção à mulher, que ia falar alguma coisa, mas tinha uma mão indo em direção a ela. No fim, Raquel acertou a Caroline bem no rosto. Raquel levanta a mão para acertar a Caroline novamente, mas Theo segura, impedindo isso. Ainda assim, Raquel grita que vai acabar com ela de uma vez por todas. Um lixo como a Caroline jamais deveria ser tratado como um ser humano. Julgamentos entre nobres ocorrem na corte central da capital imperial, um lugar onde o poder da família imperial é mais forte do que em qualquer outro lugar. O imperador ousaria deixar a filha do seu braço direito, o Duque Hersman, presa por tentativa de homicídio? Não, isso jamais acontecerá. Um julgamento nem sequer vai acontecer. De repente, Theo coloca as mãos sobre os olhos dela, mandando ela se acalmar. Ele diz algumas coisas para ela. Mas então, Caroline levanta o rosto, mostrando marcas de unhas deixadas pela Raquel em seu rosto. Ela diz que a irmã da Raquel a provocou. Raquel não tem ideia de como a Liz realmente é. Liz é louca. Caroline sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, que seu nome afundou a tal ponto que será impossível se recuperar. Então Raquel precisa afundar ainda mais. Caroline não pode ser a única miserável. Ela não pode ser a única sofrendo de novo. Raquel diz que ela está confundindo uma coisa. Se elas estão falando de loucura, então só tem uma pessoa ali que é realmente louca. Raquel manda ela ouvir com atenção. Ela fará questão de acabar com a vida da Caroline ao ponto que nem o poder dos Hersman conseguirá colocar ela de volta na sociedade. Então Raquel manda ela não se afundar na loucura. Caroline deve ficar sã e assistir a vida dela se tornar uma verdadeira desgraça. Com um ar sombrio, Raquel parabeniza Caroline por fazê-la desejar o sofrimento dela mais que tudo. Depois, Liz está com Theo. Ela pergunta onde está sua irmã, e ele responde que foi atrás do sacerdote para curar a Liz. Liz diz que é tarde demais, então estão todos orando nesse momento. Theo manda ela parar com essa palhaçada. Ele não dá a mínima para quem ela faz de brinquedo. Mas agora que chegou a esse ponto, a história é outra. Liz pensa que dessa vez ela não fez de propósito. Theo diz que se ela continuar fazendo essas coisas,
enquanto Liz pergunta se ainda assim essa situação não é boa para Raquel. Assim ela poderá, mas Theo termina sua frase dizendo que a duquesa não aguentará por muito mais tempo. Os sucessores das famílias recebem uma educação especial desde bem novos. Círculos sociais são claramente importantes. No entanto, como essas crianças são aquelas que herdarão tudo da família, é necessário que a educação delas seja perfeita. Estudos que são necessários para a criação do próximo líder da família, a educação que pertence apenas aos grandes nobres, a duquesa não teve. Ela deixou as pessoas que tanto lhe faziam mal saírem impunes diversas vezes e até mesmo teme a morte delas. Dentro do império, desconsiderando tolerar o grão-duque e o imperador, ela, mesmo com todo o status que possui, tolerou atitudes de outras pessoas que não deveria tolerar. E também deu muito reconhecimento para aqueles que possuem baixo status. Ela é muito fraca, mas emite uma luz acolhedora que não combina com esse mundo. Só que agora, ela finalmente começou a acordar para a realidade, porque o seu instinto de proteção está chegando ao limite. Ela estava correndo em direção aos seus objetivos, enquanto esquecia o que era mais essencial. Irritada, Liz indaga se sua irmã não vai aguentar. Theo diz que ela está arruinando a Raquel, e Liz se exalta, perguntando do que ele está falando. Mas Theo diz que ela não precisa explicar os motivos dela para ele. Ela apenas deve acordar enquanto ainda há tempo. Ele começa a ir embora, e Liz corre atrás dele, perguntando para onde ele está indo, já que ela ainda não terminou de falar. Mas Theo diz que ele já terminou de falar, e ainda acrescenta que ela nem sequer se importa se a duquesa se machuca por causa de suas ações. Liz vai dizer que é claro que ela se importa, mas Theo interrompe novamente, falando que ela não precisa explicar. Ela deve apenas pensar no que tudo isso significa para ela. O ducado está coberto pelos claros sinais do inverno. Quando Raquel chegou nesse mundo, era apenas o começo do verão. Ela se ocupou e conquistou muitas coisas nesse tempo. Mas agora, mesmo com todo o poder que ela conquistou, ela só foi capaz de chamar um sumo sacerdote que estava em oração e jejuando para curar uma criança já ferida. Mas por causa de toda a situação que Liz passou, enquanto elas voltavam para casa, Liz ficou ainda mais doente. Raquel está sentada ao lado da cama da Liz, quando Liz abre vagarosamente os olhos. Ela chama Raquel, que prontamente diz estar ali, e que a Liz irá ficar bem. Liz segura a mão da Raquel, e Raquel pergunta se ela está com medo. Então diz que ficará ao lado dela o tempo todo. Então, ela não precisa se preocupar. Mas ela não pode deixar de se perguntar o quão assustador deve ter sido para Liz. Quanto tempo essa pequena menina teve que lutar para respirar? E se não tivesse ninguém por perto? E se ninguém tivesse parado a Caroline? E se... Vendo a expressão que a Raquel está fazendo, Liz se assusta. Raquel pergunta o que foi, já que ela se levantou de repente. Está tudo bem? Liz percebe que aquela expressão era igual a que ela... Raquel continua tentando chamar a Liz, enquanto pensa que tanto faz qual tenha sido o resultado final, ela ainda levantará queixa contra Caroline. Mesmo que seja tudo arquivado por causa da corrupção, Raquel ainda fará questão de fazer tudo para que a Caroline pague pelos seus pecados. Existem muitos outros jeitos de resolver esse assunto fora de um tribunal. Raquel pede desculpas, já que tudo aconteceu por causa da incapacidade dela. Ela conhece esse mundo melhor do que qualquer um e sabe muitas maneiras incríveis para acabar com alguém. Liz continua a chamar sua irmã, que está se distorcendo aos poucos. Mas Raquel fará questão que o mundo inteiro conheça a força do seu ódio. Ela jamais irá parar. Ela se manterá firme e irá superar qualquer provação que apareça. Ela dará um gosto a todos da sua fúria. Uma vingança pela sua dignidade e por aquela
que ainda respira nesse mundo. Ela irá fazer a Liz feliz. Liz começa a gaguejar que cometeu um erro, mas Raquel pergunta do que ela está falando. Ela não fez nada de errado. É devido a Raquel fazer tudo por ela. O único dever da Liz é ser amada e feliz. Liz pensa que é a sua felicidade, mas Raquel diz que, contanto que a Liz esteja com ela, de repente começa a chover, apesar de que não havia sinais de que choveria. Arthur diz para eles se apressarem e voltarem, mas Theo continua parado observando a chuva. Aquilo são emoções. Uma chuva coberta por magia. Mais tarde, Raquel está dormindo apoiada na cama da Liz. Liz se levanta, olha para a irmã e então sai da cama. Ela pega uma vela e depois se aproxima da sua irmã. Uma lágrima está escorrendo pelo rosto da Raquel, o que faz Liz se perguntar se não seria perfeito se a Caroline sumisse da frente delas. É muito fácil transformar uma criança no vilão apenas para atormentá-la para sempre. Mesmo que a Liz não se machuque, se ela fingir estar com dor para Raquel protegê-la, elas podem se livrar do que quer que esteja à frente delas. Se tornarão feridas que pertencem apenas ao futuro delas. Liz enxuga as lágrimas dos olhos da irmã e pergunta por que ela está chorando. Depois de um pouco de dor, ninguém ousará incomodá-las mais. De repente, uma voz aquosa pergunta o que a Liz acha. Feridas ainda são feridas. Aquilo que a Liz deu para Raquel e aquilo que a Caroline deu a Raquel são a mesma ferida, diz um clone da Liz feito de água. Antes, Liz tinha segurado Theo, o impedindo de sair. Ele aconselhou ela a usar tudo que estivesse ao seu alcance. Mesmo que seja o próprio corpo, ela não deveria hesitar. Mas ela deve fazer ser crível. Não há arma mais forte para ser usada do que a percepção das pessoas de que uma criança sempre será inocente e ingênua. No entanto, ela deve estar ciente do perigo. Qual o sentido de fazer o que faz se no fim a duquesa sairá ferida? Irritada, Liz questionou do que ele estava falando. Ela nem se machucou, então como sua irmã? Mas Theo a interrompe, dizendo que ela pode não saber, mas a duquesa é fraca. No entanto, em apenas alguns momentos, Raquel se sobrecarrega e se torna forte. E isso é quando ela vive para proteger a Liz. Os métodos da Liz ferem o coração da duquesa. Todo esforço que a Raquel faz para construir um muro, uma proteção, uma esperança de paz, é para conquistar seu sonho de viver uma vida pacífica com a Liz. No entanto, o Theo e a Liz são iguais. Para que seus objetivos sejam cumpridos, a ânsia e os desejos deles roubam sonhos das outras pessoas. Mas a duquesa é diferente. Ela tem compaixão por aqueles que foram rasgados. Por isso, no processo de tentar remendar, pintar de cores diferentes aqueles que estão ruins, ela está perdendo a si mesma, o seu objetivo e sonho. Então, de uma coisa ele tem certeza. O caminho que ela está seguindo, um dia, ou melhor, em breve. O clone pergunta se ela entendeu. É exatamente como ela disse naquela hora para Caroline. Elas estão no mesmo nível agora. Liz é o motivo da ruína da Raquel. Começa a chover novamente. Liz pede seu bicho de pelúcia, mandando seu clone tirar suas mãos nojentas dele. O clone então se desfaz, e o ursinho cai no chão ensopado. Liz pede desculpas por fazer sua irmã chorar e por ser essa criança. Mesmo sabendo que estava afetando a Raquel, ela foi uma criança má que pensou apenas em si mesma. Raquel faz tanto por ela, dá tanto amor, algo que ninguém nunca fez por ela antes. E ela ficou tão feliz que a Raquel sempre pensava nela e sempre levava ela em consideração, que ela pensou que toda a felicidade, tristeza e amor da Raquel pertenciam apenas a ela. Mas ela não sabia que estava machucando a Raquel. Ela então agradece pela Raquel a amar e diz amar ela também. Depois, ela pede desculpas por sempre chorar e também por fazer a Raquel chorar. Liz está andando em direção a uma porta. Abrindo a porta, um feixe de luz ilumina o rosto da Bella, acordando ela. Quando Bella olha, Liz já está parada ao pé da sua cama. Rapidamente, ela se levanta,
perguntando se a Liz está bem e por que está ali. Liz diz que a Bella é sua empregada, então questiona se ela irá para qualquer lugar com ela. Afinal, a Bella pertence a ela. Colocando a mão suavemente no rosto da Liz, Bella pergunta no que ela está pensando tanto e pede que a Liz apenas lhe dê as ordens. Com os olhos cheios de lágrimas, Liz fala para elas irem para algum lugar longe dali juntas. Um trovão acaba acordando a Raquel. Está chovendo muito e ela ia perguntar algo para Liz, até notar que a criança não está ali. A chuva que se iniciou no fim da noite se estendeu até o fim da tarde. Uma grande quantidade de chuva estava cobrindo o mundo friamente. Mas ainda assim, Liz não voltou. Theo entra no quarto, questionando se ela ainda está assim. Ele diz que nada vai acontecer, mas Raquel quer ir atrás da Liz. Só que Theo diz que não, pois o corpo dela não suportará um clima desses. Assim que a chuva começou, Theo foi até ela. Ela não sabe como ele soube, mas ele não está deixando ela sair dali. Só que ela precisa encontrar a Liz. Theo diz que ela não precisa, então ela apenas indaga por quê. Theo explica que a Liz não deve ter ido muito longe. Mas com lágrimas nos olhos, Raquel pergunta por que ela foi embora. Raquel pensou que a Liz tinha sido sequestrada. Mas mesmo doente, ela foi embora e deixou a Raquel. Desolada, Raquel pergunta como ela pode acreditar. O Grão-Duque diz que a Liz deve ter percebido. Mas Raquel deveria apenas saber que nada vai acontecer com aquela menina. Raquel pensa que isso é irritante. Tudo é muito irritante. Esse homem sempre finge saber de tudo que acontece com ela. Raquel dá um impulso, escapando dos braços do Theo. Mas rapidamente ele a segura de volta. Raquel começa a gritar, mandando ele soltar ela e deixar ela sair dali. Por que ele não deixa ela fazer o que quer? Se algo acontecer com a Liz... Mas Theo apenas pede que ela se acalme e diz que ela sabe que ele não mente para ela. Ele ainda acrescenta que existem poucas pessoas nesse mundo que podem fazer algo com a irmã dela. Raquel pergunta como ele pode ter tanta certeza disso. Então ela percebe que ele sabe. Mas ainda não está na hora do despertar da Liz. Liz é a vilã mais completa da Webtoon baseada nesse mundo. A onda que engole o mundo e a maga mais poderosa. Como o Theo, o homem mais poderoso da Webtoon, que morreu antes do início da história principal, tem tanta certeza sobre a Liz. Mesmo que esteja em silêncio, ele não mente para ela. Se a Liz realmente despertou, por que escondeu isso da Raquel? Raquel então percebe que ela não sabe nada sobre a Liz. Enquanto isso, Caroline está no templo. Pela forma como ela está se ferindo com a unha, podemos dizer que ela está nervosa. Alguém abre a porta, informando que a Caroline está rezando ali e agradecendo por todo o apoio que o Duque tem dado. O Duque agradece por ter sido trazido até ali, mas a outra pessoa diz que isso não é nada comparado a tudo que ele fez por eles. Ele pede que o Duque sinta-se à vontade para conversar o quanto quiser com a filha dele ali. O Duque Harrisman então entra na sala, o que deixa Caroline nervosa. Ela diz que vai explicar tudo quando eles chegarem em casa, mas o Duque a chama de imprestável. Ela não passa de um inútil nessa família. O único papel dela era crescer o status na sociedade, se casar com alguém de boa família e viver bem o resto da vida. Nada mais do que isso. Quantas vezes ele falou para ela nunca manchar a reputação? Segurando ela pelos cabelos, ele a chama de patética, pois ela não foi capaz de fazer algo tão simples. Caroline diz que só queria ser amada. Desde que ela nasceu, tudo ao seu redor era dela. Então ela queria de volta. Ela queria que tudo voltasse a ser como era. Mas o Duque disse que não dá a mínima para o que ela queria. Se tinha algo que queria manter, como ela pode ser tão imprestável ao ponto de nem sequer pensar em maneiras úteis de fazer isso? Ele manda ela olhar o que fez. Apenas ruínas, sem nenhuma recompensa. Caroline grita desesperada pelo seu pai. Mas ele não gosta nem um pouco disso, questionando como ela ousa gritar assim.
Até mesmo o menor amor que ela recebia tinha sido criado com o poder dele. Ela quer que isso seja retirado também? O Duque manda ela se levantar. Ou ela quer continuar mostrando para todos o quão insignificante ela é? Com lágrimas nos olhos, Caroline se pergunta como ela recupera o que perdeu. Ela quer continuar sendo amada. Ela quer todo aquele amor que pertence apenas a ela. Ela não quer acabar assim. Uma semana se passou desde que Alice fugiu. Já era para ela ter sido encontrada. Mas até agora não há nenhum sinal de onde estão escondidas. A família da Bella também diz que não faz ideia do paradeiro das duas. Raquel tem procurado pela irmã com esse corpo fraco sem parar por dias. É óbvio que ela ficaria mal assim. Mas Raquel não gosta quando ele diz que não tem nada com o que se preocupar. Theo queria poder contar para Raquel o quão monstruosa é aquela menina. Mas isso é algo que ela mesma precisa descobrir ou que aquela pequena deve contar para ela. A duquesa sempre age como uma tola quando é em relação àquela menina. Mas deve ter havido momentos em que ela sentiu que algo estava errado. Theo não precisa se preocupar com aquela menina. Na verdade, ele está preocupado que a duquesa possa não aguentar tudo isso. Ela abre os olhos. E ele diz que são apenas os passos dos empregados no corredor. Então manda ela voltar a dormir. Raquel pergunta como ele sabe se não foi ver. Theo não gosta disso. Alguém bate na porta. E Theo sabe que dessa vez é aquele homem. O homem diz trazer notícias. E Theo diz para o comandante dos cavaleiros ir embora se for alguma informação inútil. O comandante diz achar que vale a pena reportar o que aconteceu. Theo manda ele direto ao assunto, e o comandante diz que se ele puder acordar Raquel, mas Theo nega antes que ele possa concluir a frase. O comandante diz acreditar ter encontrado a localização da Liz. Theo questiona se ele acredita e pergunta que relatório desleixado é esse. Abrindo a porta, o homem diz que é uma história um pouco estranha. É dito que uma mulher e uma criança estão se hospedando nos limites do território. E pelo que foi dito, a criança é capaz de usar poderes estranhos. Raquel se levanta, e Rupert acrescenta que uma criança usando magia de água foi capaz de derrubar 5 homens adultos. Ao ouvir essas palavras, os olhos da Raquel começam a encher de lágrimas. Enquanto isso, em uma pousada, a dona está feliz por ter recebido muito dinheiro. Ela pede que não se preocupe, que ela não dirá a ninguém que elas estão ali. Bella agradece e se retira. Ela abre a porta do quarto, chamando pela Liz, e informando que não podem ficar ali por muito tempo. Bella irá buscar algo para comer, então pede que a Liz descanse um pouco. Deixada sozinha, Liz sente frio. Ela está com saudade da irmã. E assim terminamos mais uma temporada. Agora é esperar a próxima temporada para sabermos se essas irmãs vão se reunir e deixar todos esses desentendimentos para trás. Quem já está com saudade dessa obra, deixa um like aí embaixo. Não se esqueça do comentário e, se puder, considere se tornar um membro. Enquanto a próxima temporada não vem, considere ver outras obras do canal. E nos vemos na próxima!